coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Agora em Campinas, 8 da noite, mais 31 minutos. Claudinei Corsi. Oito da noite, mais 32 minutos. Olá, boa noite para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva. Hoje com as emoções de Guarani e Botafogo, 34ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. A bola rola no Brinco de Ouro às 9h30 da noite. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Aqui nos canais Futebol Interior contamos com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior para Guarani e Novo Horizontino, jogo comando dos canais Futebol Interior e todas as informações no placar ao vivo de Novo Horizontino e Ponte Preta. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Guarani e Botafogo, jogo comando, canais Futebol Interior a partir das 9h30 da noite. A bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Novo Horizonte, 21h30. Tem Novo Horizontino e Ponte Preta. Para Guarani e Botafogo, você ligado aqui terá a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Mesa de áudio e vídeo, a presença de Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem desde já agradece o carinho da sua audiência. Lembrando que você pode e deve participar com a gente através do nosso WhatsApp 98989 3526 98989 3526 ou também através da nossa live no YouTube e no Facebook. Mande a sua mensagem, participe com a gente, vote também nas nossas enquetes para Guarani e Botafogo. Jornada Esportiva Canais Futebol Interior, num oferecimento de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. No delivery 98973 1260 ou peça pelo iFood. Com a gente, a partir de hoje, Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Seja muito bem-vindo, mais um parceiro comercial acreditando na equipe de esportes dos canais Futebol Interior. Com a gente também ST Soldas e Abrasivos, materiais de solda, abrasivos e materiais de segurança, no WhatsApp 982500410. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery. 3256-7626.
E dando as boas-vindas também a partir de hoje, mais um parceiro comercial, acreditando no trabalho da equipe dos canais Futebol Interior, Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Grande abraço para o Henrique e toda a rapaziada lá da Rose Pisos, com a gente a partir de hoje também nos canais Futebol Interior. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou peça as delícias do Dadá pelo delivery 3744-2121. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br 8 da noite, mais 36 minutos. Às 9h30 da noite, a bola rola no Brincão de Ouro da Princesa. Tem Guarani e Botafogo, jogo comando dos canais Futebol Interior e todas as informações do jogo em Novo Horizonte para Novo Horizontino e Ponte Preta. E a partir de agora, eu vou girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva para Guarani e Botafogo. E eu começo com o destaque dele. Albert Cavalcante. Garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Boa noite, seja muito bem-vindo. O primeiro e principal destaque do Bugre. Boa noite, Albert. Opa, legal. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca. E a você, amiga internauta, conectado nos canais Futebol Interior também, hein? Hoje o nosso DJ, hein? DJ Bolacha. E também com a Kelly Cristina. Hoje a dupla aqui é a dupla do barulho, hein? Claudinei Corsi e amigos. Mas vamos lá, né? Saúde que interessa, o resto não tem pressa. O meia Bruninho sentiu dores musculares, participou pouco das atividades dessa semana e deve ser poupado. O Regis treinou entre os titulares e depois de um longo período sem estar entre os 11 iniciais, é o favorito de estar no lugar do Bruninho. E também o Bruno José que vinha sentindo, né, dores no pé esquerdo e acabou aí, né, nas próprias palavras do técnico Humberto Lousa, ele acabou aí jogando no sacrifício algumas partidas. Então ali fica a dúvida, Bruno José joga ou não joga? Dito isso, Claudinei Corsi. Eu lhe pergunto, já temos essa dúvida dirimida ou ainda não, Albert? Essa dúvida o quê? Dirimida. É um palavrão isso? O que é isso? Você poderia... traduzir para você? É, exatamente. Já dirimida. temos essa dúvida fora de perspectiva? Não temos mais dúvida? Por enquanto não, Claudinei Costa, mas assim, em relação à escalação, eu tá na pedra. Agora, dirimida. Muito bem, mais tarde eu te explico. Vem comigo no caminho, eu te explico. Opa, essa aí, peraí, que hoje você tá, eu não sei não, mas essa ele aprendeu, aonde você tá aprendendo essas coisas, Claudinei Corsi? Onde você... Boa. Como joga o Guarani, Albert Cavalcante? O Guarani do técnico Humberto Louser vem definido a escalada assim para essa final, hein? Contra o Botafogo. Lembrando, hein? O Guarani está a um ponto do G4. Obviamente, o Guarani vencendo a partida de hoje tem que estar com o secador ligado. O time do Juventude não pode vencer o Vitória. E como joga o Guarani? O Guarani vem definido e escalada assim. Ótimo, Bolacha. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Regis. Regis no lugar do Bruninho. Bruno José, ele está de volta. Está recuperado da dores no pé esquerdo. João Vitor e Bruno Mendes, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí então o Guarani já definido para pegar o Botafogo. E o destaque do Pantera, o destaque do Botafogo, Albert Cavalcante. O Pantera faz uma campanha ruim no segundo turno, o que afastou da briga pelo acesso e colocou na turma do que buscam a permanência na divisão. Isso pode acontecer já nessa rodada. Caso vença o Guarani, né? Isso, obviamente, tomara que não aconteça. O retrospecto recente, né? O Guarani, ali, 3 partidas, 3 derrotas, mas caso, né, ele vencer, ele acaba ali já, ele está com 43 pontos, ocupa a 12ª posição, ele acaba ali matando todas as chances de rebaixamento, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí o destaque do adversário do Bugre, o Pantera, o Botafogo. E os canais Futebol Interior têm opinião, a opinião esta noite é dele.
Wagner Ferreira. Olá, Wagner, boa noite, seja muito bem-vindo. O seu destaque, a sua expectativa para Guarani e Botafogo. Boa noite, Vagnão. Boa noite, Claudinei Corsi. Um grande abraço a você, aos amigos da bancada verde aqui dos canais Futebol Interior, rapaziada ali da mesa. E eu estou sentindo um clima realmente de decisão esta noite no Brinco de Ouro para Guarani e Botafogo. Decisão pelo lado do Guarani, evidentemente que procurando o acesso à Série A do Brasileirão do ano que vem. E o Botafogo quer atingir uma pontuação para que não corra mais nenhum risco de rebaixamento. Então é um time com um objetivo, outro time com outro objetivo, e há um tabu para ser quebrado, né? O Botafogo costuma ser uma pedra no sapato do Guarani, tanto aqui como lá em Ribeirão, mas hoje, pela escalação que foi fornecida aí pelo Albert Cavalcante, eu acho que é o melhor Guarani do momento. Eu sugeriria, né, que o Bruninho fosse o jogador de beirada com o Regis no meio-campo. Mas veio essa notícia aí de uma contusão meio misteriosa, né? A gente não viu ele se machucar em lugar nenhum, desconforto, isso não é hora para ter desconforto, mas de qualquer maneira ele não vinha bem realmente nas últimas partidas. Então, com o Regis no meio e com esse ataque aí que eu acredito seja arrasador na noite de hoje, o Guarani tem tudo para sair de campo com a vitória e alcançar momentaneamente o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Legal, este Wagner Ferreira vai comentar o jogo aqui, vai comentar a partida entre Guarani e Botafogo. Mais uma decisão para o Bugre em busca da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos agora trazer ele, que já está pronto, preparado para narrar as emoções de Guarani e Botafogo. Quem é ele, Bolacha? Lucas de Souza. Olá, Lucas, boa noite, seja muito bem-vindo. O seu destaque, a sua expectativa para Guarani e Botafogo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, o nosso querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha, hein? Grande Bolacha, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E claro, você, ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior no YouTube, Facebook e também no Rumble. Claudinei Corsi, direto e reto, para não tomar muito tempo. Guarani, franco favorito a vencer o Botafogo hoje, quebrar esse tabu de 3 anos sem vencer os caras. Em casa, tem obrigação de vencer, se quiser, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. Rapidamente agradecer aqui a grande audiência, já estamos com 36 simultâneos no pré-jogo. Vamos subir a audiência, família. Eu quero 6 simultâneos ainda nesse pré-jogo, então deixa o seu like, deixa o seu comentário. Rodrigo Alves de Azevedo aqui conosco, Fernando Donizete, conhece ele, Albert? Fernando Donizete? Já o Fernando já tá aí da Marquespan, já passamos tá por aqui. 5 carretas da Marquespan vindo pra cá. Fechou tudo em Valinhos. Exatamente, né? Ele tá dominando tudo. Fernandão, um beijo no seu coração. Vinícius Faria aqui conosco, realmente uma audiência maciça nas nossas últimas transmissões. Muito obrigado, viu, galera? Só estamos aqui porque vocês aí do outro lado têm aprovado o nosso trabalho. Então curta, compartilhe e comente. Vamos pra cima porque hoje é bugrão. Vai lá, Claudinei Corsi. Legal, abraçando também a rapaziada aqui no Facebook, o Walter José. Hoje vamos infartar de gol, 5-1. O Diogo Almeida Pisato manda um salve para Descalvado, interior é Guarani. A Jusilene Amorim já está por aqui. Oi, amigos, hoje estou aqui no Brinco. Vamos ganhar esse jogo 2-0. O Jean Mila, boa noite, equipe do FI. Uma ótima transmissão para todos. Ô Ney, Diga. antes de qualquer coisa, depois que você passar, eu preciso... eu recebi uma mensagem do Jamila, todos sabem que ele vai ser papai. Jamila. Ele vai ser papai, né? E assim, nesse exato momento, ninguém da família dele sabe qual o sexo da criança. Estão todos assistindo a gente nesse momento, Claudinei Corsi. Recebi qual é o sexo da criança. Ninguém na casa dele sabe e agora estão todos acompanhando. Você quer passar todos para depois de fazer aquele suspense? Vamos deixar mais pro intervalo. Então, beleza. Então, vocês aguardem ele, porque ele mandou aqui e ninguém sabe. Claudinei Corsi, manda a bucha aí. Legal, o Rodrigo Carvalho diz aqui, esquece a camisa nova e foca na vitória. O Rodolfo Portes da Silva tem que jogar com camisa verde e branca. Azul vai trazer azar, ele diz aqui. Olha, se jogar o que tem que jogar, não tem problema não. Não é a camisa que vai resolver, né? Esperamos que o time dentro de campo corresponda, né? Eu ainda estou com aquela pulguinha atrás da orelha com esse time do Guarani e eu espero que queime a minha língua e que os jogadores possam realmente demonstrar tudo que estão falando, que estão a fim realmente de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro.
Agora são 8 da noite, mais 45 minutos, 8h45, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 8 da noite, mais 49 minutos, 8h49, jornada esportiva Canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, tem Guarani e Botafogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você vai acompanhar aqui com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. E eu estarei trazendo todas as informações no placar ao vivo do futebol interior para Novo Horizontino e Ponte Preta. Agora, às 8 horas mais 49 minutos, vamos com a participação, como sempre acontece, de Arthur Eugênio Matias. Fala, Arthur. Arthur Eugênio. Vamos acompanhar agora, aqui no Futebol Interior, a carreira de Sérgio Neri. Sérgio Neri Santana nasceu em Marília, no dia 11 de março de 1963. Curiosidade, é Sérgio Neri, N-E-R-E. Toda vez a imprensa colocou com I ou com Y. E o nome do Sérgio Neri é com E. Sérgio Neri, 3 vezes
campeão com o Guarani e campeão com o Vila Nova, campeão goiano. No Guarani, disputou também 2 Taças Libertadores da América, em 1987 e 1988. Vamos agora contar a carreira, a história de Sérgio Neri, que foi revelado pelo Marília. Você vê aí uma foto de Sérgio Neri em 1980 nas categorias de base do Marília. Ele é o goleiro que está de camisa branca. O último agachado é o Marlon, que também jogou no Guarani. E Sérgio Neri veio para o Guarani para atuar nas categorias de base. Ainda fez um ano no Sub-20 do Guarani. Foi convocado para a Seleção Paulista de Novos. Você vê Sérgio Neri na Seleção Paulista de Novos. Uma seleção interessante que tinha como técnico Sebastião Lapola. Chegou ao Guarani, começou a treinar, começou a participar da equipe de cima, mas como não tinha espaço em 1984, foi emprestado para o Ceará. E no Ceará, ele foi campeão estadual. Olha a foto de um dos jogos de Sérgio Neri como titular do Ceará. Mas ele era reserva do Rafael, um gaúcho, que morreu em 2014 aos 65 anos. Sérgio Neri voltou ao Guarani em 1985. E graças ao trabalho de Dimas Monteiro como treinador de goleiros, Sérgio Neri evoluiu e evoluiu muito. Em 1985, Sérgio Neri era o terceiro goleiro. O titular era Valdir Pérez e o reserva era o Wilson Coimbra. Mas a partir de 1986, Lorissandre começou a dar oportunidades e Sérgio Neri passou a ser titular do Guarani no Campeonato Paulista, revezando com o Wilson Coimbra. Em 1986, para o Campeonato Brasileiro, o Guarani contratou o Robson junto ao Grêmio Novo Horizontino para ser o goleiro titular do Guarani. O Robson foi titular do Guarani, mas logo no primeiro jogo, em 1987, Robson se machucou num jogo contra o Grêmio. Sérgio Neri entrou no jogo, defendeu um pênalti cobrado por Valdo. O Guarani ganhou em Porto Alegre do Grêmio por 1-0 e nunca mais Sérgio Neri saiu do time bugrino. Foi titular em toda a temporada 87, 88, 89 e 90. 4 anos como titular na meta do Guarani. Ainda em 87, o Guarani contratou o Walter Dib para brigar pela posição. Mas Sérgio Neri era mais goleiro. Você vê aí Walter Dib, que veio do Joinville. Nesta foto ele está com Enágio e João Carlos Maringá. E depois, para o Campeonato Brasileiro de 87, o Guarani trouxe um outro goleiro, Alexandre, que veio do Mojimirim e ficou na reserva de Sérgio Neri. E o Guarani, de novo, em 1987, naquela confusão, módulo verde, módulo amarelo, no cruzamento, o Flamengo e o Internacional pipocaram, o Guarani foi vice-campeão brasileiro e o Sport acabou sendo o campeão. Olha uma foto do Guarani, vice-campeão brasileiro em 1987. Depois, 1988, Sérgio Neri, titular absoluto em toda a temporada. Este é o Guarani, do Campeonato Paulista de 1988. E você vê agora, do Campeonato Paulista de 1989, o Sérgio Neri. Olha o time do Guarani, interessante. Sérgio Neri em pé, seguido de Valmir Pereira, Vitor Hugo Alberes e Tozin. Agachados, Mário, Wagner Mancini, Washington do Casal 20, Zenon e João Paulo. Produção, frisa no preparador físico, Lino Facchini. Ele está dando entrevista. Olha o repórter quem é. Wagner Ferreira, comentarista da Rádio Futebol Interior. Em 1989, ele, repórter da Rádio Nova Sumaré. Que saudade do Nadir Roberto. No dia 9 de dezembro de 1990, no empate em 1-1, no Brinco de Ouro, o Guarani não conquistou acesso para o Campeonato Brasileiro. E Sérgio Neri
fez neste dia, olha a foto do jogo, sua última partida como titular do Guarani. A partir daí, Marcos Garça passou a ser o titular bugrino e em janeiro de 1991, Sérgio Neri foi vendido para o Bahia. Havia também uma proposta do Santos, mas Paulo Maracajá, o presidente do Bahia, chegou a Campinas e contratou o Sérgio Neri, que foi campeão baiano em 1991. Sérgio Neri jogou 2 temporadas no Bahia. Teve uma passagem pelo Taquaritinga, disputando o Campeonato Paulista da 2, e em 1993 foi para o Vila Nova, em um time muito bem montado por Roberval Davino. E Sérgio Neri foi campeão goiano em 1993 no Vila Nova. Olha a foto do Sérgio Neri no gol do Vila Nova. Depois do Vila Nova, Sérgio Neri ainda disputou alguns jogos pelo Campeonato Paulista da 2 no Botafogo de Ribeirão Preto. Encerrou a carreira, montou uma pizzaria em Marília e depois voltou a trabalhar com futebol. Durante muito tempo, treinador de goleiros das categorias de base do São Paulo em Cotia, onde Sérgio Neri também morou por um período, no Rio Preto e em outras equipes. Hoje, Sérgio Neri mora em Marília, na rua Araraquara, voltou a Marília, aqui no futebol interior, contando a história, a carreira de Sérgio Neri. 4 temporadas consecutivas titular do gol do Guarani. Se você quer discutir algum assunto da história, fale com o Futebol Interior, entre em contato. Aqui, ó, você está vendo aí. Forma de você se comunicar com o Futebol Interior. Você manda uma mensagem que eu falo aqui da história do jogador, de um confronto. Aqui no Futebol Interior, desde o século passado, divulgando e valorizando o futebol paulista e brasileiro. Quer saber de futebol? É aqui, no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Legal, 8 da noite, mais 57 minutos. Muito obrigado, Arthur Eugênio, pela participação mais uma vez aqui na nossa jornada esportiva. Deixa eu abraçar aqui a audiência dos canais Futebol Interior ao redor do Brasil, né? No Brasil, de norte a sul, a gente está sempre recebendo aqui e divulgando ouvintes no momento lá em Fortaleza, na Praia Grande, em Santos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em Salvador, na Bahia, também em, deixa eu ver mais onde aqui, em Salvador, Maracanaú, no Ceará. Tem gente ouvindo a gente em São Paulo, capital, em Dom Basílio, na Bahia, em Londrina, no Paraná, em São Carlos, São Paulo, em Franca, interior de São Paulo, também em São Luís do Maranhão, em Piranhas, Goiás, também em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência de todo mundo, e querendo participar com a gente aqui é só mandar um WhatsApp para o 98989-3526. O DDD é o 19-98989-3526 é o nosso WhatsApp. 8 da noite, mais 59 minutos. Albert Cavalcante, mais um destaque do Bugre, Albert. Sem vencer há 3 partidas, o Guarani desafia o maior jejum sob o comando de Loser e também no retrospecto recente contra o Botafogo. Na verdade, né, no primeiro turno o Guarani também ficou 3 partidas sem vencer, ficou sem, em 3 partidas marcou 2 pontos, né? E agora nesse segundo turno final, né, o Guarani tem o mesmo retrospecto, né? Em 3 partidas acabou aí fazendo só 2 pontos. E aquela, né? Mesmo assim, né, mesmo com essas derrotas, esses empates que o Guarani acabou conquistando nesse recorte, como diria Claudinei Corsi, o Guarani está a 1 ponto do Juventude. E só lembrando, de suma importância uma vitória hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa, por um motivo óbvio. O Juventude irá jogar contra o líder Vitória. Uma vitória do Guarani simples e uma derrota que nós contamos, né? Não é possível, né? Que o Vitória agora, né? Por mais que tenha 99%... O Vitória ganhou de todo mundo em casa nesse segundo turno. Então, não é possível que contra o Juventude... mas né? eu lembrei o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou de todo mundo contra o Guarani, vocês lembram? O Guarani carimbou a faixa do Cruzeiro 2 vezes. Exatamente, Isaac Mandrake. Então, o Guarani,
Ele com uma vitória simples, aí o Guarani pode aí figurar, dormir, né? Na 34ª rodada, pode dormir dentro do G4, Claudinei Corsi. Legal, tem mais um destaque aí do Pantera, do Botafogo, Albert. O Botafogo segue com desfalque do lateral esquerdo Jean Vitor, que se machucou contra o Vila Nova e não deve mais atuar nessa temporada por conta de uma lesão muscular. Além disso, Edson Carioca, ele mesmo, hein? Com trauma no joelho, e Xuxa, que tomou a pancada no pé, estão fora. Por outro lado, o zagueiro Luiz Felipe e o técnico Marcelo Chamusca retornam depois de cumprir suspensão contra o Novo Horizontino, Claudinei Corsi. Legal, deixa eu mandar um abraço aqui para o Natalino Souza Rosa. Natalino, boa noite, Claudinei e toda a equipe do Futebol Interior. Estou acompanhando a transmissão aqui de Hortolândia. Quero saber a opinião da nossa enciclopédia do futebol, presidente Wagner Ferreira. E também do mais bem informado referente aos assuntos dos bastidores do brinco, Albert Cavalcante. Se perdermos hoje o jogo contra o Botafogo, podemos jogar a toalha? Espero ouvir muitos gritos de gaveta a nosso favor hoje no brinco pelo nosso narrador. E aí, Wagner Ferreira, se perder, dá adeus ao acesso, Wagner? Eu acho que dá. Sabe por quê? O Guarani tem que vencer os 3 jogos dentro de casa e fazer mais uma vitória fora, para fazer 67 pontos. Se não ganhar hoje, ele pode vencer as 2 partidas, mas vai fazer 65, vai fazer 64. E precisa ganhar do Atlético Goianiense fora. Então, vejam, hoje é um jogo decisivo, é vida ou morte pro Guarani, mata-mata. Então, deixa aí muitos times aí, no caso que quem está disputando a vaga aí é o Juventude, já no próximo jogo do Juventude, uma derrota do Juventude, o Guarani está dentro e torcendo para não sair mais. E é contra a Vitória, né? Exatamente. Então, como foi dito aqui, será possível que o Vitória, que ganha de todo mundo lá dentro, vai perder para o Juventude? Possível não é provável. Então, mas é possível. Mas é possível, claro. Está acontecendo de tudo. Veja o ABC, que já está virtualmente rebaixado. Não, matematicamente. Matematicamente rebaixado. Está uma boa campanha. Aprontando, né? Está aprontando para quem está precisando de pontos. Você quer ver o pior também, presida? Também? Vou dar um exemplo. Vamos aí, né? Imaginar o pior dos cenários. O Guarani é derrotado. Para com isso. O Guarani é derrotado hoje, né? O Guarani é derrotado hoje e o Juventude é derrotado. Só que o Criciúma vem lá atrás, babando, vai jogar contra o Sampaio Corrêa em casa. Então, agora, assim... que não tinha nada a ver esse Atlético Goianiense entrar aí no meio, né? Mas lógico, demitiram o Mozart Santos, devia ter continuado com o homem, um ótimo trabalho pra nós, agora não. Ainda vai contra o Mirassol, ainda atrapalha nós aqui. O cara atrapalhou nós aqui e nós lá. Se perder hoje, Claudinei, um resultado negativo hoje, aí passa a não depender só dele, não adianta fazer 67 pontos. E aí tem a questão psicológica também, né, que... O meu medo do Guarani é esse, né? Que é aquilo que o Albert vem dizendo faz tempo. O Guarani tá perdendo para ele mesmo. É o maior adversário do Guarani ele mesmo. Parece que o fato, né? A possibilidade de chegar à Série A assustou o time do Guarani. Que vinha bem com o Bruninho estraçalhando, jogando o Bruno José, o Derek como artilheiro. E de repente esses jogadores que, obviamente, é de quem o Guarani depende, que a gente já cansou de falar aqui, que no banco... É aquela história, né, Wagner? Entra, mas... Entra só para cumprir... Para fazer número, né? Não entra para resolver, né? Então, hoje o espírito tem que ser esse, né? O espírito de decisão realmente. Agora, estão dizendo que não é momento para estrear uniforme novo. Eu acho que a diretoria do Guarani, o departamento de marketing, aproveitando a ocasião, porque é um jogo de exposição nacional. Então, aproveitar para fazer aí a promoção. Se ganhar, vamos dizer, camisa deu sorte. Se perder, deu azar. Isso é muito normal. Agora, isso não vai acontecer, não. O Guarani tem tudo para vencer a partida. Não vou dizer que vai ser um jogo fácil, mas eu acho que tem amplas condições. Como é que tá o tempo, hein? Será que... Tá chuviscando por enquanto. Eu vi. Mas segundo o Albert Cavalcante, a hora que o juiz apitar o início da partida, vai chover 60 milímetros. 60 milímetros, a previsão na hora do jogo. Eu trouxe no meu boletim, no meio campo que eu sei que nossos amigos aqui acompanham, né? Nossos amigos internados acompanham. Alguns da bancada
que aqui está, não acompanha, só acompanha depois. Mas eu avisei durante a semana. Não, eu só tô. Calma. Eu só tô. Calma, cadê o secador? Pega o secador ali, pega. O secador guardado. Bolacha, dá um remedinho aí pro Albert, viu, Bolacha? Calma, toma água. Vou dar uma olhada aqui, é jogo decisivo, dá uma olhada aqui. Vai começar. Obrigado, chamou o chefe. Vai começar, Vai começar o chefe. Mas assim, agora falando sério mesmo. Vai começar mais uma jornada. A precipitação é de 60% na hora do jogo. Então, previsão, assim, né? a previsão, né? A previsão de precipitação de 60% de chances de chuva do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando que o Guarani fez um trabalho de limpeza na drenagem que estava só funcionando 40%. Né? E agora está aí, chegou nos 80%. Vão esperar acabar o Campeonato Brasileiro para poder fazer, né, retirar a grama e fazer aquela limpeza. Muito bem, Rodolfo Portes da Silva diz aqui, pode observar, fotos antigas do clube sempre foi verde e branco. Ele está possesso aqui com a camisa azul do Guarani. O Rodrigo Carvalho está em Ouro Fino, Minas Gerais, acompanhando a gente também. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Muito obrigado a todos que estão com a gente. Mande sua mensagem através do Facebook e do YouTube. Ô Lucas, no YouTube, quem é que tá por aí? 134 simultâneos no pré-jogo, hein? Pra cima, família. Eu Ney. quero 150. Ney. Eu quero 150, família. Vambora. Alô, Círio Paulini, a Rovilson Batista. Ela chegou, viu, Ney? Quem? Vaidade em pessoa, minha querida esposa Lohane Santos. Cheguei, meninos, boa sorte, bom jogo. Carlos Eduardo Lemos Matozinho vai ficar de olho no jogo aqui, acompanhando o placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo, que vai trazer as informações de Ponte Preta e Novo Horizontino, certo, Ney? Exatamente, estaremos trazendo as informações. Ali o Fábio Luiz Alves aqui conosco. Alô, Rodrigo Giuseppone, grande Rodrigão, também ouvinte assíduo aqui dos canais Futebol Interior. Muita gente aqui comentando, quase 150 simultâneos, Ney. Legal, isso é muito legal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mandar um abraço também para a família, né? A famiagem que está toda lá em Juqueí, na praia, no litoral norte, a família Prone, a família Corse. Hoje mandar um grande beijo pro meu sobrinho Matheus Corse, completando 9 aninhos, tá na praia. E amanhã, no dia 29, aliás, é o papai, né? O Celso Corse, o meu mano que vai completar, mas vai fazer 44 anos. É mole? Eu tenho 64. Mas peraí, e aquela festa de aniversário você tava... Foi ontem porque ele viajou, né? Então ele vai fazer quantos anos? 44? 44. Você Eu tenho 64. Imagina a infância do Ney com o Celso Corse. Coitado do Celso. Nossa meu filho, senhora. né? Puxa vida, é verdade. Coitado do Celso. Coitado do Celso. Celso, Deus vai abençoar muito você e sua vida eternamente. Porque, Claudio, imagina só, Claudio, quase 20 anos a mais. Meu Deus, cara cascudo. Isso aí, mandar um abraço então lá pra rapaziada, pro Bruno, a Carolina, também a Yasmin que tá lá, o Felipe, o Luca e também a Carolina, já falei, o Celso Corse, a Silvia Corse e também o nosso pequenininho. Pequenininho que dá um trabalho... De quanto 2 menor, aninhos. Quanto menor, maior o trabalho, Claudinei Costa. De 2 aninhos. Eu tenho um sobrinho de 2 aninhos, o tal do Arthur. O nome é pequenininho. Mas a bagunça é grande. Mas a bagunça é grande. Ele vê meus jogos lá nele, é o tio Gol. É o tio Gol. Abraço para todo mundo lá na praia, curtindo então a nossa transmissão aqui e torcendo aí também pela vitória dos times de Campinas. Agora 9h08, mais um rápido intervalo e a gente volta já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Claudinei Corsi. Muito bem, agora 9 da noite, mais 11 minutos. Já a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os trovões aqui pelos lados do Taquaral já começaram, né? Será que... Ô Claudinei Corsi, diga. Você falou raios e trovões, você lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? Só falei trovões, eu não falei raios. Ah, então eu que complementei com raios, né? Mas você lembra do Castelo Rá-Tim-Bum, não lembra? Lembro. Doutor Vitor falava raios e trovões, né? Tinha o doutor... A informação. Doutor Abobrinha, né? Doutor Também. Abobrinha. É. O castelo será mel. Mel, mel. A informação. Diga, Albert. Chovendo no estádio Brinco jura de que tá Ouro chovendo? da Princesa. Eu pensei que não, pensei que tava sol. Obrigado. Tá muito bem, mas o Bruninho não vai aparecer não, de repente, né, Albert? Bom, pela escalação aqui, né, de 1 a 11, aqui não tem Bruninho nenhum aqui, né? Mas quem sabe, né, porque assim, o departamento médico mandou, né, que ele teve um desconforto, ele está fora. Tudo pode acontecer. Você lembra do Alan Santos, né, o Ney? É verdade. Quem foi mesmo que entrou no lugar dele foi o Robinho. Robinho tava lá passando, Robinho. É por isso que eu digo, de vez em quando tem uma surpresa. Ô, Robinho, né? faz favor. Ô, Robinho, faz favor. Vó vai entrar. Vem. Aí, entendeu? Pode acontecer. Muito bem, o Jamila diz aqui, Bugre tem tudo para ganhar hoje. O Rodolfo Portes da Silva, ele diz aqui, se perder, quero a cabeça do técnico. O Marcelino Fernandes, boa noite, equipe nota 10, já estamos aqui no Brinco de Ouro. Eu, Paulo Henrique e o Hélio, mandando um abraço para vocês. O Rodolfo Portes diz que vai ser Guarani 2, Botafogo 0. O Marcelino Fernandes fala aqui da ST Soldas e Abrasivos, né? Juntos com o futebol interior, vamos subir Bugre. O Wagner Ferreira, então, a respeito da escalação do Guarani, você entende que, não tendo, no caso, o Bruninho, que vinha jogando, mas também caiu muito de produção, o próprio Derry, como a gente já disse aqui, é o melhor 11 do Guarani para pegar o Botafogo nesse momento. Pois é, Claudinei, muita gente entendendo aí durante a semana que o Loser poderia aparecer com uma formação diferente, por exemplo, com 3 volantes, colocando o Araújo, o Barbosa e o Bueno jogando juntos e jogando com o Bruninho aberto. Mas depois veio a informação de que o Bruninho estava fora e teve que reformular então esses conceitos. Então, na verdade, o Guarani vai com aquilo que ele vem jogando durante o campeonato todo. Se deu certo com essa formação, não tem motivo para mudar. O Regis, que entra hoje, vai ser o fiel da balança. Eu acho que ele vai decidir o jogo hoje. Não só colocando um companheiro na cara do gol, como ele mesmo decidindo que ele sabe fazer isso. Ele sabe limpar uma jogada e bater pro gol, até numa bola parada também. Então é a noite do Regis. Eu notei, né, nas redes sociais muita gente apoiando a entrada do Regis, esperando que seja hoje aquele Regis, né, da temporada anterior e brilhou com a camisa do Guarani. Ô Ney, vamos ouvir o técnico Humberto Louser? Vamos ouvi-lo. Sabe da responsabilidade que a gente tem, mas a equipe está muito bem preparada. A expectativa é que a gente possa ir a campo, desempenhar aquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo dessa competição, desde quando nós chegamos.
Então essa é a nossa expectativa, que a gente coloca intensidade nas nossas ações ofensivas, nas nossas ações defensivas também, até porque a gente precisa neutralizar alguns pontos do adversário, a transição, que é muito forte, as bolas paradas, que é muito forte. É uma equipe que joga muito pelos corredores com a área pesada. Então é neutralizar esses pontos fortes, mas não abdicar do jogo, até porque nós temos que tomar iniciativa, por estar jogando dentro de casa, para continuar a sonhar em levar o Guarani à Série A. Tá aí o técnico Humberto Lousa, ele decretou, né? Sonhar, né? Sonhar. Falou tudo, Wagner Ferreira? Falou certinho? Ele não está entendendo como favas contadas do jogo, né? Vai ter que jogar o jogo, porque entende que o Botafogo, né, vai oferecer alguma resistência. Ele sabe aí que o Marcelo Chamusca tem a maneira de jogar, usa muito as beiradas do campo. Eu assisti o jogo entre o Botafogo e o Novo Horizontino. O Botafogo passou um sufoco danado. E o melhor jogador em campo foi o goleiro do Botafogo. E o resultado final, 2-0 para o Botafogo. É isso, já 9h30 da noite, a bola rola, Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Botafogo. Deixa eu abraçar mais ouvintes aqui em Carangola, Minas Gerais, tem gente ouvindo a gente em Porto Velho, Rondônia, também em Salvador, na Bahia, em Palmares, no Pernambuco, em São Francisco do Conde, na Bahia, tem gente ouvindo a gente, em Bragança Paulista, pertinho aqui também tem gente ouvindo a gente em Boa Esperança, no Paraná, em Colina, estado de São Paulo, também em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, em Anápolis, Goiás, nos Estados Unidos, em Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco, em Curvelo, Minas Gerais, em Belém, no Pará, em Campo Grande, no Mato Grosso, em Fortaleza, em Jundiaí, em Acu, Rio Grande do Norte, Açu, Rio Grande do Norte, em Ceabra, na Bahia, em Rincão, São Paulo, Ubatuba, em Queimados, no Rio de Janeiro, Macapá, Belém, Macaé, Picuí, na Paraíba, em Aracaju, Sergipe, em Cajazeiras, na Paraíba, em Tangará da Serra, no Mato Grosso, em Araçatuba, em Belo Horizonte, em Osório, no Rio Grande do Sul. Muito, mas muito obrigado pelo carinho da audiência no Brasil todo, também no exterior. Temos ouvintes também no Japão, nesse momento, e nos Estados Unidos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Agora, 9h17, Albert Cavalcante. Sou eu. Eu lhe pergunto. Claro. Eu lhe pergunto-lhe. Diga. O Guarani definido. Vou dar uma de Lucas de Souza. Por favor, le repita, não entendi, quero falar isso. Mas o Lucas não fala assim. Ele fala como? Não, ele fala direitinho. Ele fala direitinho? É. Definido, Claudinei Corsi. E a equipe do Botafogo? Escalada. Arbitragem. Na pedra. Na pedra. 9h17 para Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para Guarani e Botafogo. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Humberto Louser, para essa final, vem definido e escalado assim. Pegoraro, o goleiro, camisa número 1. Diogo Matheus, o lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão. Lucão, camisa número 3. E Alan Santos, o camisa número 12. Na lateral esquerda, o Mike, o camisa número 6. Os homens do meio campo do Bugrão. Matheus Barbosa, o camisa número 5. E o Matheus Bueno, 18. O cérebro pensante é ele, Lionel Regis, o camisa número 78. Os homens de frente do Bugrão. Bruno do Derby José, o 17, João Vitor da Lapada, o 19, e lá na frente o matador Bruno Haaland Mendes, o camisa número 9, repeteco do Bugrão, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Regis, Bruno José, João Vitor e Bruno Mendes.
Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Pablo Tomás, Derek, Ivan Alvarinho, Lucas Araújo, Wenderson, Bernardo, Isaac, Gustavo França, Valber, Kaique e Iago Teles, Claudinei Corsi. Legal, este Guarani em busca da Série A do Campeonato Brasileiro, 33 jogos, com 15 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Como mandante, 16 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Somou até aqui 55 pontos, quinto colocado, 55% de aproveitamento, marcou 39 gols e sofreu 25. Na questão disciplinar, são 100 cartões amarelos e 4 vermelhos. O artilheiro é o Derek, com 9 gols. Próximo jogo do Bugre, sexta-feira, dia 3 de novembro, às 21h30, novamente na Seção Coruja, contra o Londrina, no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Futebol Interior. E o Botafogo Pantera do técnico Marcelo Chamusca vem definido e escalado assim: Matheus Albino, goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, Erickson, camisa número 2. A dupla de zaga do Pantera: Diogo Silva, camisa número 3, e Márcio, camisa número 4. Na lateral esquerda, Patrick Breio, camisa número 6. Os homens do meio-campo do Botafogo: Tarik, o camisa número 5, Guilherme Madruga, o homem Puscas, o camisa número 8, e o cérebro pensante, Osman, o camisa número 10. Os homens de frente do Botafogo: Tássio, camisa número 7, Toró, camisa número 8, e o Guilherme Mantuan, camisa número 9. Repeteco do Botafogo: Matheus Albino, Erickson, Diogo Silva, Márcio, Patrick Brey, Tarik, Guilherme Madruga, Osman, Tássio, Toró e Guilherme Mantuan. Caso o técnico Marcelo Chamusca queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Gabriel Gasparotto, Lucas Dias, Luiz Felipe, Marcos Júnior, Pedro Rodrigues, Vidal, Carlos Manuel, Edson Carius, Ivonei, Lucas Cardoso e Luiz Henrique. Claudinei Corsi. É, o Pantera lá de Ribeirão Preto, 33 jogos com 15 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Como visitante, 16 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Somou até aqui 43 pontos. É o 12º colocado, com 43% de aproveitamento. Marcou 22 gols e sofreu 34. Na questão disciplinar, 79 cartões amarelos e 6 vermelhos. O artilheiro, Osman Júnior, com 5 gols. Próximo jogo, sábado, dia 4 de novembro, às 5 da tarde, contra o Ceará, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No primeiro turno, em Ribeirão Preto, vitória do Botafogo por 1-0, jogo válido pela 15ª rodada. Arbitragem. O trio de arbitragem vem do Distrito Federal. Quem apita a partida de hoje é o senhor Maguielson Lima Barbosa, com seus auxiliares Leila Nayara Moreira da Silva da Cruz FIFA e o Lucas Costa Modesto. O quarto árbitro é de São Paulo, Fabiano Monteiro dos Santos. O árbitro de vídeo, na salinha da TI, Adriano de Assis Miranda, de São Paulo. Ficha técnica do jogo. Muito bem, tá aí então, 9 da noite, mais 23 minutos para a Prone Alimentos. Você conferiu a ficha técnica do jogo Guarani e Botafogo. Aí sim, Wagner Ferreira, mais uma palhinha aí, tudo definido, os dois times já escalados, já vindo pro gramado, se preparando ali, todas as luzes apagadas, os refletores, uma grande festa ali no estádio Brinco de Princesa. A gente espera que a chuva não venha tão forte para atrapalhar, né, Wagner? A moldura do espetáculo está preparada, né? O Guarani trabalha muito bem esse aspecto aí para envolver o torcedor. E desde que a iluminação foi inaugurada, né, iluminação LED, aí os DJs aí, deixando o panorama assim bem à vontade para o torcedor acompanhar a partida. Bem, com relação ao time, é o melhor Guarani do momento. Eu diria que se o Bruninho tivesse em condições, com o Regis ali na posição que ele vai jogar hoje, Bruninho aberto na ponta, seria o ideal. Mas já que o Bruninho vem com essa suposta contusão aí, temos que acreditar na informação do departamento médico, então é a formação ideal no momento.
E é bom que o Guarani decida com esse time, porque os jogadores do banco de reservas, se tiverem que entrar, vão entrar para compor, não para melhorar o rendimento. Porque vejam bem que a categoria de um e de outro, do titular e do reserva, não é a mesma, entendeu? Então tem que o Guarani aproveitar enquanto esses jogadores tiverem condições para definir a partida sem precisar das substituições. Pelo lado do Botafogo, tem jogadores perigosos, esse Osman é um formiguinha, ele joga com a 10, mas tá pisando na área toda hora para finalizar, faz gol de cabeça. Tem esse menino aí que faz os gols bonitos, né? O Madruga, gol de bicicleta, gol do meio da rua, mas hoje não vai acontecer nada disso. E espero que, então, que o Guarani faça prevalecer os seus fatores aí, campo, torcida, melhor posicionado na tabela do campeonato, para conseguir a vitória. Ô Ney, e amigos, né? Que camisa maravilhosa, lógico, né? Que tem aí a turma, né? Até a metade que gosta, que não gosta. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu estou apaixonado com esse novo manto do Guarani. Que coisa linda. Lógico, o presida não pode não gostar. O Claudinei falou que ainda vai ver, a gente se gosta ou não gosta. O Lucas falou que gostou, né? Que camisa linda essa camisa azul. Gente, eu vou falar pra você. Eu só faço uma ressalva aí com relação ao distintivo. Desconfiguraram, né? O distintivo do Guarani. Não tem a cidade e não tem o ano de fundação. O Albert disse que tem um detalhe na camisa, isso na parte de trás, né, na parte da gola, na parte traseira, tem o ano da fundação, 2/4 de 1911. Dentro dos quadradinhos, se você olhar dentro da camisa azul, né, que você não sei como seria esse nome aqui, desse trem aqui, mas na camisa azul tem a bandeira do Brasil, tem a bandeira da Alemanha, porque tem também um descendente alemão, né? E 11 são descendência italiana. Por isso, né, por conta disso, essa camisa é alusão aos os fundadores da época. E o que mais, presidente, que você queria saber da camisa? Com relação à cidade, né? O Guarani é de Campinas, pô. Então o distintivo está bem divisível, Campinas. Agora, se é uma promoção momentânea, vai voltar ao que estava antes, tudo bem, então tranquilo. Não é uma mudança definitiva. Isso, exatamente, é o terceiro uniforme, né? E a informação é que só contra o Londrina que não haverá a utilização desse uniforme. E o detalhe aí em dourado, né? E outra, assim, né? À primeira vista parece ser emborrachado o símbolo do Guarani, assim. Eu vou falar pra vocês, gente, de verdade, de coração mesmo, meu 13º, ele já tem rumo. Eu vou comprar uma camisa, essa aí eu vou ter que comprar, não tem jeito. E outra, disponibilizaram 2.000 camisas, né, no Guarani Store, né, e ali tinham filas para poder entrar e, assim, parece que a turma lá tem gente que ficou sem a camisa. Não chegou a verde ainda, hein, só semana que vem. Que linda camisa. Legal, Wagner. Tá aí, então, uma inovação, é o momento, né, de que você falou, de aproveitar o momento para lançar um uniforme, e é uma outra fonte de renda para o time também vender as camisas, né. Fonte de renda, claro, é marketing, é merchan, né? Agora é o seguinte, Claudinei, um internauta aí disse que Guarani é verde e branco e não tem que mudar. Agora, não é privilégio do Guarani. Corinthians não faz isso, o Santos não faz isso, o Santos é branco, a vida inteira joga de azul. Jogou de amarelo, né? Não, o Santos agora, essa última partida foi aos japoneses, né? A cultura... Isso. Não foi? Nipônica, obrigado, Ney. Então, assim, lógico, imagine só, 2.000 camisas, ao preço mais ou menos da camisa aí, ó, com desconto para o sócio torcedor, R$260. Só fazer as contas aí. Então, é a maneira, né, de se fazer. O Corinthians do preto e branco jogou de amarelo, né, Wagner Ferreira? O próprio Palmeiras, né, jogando de aquele amarelo ovo, né? Você também tem uma camisa também que parecia o que? Aquele Guaraná Jesus, né? Aquele outro que ele jogou, né, azul e branco, né? Né? Quem? O Palmeiras. Não, na verdade o internauta eu vi falando que estava jogando com chá revelação, né? Também, podia ser, daqui a pouco falando em chá revelação, a gente também tem chá revelação, né? Eu já sei o sexo, hein? Você já sabe? Já. Não é, né? Eu também. Não, ninguém sabe nada. Vocês que estão aí, ó, Jamila, se vira com a família aí, vai ter que aguardar aí, quem estiver esperando e tá acompanhando. Agora o Albert abriu um esquema aqui que você que quer revelar o sexo do bebê, você faz... Chá Revelação FI. Tem tantas maneiras de fazer chá revelação que agora o Albert inventou mais uma através do rádio. Você reúne a família... E fica esperando exatamente, vocês assistem, né? Aqui a jornada compartilha, outra coisa. Tem compartilhamento e mostrar aqui pra estar compartilhando. E aqui a gente faz aqui o Chá Revelação FI.
Então, verdade. quer dizer que não precisa esperar para saber se o sapatinho é azul ou cor-de-rosa. Não, vai saber nas ondas do rádio. É brincadeira, e é verdade mesmo. Isso aí não é brincadeira, é verdade. Tá todo mundo lá querendo matar ele. Mas falou que vai ser aqui, no futebol interior. Tá certo, tá então uma nova modalidade para você. Legal, são 9h29, já vai começar o jogo, mas rapidamente aqui a Ponte Preta entra em campo, já está em campo em Novo Horizonte para enfrentar a equipe do Novo Horizontino. Deixa eu passar aqui a escalação da Macaca que pega o Novo Horizontino. Kaique França, o Everton, Fábio Sanches, Edson e Arthur, Felipinho, Leonaldi e Amaral, Gabriel Santiago, Eliel e Gé. Esse é o time da Ponte Preta para enfrentar a equipe do Novo Horizontino. O jogo está começando no mesmo horário e a gente vai estar acompanhando aqui, estará acompanhando a escalação também do Novo Horizontino. Jordi, Líger, Giovanni, Douglas Baggio, Ailon Rômulo, Adriano, Marlon, César Martins, Rodolfo e William Lepô. Tá, então, as escalações do jogo que a gente vai estar acompanhando aqui entre Ponte Preta e Novo Horizontino. Agora, 9h30, tudo pronto no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E ele vem para transmitir 90 minutos, mais os acréscimos de emoção aqui nos canais Futebol Interior. Ele é quem, Bolacha? Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria é narrar. Tô aqui feliz da vida nos canais Futebol Interior até minha jornada terminar. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor brasileiro espalhado no Brasil, no mundo inteiro. Alô, você de Campinas, você de Americana, Arthur Nogueira, todas as cidades da região metropolitana. Alô, você ligado e conectado também na Rádio Futebol na Canela. TLF, hein? Thiago Lopes de Faria também conosco na retransmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Tem 73 simultâneos. Quando a gente saiu pro segundo intervalo, viu, Martim? Tinha 150. Então, galera, vamos subir essa audiência aí, família. Vamos subir essa audiência. Curta, compartilhe e comente. Contigo sempre nós somos muito mais fortes. Guarani todo de azul. Guarani todo de azul. Camisas azuis com detalhes em dourado. Um uniforme alternativo. Terceiro uniforme. O Claudinei Costa, ouvindo o ponto eletrônico aqui, parece que temos alguém lá no Brinco de Ouro daqui a pouquinho para entrar conosco, hein? É o Eduardo Toletino, nosso repórter itinerante lá no Brinco de Ouro da Princesa, trazendo todas as informações. Vai rolar o melão, vai começar a emoção, aquela última corrente pra frente. Jogadores do Botafogo, com seu uniforme tradicional. O Botafogo com seu uniforme tradicional, camisa branca com a faixa vermelha e preta na altura do peito, sendo respeitado agora 1 minuto de silêncio. O Albert Cavalcante já coloca o seu cocar, o senhor Maguielson Lima Barbosa vai autorizar o início do jogo. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, da sua Smart TV. O time do Botafogo, por sua vez, do lado direito do seu computador, do seu smartphone, da sua Smart TV. Vai começar o jogo, a cena pertencente à equipe do Pantera. Boa sorte, Guarani, em busca de 3 pontos importantíssimos para esta briga pelo G4, pelo sonho do acesso. O verde, apesar de jogar de azul, a cor do Guarani é verde, a verde é a cor da esperança. Trila, o apito, árbitro apita. Maguielson Lima Barbosa, tá rolando, tá valendo. Boa sorte, Bugrão. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte boletão. Vem comigo, família. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, no mundo, curtir a primeira etapa de Guarani, Botafogo e Guarani, Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani toma posse da bola na metade do campo. Bruno Mendes na tabela curta com Regis. A devolução de bola não foi boa. Retoma a posse de bola, a equipe do Botafogo com Madruga. Dorme no ponto, perde a posse da bola. Vai pro chão, árbitro marca a falta. Era o lance do Bruno Mendes, envolvendo ali o camisa meia dúzia, Patrick Bray. Foi pro chão, à esquerda do time do Pantera. Primeira falta do jogo com 36 segundos de partida, Albertinho. Vai moscando na frente do Bruno Mendes. O Guarani quer jogo. O Botafogo indo pra trás, o Guarani indo pra frente. É assim que nós queremos a informação para Bebidas Poti. Com pegada, com intensidade, com agressividade, vem pra cima, Bugrão. Bola levantada, sobe e desce, volta de graça pra equipe do Botafogo no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250 0410. ST Soldas e Abrasivos.
Lateral, bola pro time do Botafogo, campo de defesa, vem pra fazer o manejo, o Patrick Bray faz o lançamento, a bola chega na intermediária, no peito de Bruno José, bota na frente, tentou ganhar a parada em cima do Osman, que toma a posse da bola, volta com o Patrick Bray, que manda pra frente, a bola sobe e desce, cai com o Toró, o último toque na bola do jogador do Botafogo, portanto o lateral para o Guarani, posse de bola em favor do Bugre, todo de azul, Guarani, camisa comemorativa, a fundação do time do Guarani, Guarani Futebol Clube fundado em 2 de... Como é que é, Albert? 2 de abril de 1911. Sai jogando o time do Guarani, campo de defesa, domina a posse de bola, Alan Santos. Lucas. Fala, Claudio Nicossi. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande menininho Mário Celso, lá em São Alô, Francisco garotinho. do Sul. Aí, Mário. Tá curtindo a gente aqui, diz que o Guarani vence 3-1. E pode pintar o primeiro gol agora, Bruno José bota na frente, vai pro chão, é falta nele! Falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta pro Guarani pela ponta direita, falta perigosa em favor do Bugre, Albertinho. Quer jogo, Brugão, hein? Quer jogo. Pelo lado direito ali, o Bruno José dominou ali, recebeu a pancada por baixo, hein? O Toró bateu por baixo, pelo lado direito, pela ponta direita ali, poucos passos, hein, da grande área, pelo lado direito. Quem sabe agora, Lucas de Souza, ali o camisa número 6, o Mike chega na bola, ali o Diogo Matheus chega ali na bola, quem sabe agora o primeiro gol do Bugrão. Quem sabe agora na bola parada, na perna esquerda, mágica de Mike, ou na perna direita, certeira de Diogo Matheus, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa do Botafogo, todo mundo na boca do gol, na marca de 2:45 da primeira etapa, Diogo Matheus, cama levantada, jogada ensaiada da equipe do Bugre, passa na bola Mike, vem Diogo Matheus, vem direto, a bola explode na zaga, volta para a equipe do Guarani pela meia esquerda, Regis domina, carrega na contramão, volta a jogada na intermediária com o Matheus Bueno domina, carteia o jogo, solta a bola pela ponta direita com o Mike, olha onde tá o Mike, fechando pela ponta direita no rebote da falta, domina, traz por dentro, volta a jogada com o Matheus Bueno domina, pensa, olha, procura alguém para jogar, Fidel penteia, da esquerda para a direita, vira a jogada com o Matheus Barbosa, troca passes, roda a bola no Bugre, carteia o jogo, Matheus Bueno é o último homem, tem que tomar cuidado, tem que tomar atenção, abriu pela ponta direita, já se reposiciona a defesa do Guarani, sai jogando no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Trabalho de Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Guarani com a posse da bola no campo de defesa, Diogo Matheus domina, abre bola pela ponta direita com Bruno José, linha lateral dos treinadores, bem pertinho do Marcelo Chamusca, soltou para Diogo Matheus na tabela curta, bonita jogada, Matheus Barbosa de primeira com Bruno José, na devolução pelo corredor pela ponta direita, dá certo o lance, protegeu a jogada Bruno Mendes, esticou para Matheus Barbosa de primeira, tentou o passe com Diogo Matheus, a bola bate na marcação, tira no peito, na raça, Bruno Mendes toma a posse da bola, carregou na contramão, foi pro chão, é falta nele! Falta do Patrick Bray de novo em cima do Bruno Mendes. O Albert Cavalcante, é o seguinte, hein? Essa disputa Bruno Mendes e Patrick Bray com 4 minutos de jogo. Bruno Mendes levando vantagem em cima do ala esquerda do time do Pantera. 2-0 pra nós, né? Ali 2 pancadas do Patrick Bray em cima dele, hein? Do Bruno Mendes. Vem protegendo bem a bola. Quer jogo, homem. Mais uma vez a falta pelo lado direito. Lucas de Souza e amigos, hein? Parece que por ali é o mapa da mina para o Guarani abrir o placar. A informação para aí, Atacado. A primeira falta bateu na barreira, na cobrança do Diogo Matheus. Quem sabe agora na segunda um pouco mais para a direita. Mike na perna esquerda, mágica na perna direita, certeira de Diogo Matheus. Capricha aí, Guarani, vem Mike agora na perna esquerda, levantamento, a bola fechada, passou por todo mundo, desvia na defesa, fica viva dentro do tumulto, afasta Patrick Bray, ajudando a defesa na entrada da grande área, afasta o perigo. Vai lá, Claudio Nicossi. Legal, Lucas de Souza, vamos manter o nosso primeiro contato com o nosso repórter lá no Brinco de Ouro, Eduardo Tolentino. Clima no Brinco aí, Eduardo, boa noite. Boa noite, Claudinei, boa noite, amigo ligado nos canais Futebol Interior e na Rádio Ciência FM, aqui no Brinco de Ouro. Olha, muita gente com a camisa azul já, viu? Tô olhando aqui no tobogã inferior, um mar azul misturado com verde, tá bonito o Brinco de Ouro da Princesa, mesmo com chuva. A galera compareceu, evidentemente que nos setores cobertos, é onde se concentra mais o público da nação bugrina, mas um bom público, vamos dizer assim, né, para um dia de chuva nesta sexta-feira aqui no Brinco de Ouro da Princesa Guarani, tentando voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. A galera que está aqui está apoiando, tá bonita a festa, está fazendo barulho o torcedor do Guarani, Claudinei. Legal, este Lucas de Souza, Eduardo Tolentino, no local do jogo, no Brinco, ele acompanhando tudo que acontece lá no gramado e depois também na coletiva
do Humberto Louser. E vem Bugrão pela ponta, grande Dudu, lá no Brinco de Ouro em loco, hein? Acompanhando mais um show de transmissão, mais um jogão de bola do Bugre no Brinco de Ouro. Lateral, bola Guarani no campo de ataque, Matheus Barbosa tentou passe de primeira, afasta Patrick Bray. Rebote volta pela meia, Mantuan ajeita a jogada, a bola se perde em lateral para o Guarani. Não tem saída de bola, o time do Botafogo se enrola na saída, o Guarani pressiona a saída de bola do time do Botafogo, não deixa o Pantera jogar. Lateral cobrado do Bruno Mendes, ajeita de primeira com o Diogo Matheus, de primeira com o Matheus Barbosa, de primeira com o Bruno Mendes, na perna esquerda, bateu em cima da marcação. Tem rebote na direita, Diogo Matheus olhou pra dentro da área, levantou na boca da botija, a bola fechada, sobe, afasta o perigo, Diogo Silva. A bola sobe e desce, Matheus Barbosa briga pelo perigo, tira do jeito que dá Toró. Pressão total do Guarani nesse começo de jogo, Albert Cavalcante. É o Guarani em cima, né? Pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Guarani vai tocando a bola, meu Deus do céu, essa bola recuada pelo Pegorari, chega até a arrepiar, mas o Guarani vai pra cima, vai marcando o território, o Botafogo só vai se defendendo. A informação para Chimozão do Mega Sorte Loterias. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Tem que pressionar, Guarani, tem que pressionar, botar os caras no campo de defesa, flechada neles, Bugrão pra cima do Pantera. Desce a ladeira, vem Bugre pro campo de ataque, domina a parada lá pela ponta esquerda, Lucão, passa a metade do campo, olha onde tá o zagueiro do Bugre. Para, pensa, pisa, olha, Firula penteia, cartiu o jogo, congela a parada, soltou pra Mike tenta o passe no corredor buscando o João Vitor, a bola bate na marcação, vai fora. Novo lateral para o Guarani pela ponta esquerda, campo de ataque intermediário ofensiva. Mike balança o esqueleto, faz o manejo, volta a jogada com o Lucão lá pela meia, domina a parada, Alan Santos, Alan, lá pela meia direita, acionou o Diogo Matheus, que engata a primeira, segunda marcha, já vem o Guarani na velocidade, Diogo Matheus, levantou a bola fechada na boca do Budi, já tira a defesa, rebote é do Regis, não tem o domínio da bola, afasta, tira a defesa do time do Botafogo com o Tássio, a bola sobe e desce, cai com o Toró tentou domínio, a bola bateu, rebateu, voltou com o Osman, ele é perigoso, Osman, foi pro chão, falta nele, jogo parado, recebeu a carga do Diogo Matheus, falta para a equipe do Botafogo pela esquerda, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. 113 simultâneos, eu quero mais, família Bugrina, vamos bater 150, eu quero 150 nesse primeiro tempo. Vem Botafogo, sai jogando pelo lado esquerdo do campo de defesa, quem domina a parada é o quarto zagueiro Márcio, zagueiro pela esquerda, tentou botar na frente, Matheus Barbosa, esperto, dá o carrinho por baixo, faz o desarme, a bola vai pela linha de lado, novo lateral para a equipe do Botafogo pro lado esquerdo, secadores ligados, o cocar do Albert já na cabeça e tem jogador do Botafogo caído no chão aí, Albert. Já começou ali, já a funcionar, já tem jogador caído sem querer ali, o camisa número 6, né? O Patrick Bray, hein? Ali, após a dividida, ele fez a falta no Matheus Bueno, o Matheus Bueno acabou dando um golpe de karatê sem querer, né? Acabou chutando, né? Rolou, né? Acabou acertando ali o pulso do camisa número 6, Patrick Bray. Falta marcada, acho que a favor do Guarani, né? Não foi nada, foi um acidente de trabalho. Ali, ó, ele vai mostrando ali a mão ali, pegou ali no meu dedinho. Doeu, hein? Tá chovendo ali. Quando o Toró chega ali e fala assim, tô tomando chuva, o Toró tomando chuva. Chega a ser até engraçado, mas não, ele marcou somente lateral. A informação para Pig Chicken, torresmo e frango frito. Lateral cobrado, Botafogo no campo de ataque. Alan Santos, sério, manda pra frente. A bola sobe e desce, cai no campo de defesa do time do Botafogo. Toca de cabeça, Diogo Silva, volta tudo lá com o goleirão Matheus Albino. É bom goleiro Matheus Albino. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Chimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola do Guarani, campo de defesa, quem domina a parada, Matheus Bueno, pede pra alguém se movimentar, tem que se movimentar, Guarani, tem que sair da posição pra dar opção de passe. Bola na meia direita, campo de defesa, Diogo Matheus é quem domina, tabela curta com o Matheus Barbosa, volta a jogada com o Diogo Matheus, volta o lance com o Matheus Barbosa, 2 toques na bola, volta tudo com o goleirão Pegorari, 10 minutos, você ouve a mesa digital do Bolacha, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Para 129 simultâneos, Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao foco do espetáculo, por enquanto 0 para lá e 0 para cá, Claudinei Cossi. Legal, em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Ponte Preta 0-0, mais cedo o Sport perdeu para o Ceará por 2-1. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Wagner Ferreira, 10h50 da primeira etapa e o jogo. Bem, só tá dando Guarani, né? O Botafogo se defende. Agora tô estranhando que a bola não tá passando muito nos pés do Regis. É ele que é o cara pensante aí para distribuir o jogo. O Guarani abusa muito aqui pela direita. Abusa não, acho que é o correto. Caminha por ali, o Albert até já levantou essa bola aí. O Matheus Bueno tá muito bem, o Diogo Matheus tá muito bem aqui, apoiando o Bruno José. Então acho que é aqui pela beirada do campo o caminho das pedras pro Guarani. E vem Botafogo, tentativa de saída de bola de Patrick Bray. Bate, rebate, a bola volta no meio pra Mantua, que volta tudo no campo de defesa. Quem domina a parada é o camisa 4 Márcio, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 9,89, 73, 12,60. Pig e Chicken. Pig Chicken, que beleza. Você gosta de torresmo, Albert? Eu Frango gosto. assado, Não, frango frito. Eu gosto de pig e chicken. Ah, tá esperto, hein? Gostou, né? Muito bom. 12 hein? minutos da primeira etapa, tentou o primeiro ataque, o time do Botafogo. A bola bateu, rebateu nos bancos, só tiro de meta pro Bugre, Albert. É, o Botafogo, né? Timidamente vai tentando. Mas a zaga do Guarani, sabe, né? Ali hoje tá todo mundo ali, né? Concentrado. Só não gosta dessa bola atrasada de novo pro Pegorari. Esse famoso tuk-tuk, né? Que me deixa louco. Mas o Guarani vai evoluindo. É o tuk-tuk que te deixa louco. Nossa, cara, é o tuk-tuk. Não tem o tic-tac do meu coração.Esse é o tuk-tuk que me deixa louco. Tá certo. A informação para a Pizzeria Papagaio. O repórter que mais tem bordões no rádio esportivo mundial, este é Albert Cavalcante. Tá. Muito prazer. Vem Guarani lá pela ponta esquerda, Lucão. 2 toques na bola, acelera o jogo lá pela ponta esquerda, no corredor pra Mike. Sai da esquerda, vem pro centro, traz a jogada por dentro, volta o lance com o Lucão. Lucão domina a cabeça erguida do quarto zagueiro do Bugre, solta a jogada pelo meio com o Matheus Bueno, o carteador. Soltou de lado pra Diogo Matheus apoiando por dentro. Diogo Matheus domina, tá marcado, volta a jogada. Volta o lance com Alan Santos. Alan Santos, 2 tapas na bola, achou pela ponta esquerda, Lucão passa a metade do campo, encara a marcação do camisa 8, Tarek. Lançamento no ponto futuro, boa bola pra João Vitor, se chegar periga, a bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta. Tiro de meta em favor do Botafogo, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos, 98250 0410. ST Soldas e Abrasivos. Ô, Lucas. Vai lá, Albert. O scout do jogo. O scouting do primeiro tempo. do jogo, né? Por enquanto, aos 13 minutos do primeiro tempo, 72% de posse de bola para o Guarani, 28% para o Botafogo. Olha só, hein? Domínio territorial total do Guarani. Exatamente. Finalizações, 2-0. Já estamos bom, hein? Chutes travados. Pode ser o placar do jogo, hein? Anotem. É 3, eu quero 3. 3. Vamos lá, faltas, né? 2 para o Guarani e 3 para o Botafogo. Escanteios. Presida, se eu tiver errado, você me corrija. 0-0. A informação para Rose Piso. Trabalho de bola do time do Guarani, campo de defesa, Alan Santos domina. Na ponta direita, campo de defesa, ele solta a jogada com o Diogo Matheus. Vai lá, Cláudio Necossi. É, no Facebook, o Leandro Sérgio Chicão mandando boa noite aqui para o Albert Cavalcante. Beijo, tio. Beijo, padrinho. Tadeu Mangano, boa noite, Futebol Interior. Praia Grande. Marcelino Fernandes também com a gente. O Pablito Leon, muita apreensão. Ótima transmissão. E Guarani no ataque, Bruno José na ponta direita, encara a marcação do Patrick Ribeiro, leva no fundo ainda Bruno José. Mais um drible, acabou segurando demais a posse da bola. Foi pro chão, a arbitragem da sua saída de bola em favor do time do Botafogo. Posse de bola pro Pantera, completa aí o Cláudio Nicossi. É, legal, Pablito Leão então, muita apreensão, ótima transmissão. E o Marcelino Fernandes, que tá lá no brinco, dizendo que o Matheus Barbosa não fica no meio e deixa um buraco no meio campo. É, a visão de quem está lá no brinco de ouro da princesa, assim como Eduardo Toletino, que daqui a pouco volta na nossa transmissão. E aqui quem volta para ataque é Guarani, Bruno Mendes para João Vitor, lindo chapéu, de cabeça buscando Regis, aparece a marcação, tira Erickson, rebote em volta do Bugrão, Matheus Barbosa, é briga para todo lado, é perna para quem te quer no meio, Matheus Bueno brigou, foi desarmado, tira a defesa do Botafogo, rebote em volta pela direita com Tássio, esticou na ponta direita, boa bola para Guilherme Madruga, ele bate bem na bola,
bola, soltou no meio na entrada da área pra Toró. Parece um corte providencial do Matheus Bueno. Ele que participou do lance no ataque, deu um pique de 100 metros, chegou no campo de defesa, salva a pátria do Bugre aí, porque a bola chegava com perigo pro Toró, Alberti. O Botafogo chega pouco, mas quando chega com aquela dificuldade, né? Mas agora não. Agora foi uma espetada rápida, a bola da direita pra esquerda, né? No meio da grande área, ali o cruzamento ali, o Matheus Bueno lá na frente, deu combate atrás, acabou desviando ali nas mãos do Pegorari. Olha, eu vou falar pra você, hein, o Botafogo parece que é bobo, mas não é bobo não. A informação para restaurante do Dadá. Bola lançada longa, vai direto nas mãos do goleiro Matheus Albino. Vai lá, o Wagner Ferreira. Só registrando então uma mensagem que acaba de mandar aí meu cunhado, o Tadeu Mangano, lá direto da Praia Grande. Ele acaba de chegar da Irlanda, ficou 2 ou 3 meses lá com o filho dele lá na Irlanda e voltou quase que falando inglês, esquecendo português. Falando inglês e gaélico, né? Que são as línguas as línguas mães lá da Irlanda. Gaélico. Você já viu o futebol gaélico? Que é um esporte... botão? Não. Futebol gaélico Vai, Albert, te mete, Albert. É uma modalidade da qual você joga futebol normal, mas você pode pegar a bola com a mão e chutar. É sensacional. Deixar quieto, viu, Albert? Aí como é que é o negócio? Carnais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Abraçando aqui Galac 35, alô, fala El Cardio, Sport Check na web lá em Ubatuba, fala Roger Augusto, Hélio Fonseca, também Flecha Verde, sempre conosco, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Desce a ladeira, vem Botafogo pela ponta direita, que domina a parada é Tássio, Tássio estica a jogada mais à frente, quem faz o domínio é Tarek, lançamento no ponto futuro, buscando o Toró, dominou a entrada da área, atenção, abriu pela ponta esquerda com Patrick Bray, olhou para dentro da grande área, cruzamento, fechou Osman de cabeça pra fora do gol! Primeira boa chegada dos homens pela ponta esquerda. Troca de passes de pé em pé, veio o time do Pantera. Dominou, Toró, esticou pra Patrick Bray. Cruzamento veio na medida Osman. O cabeludinho Osman é perigoso. Tocou de cabeça, ganhou do Lucão. A bola passou à direita na meta do Pegorari aí, Alberti. Ali o Toró, né? O Toró, que é um jogador que normalmente ele faz a ponta, ele apareceu no meio. E ali o Patrick Bray, pelo lado esquerdo. E o Pegorari tomou cartão amarelo. Exatamente, o Pegorari. Ei, Pegorari. Não tava pendurado, não. Aqui, eu vou passar daqui a pouco. Meu Deus, o Pegorari. O Pegorari tomou cartão amarelo. E cartão amarelo pro Osman também, viu, Albert? Parece que teve ali um entreveiro. Teve um entreveiro, exatamente. Mas o que aconteceu? Após ali, né, a conclusão do Osman de cabeça, o Pegorari foi tentar sair correndo, né, foi tentar sair jogando. Na verdade, o cartão amarelo foi pro Pegorari, que empurra o Madruga, e o Madruga, por ter feito cera, tomou cartão amarelo também. Pegorari estava pendurado e tá fora do próximo jogo, viu, Albert? Exatamente, o Pegorari, vou passar os pendurados, né, da equipe do Guarani, mas também o seu Madruga também esperou o contato. Cadê o seu barriga pra cobrar o Madruga, hein, meu? Vou chamar a dona Florinda aí, você vai ver só. Mas vamos lá. Cartão amarelo para o Pegorari. A informação para a construtora Patriota. 2 cartões amarelos, um pro Pegorari e um pro seu Madruga aí, viu, Wagner Ferreira? Um interveiro ali, discussão. Aliás, o Pegorari deu um empurrão no jogador do Botafogo, que estava, né, atrapalhando a cobrança do retorno da bola. Aí o Osman foi tirar satisfação lá, os dois discutiram, aí cartão amarelo pros dois e estamos conversados. Estamos conversados, mas aqui não tá nada conversado. Esse ataque do Botafogo perigoso. Bola pelo meio, carrinho duro do Diego Matheus em cima do Tarek, falta. Falta marcada, jogo parado, tá parado o jogo de novo, falta pro time do Botafogo na metade do campo, a falta do Diogo Matheus em cima do Mantuan, entrada por cima da bola aí do capitão do Bugre aí, Alberti. E foi uma falta forte, né, entrou por cima, né, e ali acabou acertando o Diogo Matheus e os pendurados do Guarani, hein, ó. Vamos lá. Pegorari, Mike, Kaique, Alan Santos, Bruninho, Bruno José, João Vitor, o Derek, o Bruno Mendes e o técnico Humberto Louser. Quando ali, o camisa número 9, né? O Guilherme Mantuan caiu, porque o carrinho do Diogo Matheus foi forte, hein? Lucas. Vai lá, Claudinei Corsi. Vou mandar um abraço aqui pro Japão, né? Não dá para saber o nome aqui, porque ele escreveu em kanji aqui e a gente não consegue ler. Mas está lá curtindo direto de Iwata, no Japão. Vamos subir Bugre. Que beleza, não sei, hein? Se é aquele... Será que é da família lá do Shotoku Maccabi? Do Shotoku, não sei se é o Shotoku, mas tá em kanji aqui. Fica difícil da gente ler aqui. Muito bem. Aliás, você falou, tá escrito em kanji. É uma das variações da escrita japonesa, né? Você tem... Hiragana, katakana e kanji. E kanji, que beleza, hein? Bacana. Aqui é uma aula de história, geografia. Vamos que vamos. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa
Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Ô, Lucas. Vai lá, Claudinei Corsi. E se você quiser um pouquinho mais, de 1 a 10 em japonês, né? Ichini Sanchi Goroko Chichihachi Kyuju. Muito bem, depois põe no tradutor aí pra nós, viu? Quer discutir com o Claudinei? Não dá, no japonês não dá. Ô, Albert, o jogo tá parado ainda, entrada forte do Diogo Matheus. Não sei se vai ter... Ainda bem que o VAR não chamou. Hein? É, rapaz. Então, mas eu O Mantuan tá mostrando a canela, Exatamente. né? Enfim, aí, Albert. Pra mim foi o seguinte, se ele for no VAR, ele vai expulsar o Diogo Matheus. Na boa, porque assim, por mais que o... Mas a arbitragem viu, não viu? A arbitragem viu, porém, entretanto, você sabe, né? A arbitragem... Pelo jeito ele não vai chamar o VAR, deu uma sorte, Não, deu uma sorte mesmo. Diogo Matheus. Ele foi no carrinho, é verdade que o gramado está molhado, né? Mas ali a pancada... E não precisa disso, né? Ô, Diogo Matheus, você é capitão do Guarani. Mas, olha só, então, mas tá lá, tá a marca da chuteira na canela do Mantuan. Exatamente, mas o Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal... Agora ele foi parceiro, hein? É, nossa, parceiro, né? Não foi nada, foi do jogo, né? Ali ele tá dizendo ali que o Mantuan acabou acertando as travas da chuteira. Não houve maldade na entrada do Diogo Matheus. Houve sim uma força temerária por parte do Diogo Matheus, que tem por essa característica, né? Mas enfim, secadores ligados para não deixar ninguém ser expulso. Sai jogando o time do Botafogo pelo lado esquerdo do campo de ataque. Tarek volta, jogada no campo de defesa. Quem domina a parada é Diogo Silva. Na ponta direita ele solta a parada com Erickson encara a marcação de Regis. Regis em cima dele, marca forte, faz o lançamento. Erickson, a bola se perde, fica na quarta zaga do Bugre. Lucão pede a saída de Pegorari, volta a jogada com o goleiro do Guarani, tá pressionado. Abriu pela esquerda com o Mike. Mike dominou, evita a saída. Lindo chapéu. Deixou o Mantuan falando sozinho, botou na frente. Quero ver para agora. Ainda Mike domina, vai pro chão, falta. Cadê o amarelo agora? Falta do Tarek em cima do Mike, chega da forte do camisa 5 em cima do camisa meia dúzia do Guarani, Albert. Então, aí que acontece, né? O Guarani, quem tá perdendo nessa é o Guarani, que o Guarani, o Mike deu um chapéu. Meu Deus, que chapéu, não hein? vem de garfo que hoje é sopa, amigo. Ele deu um chapelaço, né, no camisa número 5. O Tarek ficou bravo de ter tomado chapéu, o Tarek tomou um chapelaço e ele depois deu um pisão. Ali, ó, deu um bico, né, por baixo, no tornozelo, né, tornozelo esquerdo do Mike, está ali se contorcendo de dor, e ali alguns jogadores do Guarani foram pra cima dele. Ali, cartão amarelo. Amarelou. Amarelou é o 5 dias e 3 noites quarto depois. amarelo. O Tarek, exatamente. Vai lá, Claudinei Corsi. Lucas, aqui uma pergunta do Galac 35, né? Isso. É aquele nosso ouvinte, né, internauta? Isso, exatamente. Qual que é o desenho hoje, Lucas? Hoje é o Piu Piu na versão Frankenstein, né? Teve um episódio aí do Looney Tunes que o Piu Piu vira o Frankenstein. É Halloween, né? É, Halloween. Ele diz aqui, comentaristas, esse tal de Mantuan é aquele que jogou pelo Timão? É o próprio Guilherme Mantuan, revelado nas categorias de base do Corinthians. 23 minutos deste primeiro tempo passa, o tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corsi. Lá em Novo Horizonte, primeiro tempo também de bola rolando, Novo Horizontino 0, Ponte Preta 0. E amanhã, 15h30, tem Criciúma e Sampaio Correia. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato, aqui feliz da vida nos canais Futebol Interior, acompanhando o ataque do Pantera. Lá pela ponta direita com Tássio, força a barra, arbitragem para o jogo da falta. Da falta e falta em cima do Osman, lá pela ponta direita, falta Lucas, em favor do Pantera. Vai lá, Claudinei Corsi. O nosso ouvinte lá do Japão, aqui no Facebook, ele falou, é o Carlinhos. Carlinhos, tá certo. Não ia ler nunca isso aí. Até ele deu risada. Muito bem. Presidente Wagner Ferreira, 24 da primeira etapa, não tô gostando do Guarani não, hein? O Guarani deu uma bafa no começo, né? Se esbarrou na defesa do Botafogo. O Botafogo foi soltando suas manguinhas, né? Já criou 2 chances. Tem uma bola parada agora perigosa ali pelo lado direito, teve uma cabeçada do Osman. Então não pode dar esse vacilo. Não pode. Vejam bem, o Regis está muito discreto, o João Vitor não pegou na bola até aqui. Então o Lousa tem que dar uma ajeitada no time. Vamos aí, lá, Guarani. Vamos entrar no jogo. Falta para os caras lá pela direita, falta para o time do Pantera aí, ô Albert. Falta perigosa que já vai ser cobrada uma bola na área. Veio para cobrança, Tássio, levantamento na boca da Mudinha, bola no segundo pau, sobe, tira a defesa do Bugre. Rebote voltou para o lado esquerdo, o Patrick Bray brigou pela pilota. A arbitragem não deu falta em cima do Bruno José, deu só
lateral em favor do Botafogo aí, Albertinho. Pra mim foi falta, né? Bola dividida, ali o Bruno José chegou primeiro, né? Que o Patrick Bray, porém, entretanto, o juizão mandou seguir. Agora vai ser, né? Aquela lateral, né? No campo latereio, de ataque, né? Vai mandar aquele famoso latereio, Lucas Souza. Lateral com escanteio, vai pintar o levantamento, a bola vem alta, sobe Osman, sobe pra tocar de cabeça, tira do jeito que tá Alan Santos. Rebote e volta com o Patrick Bray, brota na frente, linha de fundo, atenção, Patrick Bray, vem cruzamento, a bola no meio da área, pintou o domínio do Madruga, sai do gol, pegou na área dele e faz a defesa. Madruga, dentro da grande área, apareceu como elemento surpresa no cruzamento do Patrick Bray, que cruza bem na área, quase deu pros caras aí, Albertinho. Primeiro foi o Bruno José, né? Aqui pelo lado esquerdo, ele acabou pedindo falta que não foi marcado. O cruzamento dentro da grande área, passou por toda jogadores da zaga que estavam olhando a bola e não viram ele, né? O seu Madruga, ele chegou por trás da penca, ele chegou por trás como um raio, mas ele não dominou, ele só colocou o pé na bola, a bola acabou sendo amortecida e foi nos braços do Pegorari. Se não, poderia ser aquela famosa chance de perigo que poderia terminar em gol. Segue no Brinco de Ouro, o Guarani 0, Botafogo também 0. A informação para a Construtora Patriota. Vamos acordar, Guarani, vamos acordar que já tem 26 no primeiro tempo. Bola esticada na esquerda para Mike, perde o domínio da bola, vai lá, Claudinei Corsi. Lucas, eu gostaria de falar aqui todas as localidades que tem ouvinte ouvindo a gente aqui na Jornada Esportiva, mas está difícil, viu? Quase 300 acessos simultâneos aqui. Sensacional. Através do Android e também do nosso canal de áudio, mas registrando aqui a audiência internacional nos Estados Unidos, em Portugal, no Japão e também no Uruguai. Aqui 160 simultâneos, vão pra cima, eu quero 200, família. Abraço pro Thiago Lopes de Faria, a galera da Rádio Futebol na Canela, da retransmissão de Guarani e também Botafogo. Toque de cabeça de Bruno José buscando o Regis no comando de ataque, tira a defesa do Pantera. Rebote volta pela ponta esquerda, vai pro chão, Patrick Bray, é falta. Falta marcada, jogo parado, tá caído à esquerda do time do Botafogo de novo aí, Albertinho. Eu não sei se é impressão minha, até mesmo o presidente pode falar, né, bem melhor que nós, né? Mas esse time do Marcelo Chamusca, quando joga contra o Guarani, é sempre dessa maneira. Os jogadores começam a colocar a cabeça na mão dos jogadores, eles acabam enervando os jogadores do Guarani, que não entenderam ainda que o jogo é jogado no Bari Pescado e não pode cair nessa. Mas é o seguinte... Esse Patrick Bray já é a terceira que ele mete a cabeça no braço do Bruno José, meu Deus do céu. Vem aí, Botafogo, lançamento longo, toque de cabeça do Toró, tá nas mãos do Pegorari. O presidente, é o seguinte, tô sentindo o Guarani mal posicionado em campo, o Regis fora de posição, ele tá do lado do Bruno Mendes, a bola nunca vai chegar nele. Ele não tá fazendo a função de armador, não. Ele tá fazendo mais um atacante, um meio atacante, deixando essa função aí que seria a mesma dele. do Bruninho. A do Bruninho e hoje do Bueno. Entendeu? Essa é a função. Mas o meio campo do Guarani não tá bem. Não tá recebendo bola para distribuir o jogo. Então, aquele joguinho irritante que o zagueiro volta pro goleiro. O goleiro bater lá pra frente, voltou a acontecer. Então não tô gostando do Guarani jogando em casa com tudo a favor. Não tá fazendo um bom jogo, pelo menos por enquanto. Só falta a parte Guarani que vem pro campo de ataque. Matheus Barbosa pra Bruno José, dominou, se livrou da marcação. Levantamento, a bola na boca da Botija, passa por todo mundo, passa por toda a decisão da área. Rebote e volta com o Mike pela ponta esquerda, encara a marcação de Tássio. São mais você, Mike. Chama a tabela curta com João Vitor. João Vitor pra cima da marcação, limpou uma, limpou duas, ainda ele passou pra cima da bola, Firula penteia, leva no fundo ainda João Vitor, novo drible, cruzamento, a bola vem fechada, sobe a defesa do Pantera, tira. Rebote e volta Mike no peito na raça, brigou lá em cima. A bola sobrou pra Bruno Mendes, bateu pé direito, a bola sobe e vai fora. Toque de cabeça por cima do Mike, ela quicou no chão, ficou limpa pro Bruno Mendes, que de pé direito bate pro gol, bola sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Botafogo, mas chegou o Guarani com perigo com o Bruno Mendes, Albertinho. É difícil o Guarani chegar, quando chega não pode perder essa oportunidade. A bola foi jogada dentro da grande área, é verdade, ali foi muito inteligente o Matheus Barbosa, ele ganhou no corpo, é verdade, né, do jogador do Botafogo, acabou tirando ele do lance e a bola quicou, né, no gramado, acabou encobrindo o zagueiro do Botafogo, ali o Bruno Mendes, hein? De frente, quis bater ali com muita força, acabou com a bola ganhando altura e foi por cima. Foi por cima do goleirão Matheus Albino, mas se vai pro gol, não sei não, hein? Que foi forte. Quase, o Guarani abre o marcador, segue no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Botafogo também 0. 29 minutos deste primeiro tempo, sai jogando o time do Guarani pela ponta esquerda, recebe a jogada, faz o domínio de bola lá pela canhota, João Vitor volta a jogada na intermediária, campo de defesa com Matheus Bueno domina, carrega, cardia o jogo, Firula penteia, espera alguém se movimentar, lançamento pra Regis, não tem o domínio da bola, perde a posse, Mantuan recupera a bola com Madruga volta, jogada pelo meio, lá pela meia esquerda, quem domina pra Tarek, esticou na ponta esquerda pra Toró, vai passar, feito um raio, Patrick Bray, Toró carregou, invadiu a grande
grande área, atenção, ainda Toró desarmada, a bola voltou com o Patrick Bray, cruzamento, a bola fechada nas mãos de Pegorari. Firme, seguro, faz a defesa, Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. 30 cravados deste primeiro tempo, passa o tempo passa. Você ouviu o toque da mesa digital do Bolacha, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o foco do espetáculo e por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corsi. Lá em Novo Horizonte, segue bola rolando no primeiro tempo, Novo Horizontino 0, Ponte Preta também 0, um pouquinho mais cedo, o Ceará venceu o Sport lá em Fortaleza, no Castelão, por 2-1. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Wagner Ferreira, 31 da primeira etapa e o jogo. Pois é, o Botafogo equilibrou o jogo, né? Já começou a criar algumas chances, teve bolas paradas, teve um cabeceio do Osman, o Guarani respondeu com essa bola do Bruno Mendes, mas é muito pouco diante daquilo que pretende o Guarani. E vem mais Botafogo pela ponta esquerda, Guilherme Mantuan soltou a bola com o Osman, dorme no ponto, perde, pega o rebote, Bruno Mendes, foi desarmada, a bola volta para o time do Pantera, que vem com o Patrick Bray, chamou a tabela curta com o Mantuan, devolveu com o Patrick Bray, soltou na entrada da área para Madruga, por elevação, bola vem alta, toca de cabeça buscando Osman, dominou, pé direito, na bola ela sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Guarani, vai lá, Claudinei Corsi. Abraçando aqui o doutor Sandro Nunes, grande cirurgião aqui da cidade de Campinas. Boa, doutor. Tá ligado com a gente, hein? Boa noite, grande equipe. Estamos sem meio de campo, diz o doutor Sandro aqui. Rapaz, tá difícil a meiuca do Bugre. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Cantor Juanzinho aqui cornetando. O Guarani não consegue dar um chute no gol. Germano já come. Também conosco também JP Utiga. E o Galac 35 pergunta aqui se o Claudinei Corsi speak English, viu, Claudinei Corsi? Rapaz. More or less. Aí, tá vendo? Vai tirando o Claudinei Corsi. Poliglota, Claudinei Corsi. 32,5 da primeira etapa, 0 pra lá e 0 pra cá. Tentativa de lançamento agora do Regis, buscando o Mike, hein, Albert? Pelo amor de Deus, hein? A gente tá esperando aí que o Guarani, que o Regis, né, principalmente, entre na partida, mas tá difícil. Tá difícil, Meu Deus do céu. Eu já vi assim, o Guarani joga bem. Ele toma uns 2, 3 ameaços, ele fica com medo de tomar o gol. E vem Bugre, vem com o Bruno José, passe errado, retoma, posse de bola, Tarek. A bola volta pela meia esquerda, domina no campo de defesa, Márcio manda pra frente, a bola volta lá pela meia, domina para Osman, conseguiu dominar e lançar no ponto futuro pra Madruga, foi derrubado, falta marcada, cartão amarelo sendo puxado ali pro Lucão. Que é amarelo? É vermelho. Cartão vermelho pro Lucão, o senhor Maguielson Lima Barbosa entendeu que era o último homem. Não tem conversa, tá expulso, vai pro chuveiro mais cedo, Lucão, Alberti. Ai. Eu vou falar. E agora uma rodinha, né, no bom sentido, em volta do árbitro, pedindo aí, reclamando. Olha, eu achei muito vermelho, hein, Albert? Então, né, ele deu ali a passada, né, ele perdeu a passada e acabou ali, né, o famoso trançapé em cima do Guilherme Madruga, né? Ele entrou em profundidade, né? Tava ali na cara. Naquela situação clara de gol, isso é o que diz a regra. Então. E outra coisa, viu? Agora temos aí, vamos ver o lance pra ver. Aquele ganhou perdendo a corrida. Ele recebeu o lançamento perdendo a corrida. Agora não sei se o Madruga ali acabou se jogando, né? Ele foi com convicção. E ali ele levantou o cartão vermelho ali sem pensar duas vezes. Não teve conversa não. Não teve conversa não. Ali eles estão ali, né? Fazendo aquela conferência, os jogadores do Guarani em cima. Foi marcado e ali tá pedindo calma, ele tá pedindo calma, foi marcado. Não, o árbitro quer jogo, o Maguielson Lima Barbosa, ele quer jogo, acho que ninguém vai ouvir o VAR. Ele tá aguardando, porque o Lucão tá falando que ele não tocou no Madruga. Então vamos ali aguardar, né, porque obviamente, né, mas o lance marcado em campo, né, normalmente o juizão marcou, não tem como voltar, né, ali quando ali o Madruga ali tá trocando ideia com o Lucão falando que ele não acertou. E ali ele está ali, ó, expulsão ali, ó.
Está confirmando a Não, expulsão. deu pra ler, deu pra tá fazer expulso. leitura labial, realmente o Maguiel Soníbal Barbosa expulsa, mas pra mim prejudica o Guarani, porque o Lucão deu um trançapé no Madruga, não era lance. O que fica no lance Muito aí, esquisita essa eu tô expulsão com do o Lucão, hein? Wagner Ferreira, é saber se realmente tinha o chamado perigo de gol, né? De ter... Tava chegando na marcação ali o Diogo Matheus, né? Do Ele lado. estava distante do gol ainda, né? E estava distante tava do na gol, quer dizer, intermediária. tudo poderia acontecer. Aí a interpretação do árbitro, né? Não tem Valber como... vem aí, 34. E ele vai colocar quem no lugar do Valber, hein? Vai tirar o Regis. Vai tirar o Valber. Regis. Pode escrever. A cara do... E Humberto Loser vai lá, cumprimenta o Lucão. Cara de poucos amigos, não poderia ser diferente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 9,89, 73, 12,60. Pig e Chicken. O Wagner Ferreira, 35 da primeira etapa, tem falta. O time do Botafogo, Guarani complica o jogo para si mesmo mais uma vez. O Albert vem dizendo isso há muito tempo, né? O Guarani tem como adversário ele próprio. Vejam só, uma bola que, olha, para que tá fazendo o VAR aí? O VAR poderia chamar o árbitro e ver a distância que aconteceu, o lance do gol. Não era uma chance clara de gol, como diz a regra. O árbitro acho que foi muito rigoroso. Para mim, um cartão Também amarelo, acho. Também um cartão amarelo ali estaria de bom tamanho. Agora, não tem conversa, né? Tá fora, tem que sacrificar um jogador, talvez o Regis. Que já saiu, inclusive, para a entrada do Valber. Correto. Então, muito bem. Não tem o que fazer. Tem falta, o Botafogo, uma falta perigosa, vem pra cobrança, Patrick Bray na perna esquerda, o Guilherme Madruga na perna direita, o Madruga bate bem na bola, já fez gol do meio campo e tudo. Madruga na bola, na perna direita, em cima da barreira. Val voltou pra Madruga, deixou a bola com o Patrick Bray, na verdade voltou com o próprio Madruga, daí pra Tarek, na esquerda pra Patrick Bray, volta a jogada com camisa número 4, Márcio. Márcio de perna direita, ele faz o passe de primeira com o Diogo Silva. Diogo Silva domina, junto ao círculo central do gramado, domina, para, pensa, pisa, olha, volta a jogada na ponta esquerda com o Márcio. Márcio, campo de defesa, domina, Guarani com um a menos, o Guarani vai, a montanha começa a ficar mais alta pro Guarani, a montanha começa a ficar mais alta pro Guarani, camisa do Valber 34. 34, a informação. Legal, então dá certinho, o Guarani vai ganhar o jogo. Camisa 34 pro Valber e o Lucão foi expulso a 34 do primeiro tempo. As coincidências, a numerologia do jogo. E aqui vem Botafogo, atira Alan Santos. Rebote e volta com o Diego Matheus. Volta o lance no campo de defesa com o Valber, a primeira dele no jogo. Valber, vai lá, Albert. Eu vou passar a substituição, tá? Pra quem não viu, a informação para Iga Atacado, né? Foi embora, camisa número... Foi embora 2, né? Primeiro Lucão levou o cartão vermelho, tchau Lucão. Foi embora o Regis, camisa número 78, e entrou o 34, Valber. O Regis, camisa 78, foi embora, entrou o 34, Valber. A informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. No fundo, acertou o Humberto Lousa em tirar Sem o Regis. querer, né? É uma figura decorativa no jogo. Né? A bola não passava por ele, então vamos tirar aquele que está menos rendendo, né? Mas eu acho que o esquema de jogo do Guarani, esse esquema do Loser, tá prejudicando o Regis. Prejudicando o Regis que tá encostado, tava encostado lá no Bruno Mendes. A bola não ia chegar nunca. Né? O Guarani tem um buraco no meio, né? A bola não consegue passar pelo meio campo, né? Fica um jogo penso aqui pelo lado direito, a bola não passa pelo meio. Aí o Bruno Mendes passa fome, o Regis passa fome, o Guarani como um todo passa fome. Exatamente, mas aí eu vou bater naquela tecla depois o presidente, os amigos aí que estão internautas, que estão ligados aí em todas as nossas quase plataformas. 200 simultâneos. Exatamente, Vamos subir, família. vocês gostam de sofrimento, né? Eu entendo, vocês gostam de sofrimento, mas por que não você colocar aí, ó, o meio campo com Lucas Araújo, Matheus Barbosa, aí no lugar do Regis, no caso, você colocar o Matheus Bueno, o carteador. Sabe, tem opções. E lá olha o Bugre, bola solta, Bruno Mendes pra João Vitor, pé direito na bola, bomba, pegou o goleiro, voltou Bruno José, fora do gol, inacreditável! Inacreditável, Bruno José, o gol que perde! Só foi sair o Regis, o Guarani criou a melhor chance do jogo. Chute de fora de João Vitor, pegou Matheus Albino no rebote, Bruno José, ele, o gol, manda pra fora, a bola beija a trave, bate caprichosamente na trave e vai fora, Albert Cavalcante. Eu não acredito, João Vitor na lapada pelo lado esquerdo. Ele ajeitou, ele deu aquela famosa lapada por baixo, com a perninha direita. A bola foi no canto esquerdo do goleiro Matheus Albino, que fez a defesa. Fez a defesa parcial, deixou a bola à feição do Bruno José, que veio de trás. Livre, leve e solto, era só ele empurrar pra dentro do gol. Ele bateu muito forte, a bola explodiu no travessão, foi por cima. Que chance perdeu o Guarani, melhor chance da partida, Lucas de Souza e amigos. Segue no brinco de ouro, Guarani 0, Botafogo também 0, a informação para Rose Pisos. Ali não era a força, né?
É jeito, só batia no pé, gente. Ela bateu, deixou Não o tava pé. nem chutar. A bola bate na perna e entra ali. Matheus Albino tava batido, 39,5 da primeira etapa. Vem Botafogo, daqui a pouquinho Claudinei Corsi, a bola solta na ponta direita para Tássio. Tássio domina a volta, jogada na intermediária. Vai lá, Claudinei Corsi. O Galak 35, ele pergunta para o Wagner Ferreira. Muda o que no sistema técnico tático do Bugre? Comentarista, por favor. Bom, o Regis já não estava fazendo nada, então o Guarani não joga pelo meio campo, não tem jogada de armação por ali. Barbosa está correndo atrás, só marcando, o Bueno não está armando nada e o Guarani tenta jogar pela beirada. Então, o miolo não funcionando, olha, o time não rende. Vem mais Botafogo, Lucas, bola solta, vai lá, Claudinei Corsi. O Galak 35, ele escreve aqui. A Rádio Futebol Interior considera mais os seus internautas... E olha o Botafogo, Guilherme Madruga invadiu a área, bateu o Toró, pegou o Ari. Firme, seguro no canto direito, faz a defesa completa aí, Ney. Legal, ele diz aqui, a Rádio Futebol Interior considera mais os seus internautas do que nossa própria família. Obrigado, Futebol Interior. Que beleza! Aqui é o seguinte, é a família Futebol Interior e vem Guarani. Aqui ouvinte em primeiro lugar. Exatamente, vem com o João Vitor na ponta esquerda, carrega na contramão, fica difícil, ele volta o lance com o Matheus Barbosa de primeira, volta o lance com João Vitor. João Vitor, cartão de jogo, volta a jogada. Ouvinte em primeiro lugar, brincadeira, hein? Aí, Matheus Bueno, carteador, na ponta esquerda para João Vitor. João Vitor recebe, encara a marcação de Tássio. Ainda João Vitor acabou de meter uma lapada. Lançamento, a bola na boca da botija, sobe. A defesa do Botafogo afasta. Rebote voltou com o Matheus Bueno de primeira, jogada com o Alan Santos. Na ponta direita, boa bola para Diogo Matheus. Recebeu, encara a marcação do Toró. Ainda Diogo Matheus, força a jogada, vai no fundo. Saiu escanteio. Pelo menos tive a impressão de escanteio, mas aí a assistente número 1, a Leila Nayara Moreira da Cruz, dá tiro de meta em favor da equipe do Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. Bruno José, linha de fundo, cruzou, fechou, Bruno Mendes, tira Matheus Albino, tem rebote do Matheus Bueno pela ponta esquerda, briga pela posse da bola, tira dele, tira o doce da boca da criança, Guilherme Madruga. 42, quase deste primeiro tempo passa, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar do jogo você confere nos canais Futebol Interior, para 184 simultâneos, eu quero 200 até o fim do primeiro tempo. Por enquanto, o Brinco de Ouro da Princesa, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, o Futebol Interior segue em Novo Horizonte, Novo Horizontino 0, Ponte Preta também 0. Amanhã tem Criciúma e Sampaio Correia, tem Ituano e Mirassol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Escapada do Botafogo pela direita, Tássio bate na bola, a bola desvia na defesa, vai fora ou não? Foi direto pela linha de fundo, cruzamento errado do Tássio, pelo amor de Deus. Canais Futebol Interior. Nenhum escanteio. Aqui. Nenhum escanteio nós na partida. Nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Wagner Ferreira, 43 da primeira etapa. Ares de dramaticidade de novo no Brinco de Ouro da Princesa, 0-0. É um drama desnecessário, né? Agora ele tinha tudo para, né, com aquele ímpeto no começo, já deslanchar, vai ser o seu primeiro gol, aí abrir o caminho para fazer o segundo. No entanto, nada disso aconteceu, a expulsão do Lucão, tudo complicou. Agora é ter cabeça no lugar. Olha o lançamento do Pegorari. Achou Bruno Ralan Mendes na ponta direita. Tá sozinho, tá sem ângulo. Chuta a bola em cima do Diogo Silva. Escanteio no peito, na raça. Vai com a força de vontade. Vai com a esperança, com o azul que rasga os céus pra cima do Botafogo. Albert Cavalcante. Primeiro escanteio, hein? 43 minutos é nosso. Estamos ganhando no escanteio. Quem sabe agora? Escanteio ali, Bruno Mendes, hein? Entrou como uma flecha pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Tentou fazer o cruzamento, pegou na zaga do Botafogo. Escanteio para o Bugrão, 43 minutos. Diogo Matheus na bola, passa aquela manteiga derretendo. Quem sabe agora o Guarani possa abrir o marcador. Quem sabe agora, Diogo Matheus, capricha aí, capitão. Vem pra cobrança na perna direita, na sua perna direita certeira. A arbitragem espera um pouquinho, conversa ali com o Alan Santos e também com o Madruga. Tá toda hora em confusão, Madruga. Escanteio pro Guarani pela direita, vem pra cobrança, Diogo Matheus. Autorizado lá pelo Maguielson Lima Barbosa. Quem sabe agora o primeiro gol do jogo, 44 no relógio. Vem levantamento, a bola na boca da botija. Sobe, toca de cabeça, tira a defesa do Botafogo, rebote do Bueno. Soltou na ponta esquerda, Brinco da grande área pra João Vitor. Dá lapada na perna direita, bate pro gol no canto direito. Pega Matheus Albino, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Botafogo no campo de ataque, haja coração, torcedor. Já fez seu teste para cardíaco hoje? Ai, meu Deus do céu. Vem lá, Botafogo, Mantuan na ponta direita para Tássio. Tássio recebe a jogada, encara a marcação de João Vitor. Ainda Tássio carregando o terreno, avança no gramado, volta a jogada. Volta o lance com Tarek. Grandalhão, o volante do time dos caras. Tarek na tabela curta, chama a jogada pela direita com Erickson. Outra vez com Tarek, troca passes, roda a bola, Botafogo. De primeira jogada com o Mantuan. De primeira de Tássio, a bola volta com Erickson. Olhou para dentro da grande área, espera alguém se movimentar, vai trocando passes, vai rodando a bola o time do Botafogo. O Guarani marcando, o Guarani só olhando. Mais 6 minutos de acréscimo neste primeiro tempo, Alberti. Mais 6 minutos, os caras tá... Bom, sendo que ali na expulsão, né, do Lucão, pra ver se foi ou não foi. Mais 6 minutos com a de Souza, vamos aguardar aí, né? É o que resta, mas aguardar com esperança. Vem a equipe do Botafogo pela direita, Erickson volta a jogada no campo de defesa com o Mantuan. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Botafogo no campo de ataque, Erickson domina, intermediária, campo ofensivo, lançamento, bola perigosa, passou por todo mundo, chegando o Patrick Bray, cruzamento, a bola bate na marcação do Guarani, rebote e volta com camisa meia dúzia do Pantera, bota na frente, cara, a marcação de Bruno José, ainda Patrick Bray, para, pensa, Firula Penteia, domina, volta a jogada sem pressa nenhuma, o Botafogo, Toró, volta a jogada, volta na altura do metade do campo, que domina para Tarek, Tarek coloca ao seu lado, Erickson, bola pro camisa 2, olha onde tá um dos zagueiros do Botafogo, na intermediária ofensiva, todo recuado do Guarani, tá com a menos, não poderia ser diferente, mas vamos marcar um pouquinho mais, Guarani, vamos subir um pouquinho essa marcação, deixar o Botafogo tocar na nossa frente, não dá certo não, bola pela ponta esquerda, domina a parada, o camisa número 4, Márcio, esticou a jogada com Patrick Bray, ameaçou, toca de primeira, bola prendeu em suas pernas, voltou com ele, Patrick Bray domina, carrega na contramão, faz o passe pelo meio, domina a parada, Tarek no círculo central do gramado, estica a jogada na ponta direita para Erickson domina, olha pra frente, Madruga se movimenta no costado do João Vitor, Erickson chama a jogada por dentro com Tarek domina, volta a jogada com Mantuan volta tudo no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Para 200 simultâneos, eu quero 250. Wagner Ferreira 47. O que o Guarani precisa fazer para tentar chegar de novo como fez naquele lance do João Vitor, Wagner? Agora o Guarani está jogando no contra-ataque, porque o Botafogo avançou suas linhas, explorando, né, um homem a mais que tem no campo. Aliás, não é ele que tem uma a mais, o Guarani que tem um a menos. E aí, só no contra-ataque mesmo. Teve uma bafa aí do time do Botafogo, se ele acreditar um pouquinho mais, ele faz o gol. A defesa do Guarani não sofreu muito, né, com a saída praticamente nada, né? O Guarani defensivamente vai bem, o problema é do meio pra frente. É esse o problema. E vem de novo o Botafogo, retoma a posse de bola no campo de defesa, a bola aberta pra Patrick Bray, tem espaço pra correr, um latifúndio ali pra percorrer o Patrick Bray, ele vai embora, engata a primeira, segunda marcha, soltou pros mãos, não é perigoso, encara a marcação do Diogo Matheus, em Dosman, traz por dentro, faz o bico de bola na intermediária, quem domina é o camisa 9 Mantuan, camisa 9, mas joga no meio, abriu pela ponta direita com o Erickson domina, volta o lance, sem pressa alguma, o Botafogo troca passes, roda a bola, põe o Guarani na roda, em pleno brinco de ouro, bola aberta na ponta esquerda com Toró, camisa número 11, sai da grande área, lançamento, bola pra Madruga de cabeça, passa a direita do gol, vai fora! Trocou passes, rodou de um lado pro outro, da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, cruzamento do Toró, achou Madruga no meio da área, olha o seu Madruga aí de novo, Alberti. Mais uma vez, né, pelo lado esquerdo, o Botafogo com a mais, né, vai ali, vai envolvendo a equipe do Guarani que nada pode fazer nesse momento. Vamos esperar aí quando virar aí, né? Do primeiro pro segundo tempo, pra ver o que vai acontecer com o Beto Lousa, ele vai poder fazer. O Guarani está totalmente perdido. Toró fez o cruzamento da grande área, né? O cruzamento fechado, a bola acabou quicando e o Madruga, seu Madruga apareceu lá pra cabecear. E dá bem que ele não acertou o alvo. Informação para restaurante do Dadá. Guarani responde, lançamento longo buscando o João Vitor pra cima do Erickson, sou mais você, João Vitor, ganhou a parada em cima do camisa 2, botou na frente, atenção, linha de fundo de perna esquerda, fatiou, levantou na boca da botija, sobe, a defesa tira, tem rebote dentro da grande área, tira do jeito que dá, manda pra frente Tássio, rebote volta na ponta direita, Osman vai pro chão, falta marcada, jogo parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Pig e Chicken, torresmo e frango frito. 989 73 12 60. Pig e Chicken. Claudinei Corsi, 49,5. Mais uma volta e meia no relógio pro fim do primeiro tempo. Legal, Mário César de Paulista, Pernambuco, mas ele é paulista de Cajati, São Paulo. Mora em Pernambuco há muito tempo e é fã do futebol interior. Ele disse: estamos precisando de uma 5ª divisão no Campeonato Brasileiro. O Mário César, lá em Paulista, Pernambuco, mandou o WhatsApp pra gente aqui. O que você acha, Wagner Ferreira? Precisamos de uma 5ª divisão no futebol brasileiro? Mas se é uma várzea aí no caso, né? Já tá beirando várzea. Pois é, rapaz, mas aonde vai enfiar tanto time que tem no Brasil? Pra jogar lá, que pra minha cara. Mais uma volta no relógio, 50 minutos deste primeiro tempo. Pode ser o último ataque do jogo e quem tá com a posse da bola é os caras. Vem o Pantera, bola com o Osman, vem buscar jogo na metade do campo, domina, para, pensa, pisa, olha o cabeludinho, cabelo Black Power dele, o do Osman. Esticou na ponta esquerda para Patrick Bray, evita a saída, bota a bola no terreno, volta a jogada com o Mantuan. Mantuan carrega no gramado, para na frente da marcação do Matheus Barbosa, ainda Mantuan, volta a jogada, volta o lance lá com camisa número 4, Márcio. Márcio domina pelo lado esquerdo do campo, de ataque na intermediária, passa metade do campo, invade a linha territorial bugrina, soltou para Patrick Bray traz para a esquerda, vem pro centro, acabou onde, Claudinei Corsi? Lá em Novo Horizonte, bola parada, intervalo de jogo, Novo Horizontino e Ponte, 0-0. 0 pra lá, 0 pra cá, também lá em Novo Horizonte, aqui vem Botafogo, bola esticada para Osman, tá nas mãos do Pegorari. Firme, segura o arqueiro do Bugre que tem pressa. Bola na ponta direita para Diogo Matheus soltou no corredor, passe errado, buscando o Bruno José. Como é rapaz, o Guarani se aproveita, o time do Botafogo, Patrick Bray bota na frente, ficaram pedindo toque de mão, o árbitro deu. A arbitragem vai aproveitar, vai terminar o primeiro tempo. 0 pra lá e 0 pra cá, vai pegar a bola o senhor Maguielson Lima Barbosa. Bola na mão do árbitro, trila o apito. Termina a primeira etapa. Maguielson Lima Barbosa do Distrito Federal. 0 para o Guarani, 0 para o Botafogo. Estreia de uniforme novo, o Guarani só depende de si para voltar pro G4. E mais uma vez o Guarani perdendo para si mesmo. Ai, meu Deus do céu, e o Lucão ainda foi expulso. Vem aí o intervalo inteligente dos canais Futebol Interior. Agora, nos canais Futebol Interior. Intervalo do jogo. Futebol Interior. Claudinei Corsi. 10 da noite, mais 24 minutos, 10h24, estádio Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o Guarani, 0 também para o Botafogo. Até aqui, ninguém achou o caminho do gol. Destaque do repórter Albert Cavalcante. E o Botafogo continua sendo, né, a pedra no sapato do Guarani. 3 partidas, né, desses últimos 2 anos, o Guarani, por enquanto, não consegue vencer, né, e o técnico Humberto Louser vai mantendo aí seu maior jejum na frente do comando do Guarani. São 3 partidas, né? O total antes no primeiro e segundo turno, logo que ele chegou, e agora no final. E agora, se caso persistir esse resultado, aí vai ficar mais uma partida sem vencer. E o Guarani, com esse empate, o Guarani ele se iguala à equipe do Juventude, que irá jogar, é verdade. Porém, entretanto, ele não fica dentro do G4. E aí já tem que começar a fazer a famosa matemática para torcer que os de trás que não passem o Guarani nessa rodada. Legal, tá aí o Guarani que teve um jogador expulso, né, na partida, nesse primeiro tempo. O Lucão foi expulso. Wagner Ferreira, o seu destaque, o seu teaser. Daqui a pouquinho o comentário. Mas e aí, hein, Wagner? 0-0 e o Guarani com 1 a menos. Péssimo resultado para o Guarani nesse primeiro tempo, já deveria estar definindo um placar a seu favor, mas depois de um começo, né, uma blitz para cima do Botafogo, encontrou uma certa dificuldade, aí deu margem para o Botafogo crescer. A expulsão acabou complicando ainda mais, com 1 homem a menos o Botafogo se lançou, avançou um pouco suas linhas, o Guarani ficou sem saída, sem jogada pelo meio campo, as beiradas não estão funcionando, então para mim o resultado é justo. Péssimo resultado para o Guarani. Legal, 10h26, Wagner Ferreira, péssimo resultado para o Guarani até aqui, 0-0 com 1 homem a menos. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Roller. Quem conhece, adora.
Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo, além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. 10 horas mais 30 minutos, de volta aqui no intervalo do futebol interior. No Brinco de Ouro, o Guarani vai empatando com a equipe do Botafogo 0-0, com um jogador a menos. Lucão foi expulso a 34 do primeiro tempo. Luciano Alves diz aqui no Facebook, uniforme de Série A e futebol de Série C. O Michael Kvarkstafur, será que ganha o Guarani? Vamos aguardar, né, o Michael? O Giancarlo Rocha Aldo, vamos ganhar na raça, é guerra, precisamos fazer pressão, provocar uma expulsão do adversário, o dia é hoje, vitória, 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 HSG. O Antônio Martins, brincadeira, parece time de cadeirante, muita lentidão, sou bugrino de coração, mas desse jeito que estão jogando, nunca vão subir. Parece time de várzea, brincadeira. O Marcos Sicilino, hoje atualmente encarar esse time botafoguense, mesmo em casa, é osso. É um time bom e chato. O Vetinho Santana, na opinião de vocês, quem ganha? Achamos que é o Guarani. Tá meio difícil, viu, Vetinho? Mas estamos com esperança ainda, tá certo? Wagner Ferreira, 0 para todo lado, Guarani com homem a menos. Você não gostou do esquema, o Regis entrou e acabou, não sei se foi sacrificado, se a gente pode dizer isso ou não, né, Wagner? Um comentário para o Henrique Ferrari, né, que acaba de fechar uma parceria aí com o futebol interior, com o nosso Elcio Paiola. Um abraço, hein, Henricão? Tá com a gente aí de novo. Muito bem.
O Guarani não merecia outra sorte não, diante desse primeiro tempo que ele apresentou. Fraquíssimo, né? O início de jogo a gente esperava muito desse Guarani, com o Regis pretendendo pelo menos a gente pretendia que fosse o protagonista. No entanto, ele mal posicionado, ele estava jogando do meio campo para frente, ocupando um espaço ali ao lado do Bruno Mendes, mais ou menos. Se a bola não chegava para o Bruno, muito menos pro Regis. Então o Guarani tentou jogar pela direita, né? Com o Diogo Matheus e com o Bruno José. Estava dando certo, criou algumas chances, mas aí bateu, voltou, batia na defesa do Botafogo, voltava e aí a segunda bola realmente não era do Guarani. Então, a coisa não funcionou, o esquema do Loser não funcionou. Nesse esquema aí, o centroavante morre de fome mais uma vez. Até, quem sabe, até volte aí para o segundo tempo com o Derek, que é um jogador de maior mobilidade, né? Ele se movimenta mais, o Derek. Tem uma perna esquerda boa para finalizar, um tiro de fora da área pode definir o jogo. Então, eu voltaria com o Derek no lugar do Bruno Mendes e não mexeria em outras posições, mesmo porque já está com um a menos, a defesa está recomposta. O meio-campo não se encontrou hoje. Nós temos aí o Barbosa correndo que nem uma barata tonta, o Bueno não está armando porcaria nenhuma. O Regis, né, que estava aí, já foi embora. E o ataque, sem esse meio-campo, realmente morreu de fome também. Então, tá muito difícil. Eu não vejo muitas perspectivas, não. Eu espero que nesse intervalo aí, o Humberto Louser consiga corrigir alguma coisa, que faça uma alteração nominal. Para mim, eu votaria com uma mudança de centroavante, como já disse aqui. E seja lá o que Deus quiser. Que o Botafogo na base da conversa, né, Wagner Ferreira? Porque nominalmente aqui eu não vejo muita chance, não. Diga, Albert. Aqui eu posso fazer meu chá revelação, Ney? Meu chá revelação aqui, tá todo mundo... Segura mais um pouquinho, peraí. Eu sabia, tá todo mundo aqui na expectativa. Será menino ou será menina, Jamila? Ei, Mila, o que será, hein, Jamila? Fala pra mim. Santista homem ou Santista mulher, hein? Ou será bugrino, pode ser bugrino também, viu? Também, né? né? Vai ser revelado aqui, né? Antes o Wagner responde aqui para o Galaxy 35, Wagner, comentarista, por favor, gostaria de saber se foi recuado um homem do meio de campo para compor a defesa. E quanto ao meio, está abastecendo corretamente o ataque? Tá nada. Nada, né, Wagner? Nada, o meio campo não está funcionando. Entrou um homem na defesa, viu, o Galaxy 35. O Valber entrou na defesa. A defesa está recomposta, não tá havendo problema nenhum. Aliás, vinha jogando, né? Exatamente. Agora o meio campo não funcionando, então agora ele sofre muito no meio campo para frente. Fica um buraco ali no caroço do abacate, ali até a entrada da área do Botafogo, ninguém ocupa esse espaço. O João Vitor tentou alguma coisa, até finalizou, né? Duas vezes, deu uma chapada na bola, mas fraco, o goleiro pegou. Teve aquele lance com o Bruno Mendes, que de cara, estava uma bola dividida, né? Pegou de repente assim, subiu, e a bola mais clara de gol foi o Bruno José, né? Sobrou para ele, era só um rebote do goleiro, era só cutucar, não precisava nem chutar. Se a bola batesse nele, entraria, ele chutou por cima, perdendo uma grande chance do Guarani. Calma, né? Pois é. Então esse 0-0 aí, acho que ficou melhor, né, pro Botafogo do que pro Guarani. Muito bem, 10h35, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes, vamos então com o chá de revelação de Albert Cavalcante, do filho ou filha do Jamila. Qual é o sexo da criança, Albert? Que rufem os tambores. Tambores xoxo, hein? Meu Deus. Vamos lá, Jamila e família. Mas tu é um corneta mesmo, hein? Exatamente, a família Mila. Você faz tudo pra ajudar e o cara não reconhece. Exatamente, ô Ney. Menos agora, hein, Ney? Agora, pô, eu também tô ajudando aqui, pô, Ney. Eu te ajudo aí. Vamos ao sexo. Vamos saber, vamos lá. É menino ou é menina? Vamos lá. Se for menina, será Alice. Se for menino, é o Eric Eduardo. Então, Claudinei Corsi, amigos e a família do Mila, teremos um santista. Eric Eduardo, bem-vindo, será bem-vindo, viu? Mais um bugrino barra santista. Parabéns, papai, mamãe, toda a família. Eric, tá chegando aí então, mais um santista, hein? 10h36, revelado então o sexo da criança, agora mais um rápido intervalo e a gente volta já já.
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. 10 horas mais 39 minutos, 10h39. Guarani já está voltando, Robert. O Guarani está preparando, né? Está se preparando para voltar, né? Também como a equipe do Botafogo, Claudinei Corsi, amigos, ali quando já tem aquela roda. Os jogadores do Botafogo já estão, né, no gramado. Ali já fazendo aquela famosa roda, já dizemos, já estão, né, combinando como iremos perder para o Guarani. Então vamos aí, né? Tomara. Vamos rezar, quando o Guarani também volta. Eurides Carneiro, tristeza de time, sem o mínimo de equilíbrio psicológico. O Guarani já estava jogando com 10 jogadores. Regis é brincadeira. E o Jamila agradecendo aqui. Obrigado, pessoal. Parabéns aí, viu, Jamila, pelo Eric que está chegando aí. Que venha com muita saúde aí, com muita proteção divina. Quem mais está aqui no WhatsApp? Deixa eu ver aqui. Diz aqui, time fraquíssimo. Albert, pega o Regis, põe na sacola e manda embora. Pelo amor de Deus. Time toca muita bola para trás. Quem é que falou aqui? É o Reinaldo, no nosso WhatsApp. Legal. Tá de volta o Guarani, tá de volta também o Botafogo. E ele está de volta para todo o segundo tempo aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato, aqui feliz da vida, acompanhando, para acompanhar o segundo tempo de Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani. Vamos, Guarani, com 1 a menos, não tem problema, saída de bola pertencente ao Bugre, vamos lá no peito na raça, trila o apito árbitro, apita Maguelson Lima Barbosa, tá rolando, tá valendo, boa sorte, Bugrão!
Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, no mundo inteiro. Curtiram o segundo tempo de, por enquanto, Guarani com 1 a menos 0. 0 também para o Botafogo, que desce, está jogando pela ponta direita, jogada com Tássio. Bota na frente, engata a primeira, segunda marcha, para na frente da marcação de João Vitor. Foi calçado o Tássio, falta. Falta marcada, jogo parado com 30 segundos de segundo tempo. Começou onde, Claudinei Corsi? Em Novo Horizonte, segundo tempo, bola rolando para até aqui, Novo Horizontino 0, Ponte Preta 0. Conosco o Thiago Lopes de Fara e a galera da Rádio Futebol na Canela, na retransmissão de Guarani e Botafogo, que desce pela ponta esquerda com o Patrick Brey, puxa a jogada por dentro, solta a bola com o Toró, que volta o lance, volta lá com o Márcio. Márcio domina a cabeça erguida do camisa número 4, solta a bola pela meia com camisa 3, Diogo Silva, tem colocado na ponta direita o terceiro zagueiro do time do Botafogo, que é o Erickson. Erickson domina intermediária, campo defensivo, troca passes, roda a bola o time do Botafogo em seu campo de defesa. Guarani marca em bloco baixo, espera o time do Botafogo se movimentar e espera o time do Botafogo avançar do gramado para tentar dar o bote. Bola na ponta esquerda com o Márcio, lançamento, corredor para Patrick Brey de primeira, bola com o Torá, infiltrou, pé direito na bola, bateu, pegou Orari! Rebote com Tássio, pé direito na bola, bateu, passa a direita do gol, vai fora! Blitz do Pantera que começa pela esquerda, tapa do Patrick Brey pro Toró, Toró invadiu, infiltrou de perna direita, bateu, pega Pegorari no rebote, Tássio dentro da grande área, dominou, levantou a pelota, dominou na coxa de perna direita, bate pro gol, passa a direita na meta do Pegorari. Olha o susto começando aí, Albert. Tudo começou, né, ali com toques rápidos e o Toró veio na velocidade. O Toró, todos sabemos, né, que já jogou em grandes clubes, né, que a característica dele é a jogada rápida. E ali ele fez a costura, entrou dentro da grande área pelo lado esquerdo, bateu firme, bateu forte. Ali o Pegorari fez a defesa lá embaixo, no canto esquerdo. Porém, entretanto, né, o Tássio, ele veio com tudo. E agora é o seguinte, sem querer te cortar, o Madruga dá um empurrão no Valber, o Madruga tem amarelo, Albert. Então, é aí que acontece, é aí que me entra. Aí que entra o problema. Ali os jogadores do Guarani vai cobrar, né? Porque o meu amigo, ele já tem cartão amarelo, cara. Já tem cartão amarelo. O certo seria o segundo cartão amarelo. Mas também acho. Mas o jogador do Guarani também devia ser malandro, né? Devia se jogar, etc, pois etc. Mas soltou a malandragem. Ali apareceu o camisa número 7, o Tássio, e ele fingiu que ia chutar e não chutou. E o Mike deixou ele livre, leve e solto. Ele acabou ali, né, de novo, mais uma vez batendo pro gol. E dá bem que o Botafogo tá com medo de ganhar. Essa é a verdade. Porque senão era pra ter sido o gol do Guarani. Campeonato do Botafogo, posso dizer a verdade pra você? O Campeonato do Botafogo é permanecer, né, na Série B. E outra, é aquela. Tá na cara, depois o presidente pode falar, Claudinei Corsi, amigos, tá na cara que o Botafogo veio pra atrapalhar literalmente a vida do Guarani. Só veio pra isso. Não veio pra jogar. E o Guarani é aquela, né? O maior adversário do Guarani é ele mesmo. Que vem pela ponta esquerda, João Vitor derrubado ali pelo Erickson, tira a defesa do Botafogo, a arbitragem não dá nada, Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. Bola lançada no comando de ataque, sobe Bruno Mendes, arbitragem para o jogo, marca falta. Falta para o Guarani, já cobrada lá pela ponta esquerda, lançamento logo buscando o Bruno José em cima da marcação do Erickson. A arbitragem para o jogo, marca falta, o Guarani não tem meio campo, é só bumba meu boi para frente, Alberti. E o Anderson Grigoleto vai mandando um abraço pro Claudinei Corsi e pra todo mundo, mandando um abraço pra todo mundo. Grigo, um abraço pra você, viu? Um beijo no seu coração. Viu, Ney? Conversa. Mandou também pra vocês, Um abraço, Grigo. Aê, boa, Ney. Perguntei pra ele como é que tá macaca. Ele falou horrível. Então, tamo junto então. Jesus, os dois times de Campinas abraçadinhos. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Botafogo no campo de ataque, briga pela posse da bola, a bola sobe e desce, mais uma falta, o jogo tá parado. Mais uma falta, tá caído agora o camisa 18, Matheus Bueno, leva as mãos ao rosto, Alberti. Aí não dá, né? O nosso carteador, né? Acabou levando aquela famosa pancada no pé, o pescotapa, né? Opa, mas ali é exatamente, né? Osman, né? Desceu-lhe o cotovelo ali no escutador do nosso bigodudo Matheus Bueno, porém, entretanto, o juizão não dá nem cartão amarelo. Deu nada. Misericórdia, a informação para a construtora Patriani. Desce
desce a ladeira, vem Bugre pro campo de ataque, pega o horário e domina dentro da grande área, manda pra frente, a bola sobe e desce e cai no campo de ataque da equipe do Guarani, toca de cabeça de Bruno Mendes no peito na raça, ganha a parada, vai pra cima Bruno Mendes, tenta o passe na direita, passe errado, a bola bate e volta pro time do Botafogo e puxa o contra-golpe, Tarek na ponta direita pra Tássio domina, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, ainda Tássio toma um rap, é falta. Falta marcada, jogo parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Falta para o Botafogo pela ponta direita, cobra Tarek, volta o lance com o Diogo Silva. Diogo Silva chama a jogada por dentro com o Mantuan, domina, passa a metade do campo, engata a primeira, segunda marcha, chama a jogada lá pela ponta esquerda com o Toró. Toró volta a jogada com o Mantuan, chama o passe pelo meio com o Tarek, Tarek abriu pela meia direita, quem domina a parada agora é o Erickson. Erickson encara a marcação do Matheus Bueno, tenta o passe errado, agradece o presente lá pela meia esquerda, Matheus Barbosa, lançamento em profundidade buscando João Vitor. Passe em profundidade pra ninguém, tá na cobertura, tá tranquilo, favorável, Diogo Silva volta lá com o grande Matheus Albino, vai lá com Claudinei Corsi, tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior, informam. Em Novo Horizonte, Novo Horizontino sai na frente, agora Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. Sai na frente o Tigre do Vale pra cima do Macaca. Vem o time do Botafogo, sai jogando lá pela ponta esquerda. Quem domina a parada é o Márcio. Márcio, camisa 4, grandalhão, faz o passe ali pelo meio. Quem domina a parada agora é Mantuan. Mantuan chama a jogada por dentro, faz a jogada com Tarek. Tarek domina, engata a primeira, segunda marcha, passa metade do campo, encara a marcação de Matheus Bueno, solta a bola de lado com Erickson. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Guilherme Madruga pela direita, linda jogada, lindo corte, cruzamento fechado, pegou o horário e sai do gol, faz a defesa. É liso, é ligeiro, é bom jogador o tal do Madruga, Albertinho. O Madruguinho ali, tá ali, né? Acima do Valber, né? Pelo lado direito. Ele fingiu que ele ia cruzar, o Valber veio, né? Mas veio seco, ele veio de... sopa, ele veio de garfo. Nossa, ele fez o cruzamento, né? Rasteiro, ainda bem que eu pego horário. O que acontece com a sopa quando você vem de garfo? Meu amigo, passa pelo meio, né? Passa tudo, né? Exatamente, acabou passando lotado. Lucas. Vai lá, Claudinei Corsi. Conferindo a classificação agora atual da Série B do Campeonato Brasileiro, com esse resultado, a vitória parcial do Novo Horizontino, o empate do Guarani. O Novo Horizontino chega à quarta colocação com 56 pontos. Joga o Juventude para quinto e o Guarani para sexto. Muito bem. Olha a situação da tabela, meu Deus do céu. Vem Botafogo, pela esquerda agora com Madruga, caindo lá pela canhota, mandou para cima, a bola sobrou com o Toró. Passe no comando para Tássio, invadiu a área, perna esquerda, bateu, Pegorari. Mais uma do Pegorari, mais uma intervenção do goleiro do Guarani. Guarani parou de jogar, Albertinho. Agora é só o presidente agora, né? Com as suas análises aí, quem sabe ele faça, né? O Guarani jogar, porque olha o Pegorari, acabou. Vamos seguir. É impressionante. Ali, ó, já era. Falta comunicação, nervosismo, a flor da pele, o Guarani totalmente desequilibrado em campo. Saída de bola do Pegorari ridícula, nas costas do Mike. E o Humberto Louser pedindo ali, né? Meu Deus do céu. Cabeça fria e coração quente, né? Mas ali não tem jeito ali, né? Cabeça quente e coração pra lá de frio, Wagner Ferreira. Nervos no lugar, né? Agora nem precisa ter calma, porque com um a menos. E do jeito que tá o Botafogo aí, tranquilo, né? Freelancer, aí tudo que acontecer pra ele é tranquilo. Tá de boa. E olha lá como eles tocam a bola por cima, bota na roda de bobo, a bola não cai no chão. 3, 4, 5 toques na bola por cima, ela sobrou com os caras ainda. Erisson chamou pra dançar a marcação do Matheus Bueno, ainda Erickson, linha de fundo, cruzamento, a bola no segundo pau, subiu, Toró, afasta Bruno José. Não. Tem rebote, Patrick Bray manda bomba de canhota, a bola explode no muro azul. Tem rebote do Tarek na perna direita, manda mais uma bomba, ela passa, a esquerda vai fora. Impressionante. O Guarani parece um time de meninos contra uma equipe profissional, totalmente fora de posição, fora do esquadro, deu pane geral no time do Guarani, Albertinho. Pelo jeito ali, né, atacou, né, acabou batendo aí o desespero, o Pegorari ali vai tentando organizar o seu sistema defensivo, porém, entretanto, essa jogada apoiada agora não dá, né, mas tudo bem, né, vamos manter a calma aí, mais uma vez, não adianta, será que não perceber, não adianta, não dá, o técnico tem que mudar, quando ele vai trazendo quem ele vai puxar, ridículo. Muda todo mundo, vê aí 5 jogadores, tem 4 mudanças, muda todo mundo logo, pelo amor de Deus, não dá. Agora já foi, se não ganhar agora, meu amigo,
Só um milagre. Agora vamos lá. Não, mas só nem um milagre. Só Se milagre. O jogo é hoje. Não ganhar hoje do Botafogo, que não quer mais nada no campeonato. E é um time fraco. Esse time do Botafogo é um time fraco. Vai ganhar de quem? Vai ganhar do Atlético Goianiense lá em Goiânia? Não vai. Vem de novo o Botafogo pela direita. Guilherme Madruga na direita, soltou pra Tássio. Tássio domina, encara a marcação, bota na frente. Se livra do João Vitor, ainda Tássio. Passa o pé em cima da bola, volta o lance com Madruga. Chama a jogada por dentro, faz o passe com Tarek. Tarek lá na ponta esquerda, ele tem Mantuan. Mantuan tem espaço, carrega no terreno, avança no gramado, passa a metade do campo. Ainda Mantuan, chegou na intermediária pelo lado esquerdo, carregou, ele vai embora. Ainda Mantuan, pelo lado esquerdo, pra cima do Matheus Barbosa. Soltou de lado pra Patrick Bray, soltou pra Tarek. Tarek domina, cabeça erguida, virou pra Erickson pela direita. Erickson dominou, tem espaço, Erickson vai levantar essa bola na boca do Bodinho, ameaçou, esticou na ponta direita para Tássio, encara a marcação do João Vitor, todo recuado o Guarani, bola solta para Erickson pelo meio, para Tarek, dominou, botou na frente, se livrou do Matheus Barbosa, pé direito, uma bomba, espalma, Pegorari! É só o Pegorari pra salvar mesmo nesse time do Guarani. Impressionante, Albertinho. Ah, vai tocando como quer, né? Ali com toda a facilidade. O camisa número 5, né? O Tarek. Ele acabou ali, né? Batendo cruzado. Ali o goleirão Pegorari no seu canto direito se esticou todo. Usou toda essa envergadura. Mandou a bola pra linha de fundo. Escanteio para o Botafogo. O primeiro, hein? Do Botafogo. Pelo lado esquerdo, a informação para Igatacaba. Vem pra cobrança, Patrick Bray na bola, vai pintar, chuveirinho na área, tá armado o Pagode na defesa do Bugre, cruzamento no primeiro pau, sobe, Diogo Matheus afasta, 11 minutos, 11 passados da segunda etapa, passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para, o tempo é placar de jogo, você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior em Novo Horizonte, bola rolando no segundo tempo, Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0 e mais cedo tivemos Ceará 2, Sport 1. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Wagner Ferreira, sinal vermelho ligado, nem amarelo. O Guarani não joga nada no segundo tempo e já merecia estar perdendo. Parece que é o Botafogo que está interessado no resultado, né? O Guarani só se defende mal ainda. E vem lá pela esquerda, linda jogada do Toró, tentou chute, a bola bate no muro azul, voltou pra Tarek, ele pega bem na bola, ameaçou chutar, voltou pela direita, quem domina é Erickson, Erickson para, pensa, firula, penteia, solta a jogada com Tarek, voltou com Erickson, tabela curta com camisa 5 do Pantera, abriu pela ponta esquerda, faz bom passe pra Toró, Toró baixinho, Toró, mas joga a bola, soltou pela esquerda com Mantuan, Mantuan daí pra Osman, troca passes, roda a bola como quer o Botafogo, o Guarani só olha, Osman da esquerda pra direita pra Erickson, dominou, botou no chão, dá certa a jogada, soltou pra Madruga, bom passe pra Tássio, Tássio invadiu a grande área, ficou marcado, foi obrigado a voltar a jogada com Erickson, Erickson leva na frente, bota no fundo, faz o cruzamento, a bola bate no Matheus Barbosa, vai fora, novo escanteio, terceiro escanteio do jogo aí, Albertinho. Quando aí ouviu, né, vai mudar por atacado, nossa né, senhora, o Guarani. hein? Vamos lá, camisa número 7, o camisa número 7 vai embora, mas 7 quem? 17, desculpa, o o Bruno José vai embora e vai entrar o número 7, o Pablo Tomás, beleza? É isso. Do lado do Guarani. Então vamos lá. O Derek ele está se esticando todo, vai embora o camisa número 9, o Bruno Mendes, e vai entrando o nosso camisa número 11, o Levan Derek. Fechado? Fechado. Então vamos ver quem vai tirar. Vai tirar o Valber? Não. Não, pelo amor de Deus. Aí vai entrar... vai tirar o Matheus Bueno pra entrar o Lucas Araújo. Céu! Ele vai tirar o Matheus Bueno, mano. E vai entrar o camisa número 21, o Lucas Araújo. Mano, a informação para Pig Chicken, Torresmo e Frango Frito, mas presidente, é com você. Todas as alterações corretas. Isso que falou o presidente. Todas as alterações corretas para desespero de Albert Cavalcante. Falando em desespero, agora é o Pegorari que tá machucado, Albertinho. Tá recebendo um spray. Agora, ou ele foi para esfriar a partida. Tomara, Pode ser, né? Pode ser, com 13 minutos a dar os caras. Escanteio pro Botafogo pela ponta direita, vem pra cobrança Tássio. Vai pintar, chuveirinho na área, tá armado o Pagode na defesa do Guarani. Todo mundo na boca do gol. Todo mundo na boca do gol. Sinal de alerta ligado. Alerta vermelho na defesa do Bugre, apesar de jogar de azul o time do Guarani hoje. Camisa comemorativa. A festa armada e o Guarani não faz a sua parte por enquanto. Levantamento do Tássio, bola no meio da área, sobe a defesa, tira. Tem rebote pela esquerda do Pablo Tomás na primeira dele no jogo. Tá fresco, tá com velocidade, tentou botar na frente. Força a barra Patrick Bray. Toma a frente do corpo dele, vai na boa, vai na tranquilidade. Tomou o calço do Pablo Tomás, é falta.
Tirou o doce da Falta marcada, tomou o doce da boca da criança e a criança ficou com raiva e foi lá e empurrou o Patrick Bray a falta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Botafogo no campo de ataque, bola pela meia direita, quem domina a parada é Tarek, esticou na ponta boa, bola pra Tássio domina, espetadinho pra cima do João Vitor, tentou fazer o recuo de bola, recuo perigoso, o Derek corre atrás da pelota, chega antes por ali, o camisa número 11, o Toró, na verdade o Erickson, lá pela meia direita ele faz o recuo de bola até o goleirão Matheus Albino distribui a parada, soltou pela meia com Mantuan, cartea o jogo lá pela ponta direita com Erickson domina, passa a metade do campo, engata a primeira, segunda marcha, chega na intermediária, chama o lance com Osman domina, volta a jogada com Erickson, no comando de ataque, buscando Madruga, tranquilo, Valber pra tirar, Mike entrega a paçoca, Osman pra Madruga, dominou, botou na frente, cruzamento por baixo, vai lá, pegou a área e faz a defesa, esse lado esquerdo da defesa do Guarani, doidinho pra entregar a paçoca, Albertinho. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, ali, alguém tem o telefone do Abel Ferreira? Né, do técnico Palmeiras, porque ali ele pode passar ali no contato do Tinhoso, porque só se for, porque na bola só foi muita sorte. Primeira descida do Guarani no segundo tempo, quem sabe agora, Matheus Barbosa, linha de fundo, cruzamento por baixo, desvio do João Vitor, vai pra fora. Cruzamento veio por baixo do Matheus Barbosa, João Vitor. Não sei o que ele tentou também. A bola bateu na perna esquerda dele, se perde, vai em linha de fundo, tiro de meta. Wagner Ferreira, 16 minutos da segunda etapa, 0-0. Pelo menos não ficou sentado assistindo passivamente, né, o jogo, né? O Humberto Loser fez as alterações Ele que mexe bem, né? eu acho que fez corretamente. Não estava jogando nada o Bueno. O Araújo foi bem na última partida, então realmente uma alteração correta. O Bruno José, né, mortinho ali pelo lado direito também, entrou um garoto mais novo, mais descansado, o Pablo, e o Derek no lugar do Bruno mesmo, um jogador de maior mobilidade. Só resta criar jogadas para esse pessoal fazer gol, né? Só isso, né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989-73-1260. Pig e Chicken. Vem Botafogo, inverte a página, vira folha da esquerda pra direita, de Toró pra Erickson, esticou a jogada pra Osman, o cabeça pensante dos caras, soltou pra Erickson, por elevação, bola pra Tarek, aí não pode dominar no queixo, né, Tarek? Dominou no queixo ali o Tarek, foi pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Guarani, vai lá, Albert. Você já dominou a bola no queixo? Eu não. Não. Graças a Deus não. Ah, então tá bom, mas não, isso acontece, você viu que a bola veio um pouco acima, né, da altura do peito, o Tarek, ele acabou ali dominando com o queixo. É o Tarek? O Tarek, né, Tarek Weir, tem com o Phillips lá, o canal do GTA. É agora, Lucas! Olha o Guarani, bola esticada na ponta esquerda pra Derek, linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate no Erickson, vai fora, escanteio! Tô sentindo que é agora, escanteio para o Guarani! Escanteio para o Bugre lá pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, Albertinho! É, o segundo escanteio do Guarani, o primeiro, né, pelo lado esquerdo, ali agora está empatado nos escanteios ali, 4-4, isso mesmo ou não? É, isso mesmo. Escanteios, 2-2, então está empatado 2-2, o Guarani vai, né? Vai tentando agora abrir o marcador, já pensou, Lucas de Souza? Já pensou, Albert Cavalcante, já pensou, é agora, vem comigo, torcedor, na marca de 18 minutos e 20, Mike levantou na boca da botija no segundo pau, sobe, a defesa tira, mas a arbitragem dá a saída de bola, a bola fez a parábola por fora do gol, foi pela linha de fundo, o tiro de meta em favor do Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos, 98250-0410. ST Soldas e Abrasivos. O Albert Cavalcante, tem um detalhe na vida, tem um ditado popular que diz nada que esteja tão ruim que não possa piorar, né? E o Valber parece que não dá mais pra ele, Albert. É, exatamente, é pra acabar, como diria o outro, né? Ali está, né, preparado para entrar Ivan Alvarinho, o argentino. na camisa, está com a camisa azul, lembra, né, argentino, como diria. Lembra a Argentina, lembra Boca Juniors. Exatamente, né, ali quando, é azar demais, né. É muito azar. Ele põe a mão na parte, né, do posterior da coxa, já era. Mas é o seguinte, o Lucão tá fora, né.
Valber sentiu e tá entrando o Alvarinho. Então, aí que tá, né? Vamos lá, o Alvarinho, o zagueiro, volante, quem sabe? Pensou o Alvarinho faz o gol. Rapaz, mas rapaz. Tudo bem, né? Mas vamos parar de sonhar, né? Vamos lá. Em nome de ST Souza Abrasivos, vai embora o camisa número 34. Meu Deus do céu. O Valber foi embora. O Valber foi embora. Lançamento para Osmano, comando. Tá parado o jogo, marcado impedimento. Impedimento marcado. Completa aí, Albertinho. Então, 34, o Valber foi embora e entrou o nosso querido, nosso 14, Ivan Alvarinho. Então, 34, Valber foi embora e entrou 14, Ivan Alvarinho. A informação para Café Canecão. Técnico mexeu, comentarista falou, vai lá, presidente. Passa a ser um jogo atípico então, né? Porque vejam bem, expulsão de um zagueiro, a saída de um cara que seria o cérebro do Guarani, o Regis. O cara que entrou no lugar do Regis sai machucado para a entrada do Ivan Alvarinho. Então as opções agora estão encerradas, né? 1, 2, 3, 4, 5 alterações feitas até o final com o que tem. Vamos ver se a sorte né? Dá uma sorrida pro nosso lado. Bola alta, sobe e desce, Derek briga pelo rebote, vai ficar com camisa 11 e botou no chão, botou a pelota no gramado, foi derrubado, o árbitro manda seguir, rebote cai pela ponta direita, tira a defesa do Botafogo, lançamento longo, quase que ela chega lá no Toró, sai do gol, Pegorari, sai do gol, manda pra frente, é bumba meu boi, Alan Santos completa o serviço, a bola ficou pela direita, briga a equipe do Guarani, retoma o Mantuan que volta no campo de defesa, 21 passados desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corsini. Placar ao vivo, Futebol Interior em Novo Horizonte, segue Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. Série A do Campeonato Brasileiro, domingo tem Santos e Corinthians. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Botafogo no campo de ataque, Tássio ajeitou pra entrada da área, passa pela bola, Patrick Brilha ajeitou pro fantasminha, camarada ali, ainda bem pro Guarani, rebote voltou pela meia esquerda com o Mantuan carregando o terreno, avançou no gramado, encara a marcação do Matheus Barbosa, vai pra cima da marcação, fecham 3 em cima dele, chama a tabela, tapa de primeira do Madruga, voltou com os man, chamou na meia direita com o Tarek, abriu o Tarek, soltou pra Erickson todo no ataque, o time do Botafogo, 22 cravados no relógio, ainda Erickson bota na frente, encara a marcação do João Vitor, botou no fundo ainda, Erickson foi derrubado. Vai a bola pela linha de fundo, escanteio para o Botafogo, Alberti. O Botafogo vai chegando ali, né? Agora ali não tem jeito, né? Quando aparece a imagem, né? Do Valber ali sentindo dores ali, tá cara de choro, né? De choro, né? Mas é muito azar, né? Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê, né? Vamos lá, mais um escanteio, né? 5, o quinto do jogo, o terceiro para a equipe do Botafogo aqui, pelo lado direito. Escanteio, camisa número 7, vai na bola, o Tássio, a informação para o restaurante. Tássio na bola, vem pra cobrança na perna direita, o levantamento, a bola vem alta lá no segundo pau, sobe a defesa, tira, tem rebote, bola pela meia esquerda, quem domina a parada é o Toró, chama a marcação do Lucas Araújo pra dançar, soltou pela ponta esquerda com o Osman domina, pensa, pisa, olha, voltou a jogada com o Toró, levantamento, a bola bate na defesa, sobra na entrada da área, afasta Derek, dando uma de zagueiro, camisa 11 do Guarani, bola lançada no ponto futuro, buscando o Pablo Tomás, aparece, Patrick Bray tira, intercepta, sai jogando pro Botafogo, faz o passe pelo meio com o Mantuan domina, esticou a bola pela menga, bom passe pra Madruga voltou a ser volante, abriu pela ponta direita com o Erickson domina, volta a jogada com a Madruga, volta o lance, volta tudo no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Botafogo recupera a posse da bola e sai pela ponta direita com Erickson, esticou, bom passe, boa bola pela ponta, chamou Tássio pra jogar, Tássio volta a jogada, volta na intermediária, quem domina o lance, Diogo Silva estica a jogada, à frente do círculo central com Tarek, lançamento em profundidade, sobe, Diogo Matheus afasta o perigo, tira do jeito que dá, lateral para o Botafogo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626.
Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Botafogo no campo de ataque, bola com Erickson. Erickson que virou lateral direito agora no segundo tempo. Campineiro, hein? Nascido em Campinas. Efetivamente um ala pela direita, ele começou como zagueiro. Bola solta pela meia com Mantuan. Mantuan estica a jogada mais à frente com o Toró. Toró tem habilidade, chamou a tabela com o Tarek, saiu linha de fundo, tapa por baixo do Diogo Matheus, a bola bate na bandeirinha de escanteio, vai fora. Escanteio para o Botafogo lá pela esquerda, Albertinho. Mas um escanteio, agora pelo lado esquerdo, né? O Botafogo vai apertando, o Guarani vai se defendendo, o técnico Humberto Louser, né? Vai ali tentando ali, né? Comandar a sua equipe, mas tá difícil, hein? 24 minutos do segundo tempo. Segue no Brinco de Ouro 0-0. Tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam, vai lá rapidinho, Ney. É o segundo do Novo Horizontino, agora 2 Novo Horizontino, 0 Ponte. Aqui Botafogo, levantamento, tira a defesa, tem rebote do Toró, manda a bola pela linha de fundo, a bola sobe, vai pela linha de fundo, Wagner Ferreira, 25 da segunda etapa, 0 pra lá e 0 pra cá. Se sair um gol aí do Guarani, vai ser o maior milagre nesse jogo, porque tá se defendendo, me parece que defendendo um empate. Então é o volume de jogo do Botafogo. Inacreditável, hein, presidente? E olha, esse Erickson aí, o jogador nascido em Campinas, ele pega a bola e joga como se fosse um ponta. E o outro que tá jogando aberto aqui, o Tássio, inibe totalmente a descida do Mike. Então, olha, não tem jogada por ali, pode esquecer. Do outro lado a mesma coisa, né? O Diogo Matheus não desce. Então, olha, se sair um gol aí, vai ser um milagre dos deuses. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Trabalho de bola do time do Botafogo, campo de defesa, quem domina a parada é o camisa número 3, Diogo Silva despacha de perna direita, manda pra frente, a bola sobe e desce, cai no campo de ataque, vai sobrar de graça com o Pegorari. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Falta marcada, jogo parado, derrubado, João Vitor que ficou sentindo, Alberti. Até que enfim, né? Até que enfim derrubaram os jogadores do Guarani, né? Ali o João Vitor está pedindo, será que ele sentiu, cara? Ele tá reclamando de uma pancada. Uma pancada ali. E o Guarani já fez as 5 substituições, né, Albertinho? Então, esse é o problema. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. E ali, quando ele aterrissou ali, pôs na mão já na posterior, né? Na posterior. Meu Deus do céu, tomara que não tenha sido nada, né? Hoje não. Ele pediu pra inverter alguma coisa. Pediu pra inverter o Mike. Tá, e o João Vitor sentindo muita dor, hein? Meu Deus do céu. Hoje não, hoje sim. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60. Pig e Chicken. Ô Lucas. Vai lá, Albertinho. Lucas e amigos, vocês lembram da Batalha dos Aflitos? Lembro. Vai ter que ser desse jeito. A Batalha do Brinco, né? A batalha, marquem essa data, 27 do Brinco, de outubro de 2023, a Batalha do Brinco. Porque pela situação, pela situação, a Batalha do Brinco. Já pensou, Lucas de Souza? Meu Deus, que saia daí um herói improvável. Vai lá, presidente. Na verdade, o Guarani parou de jogar naquela vitória com o Tombense. De lá pra cá, queda voleio, de produção, queda de rendimento. Meu Deus do céu, bem lembrado. Derrota, empate, e hoje então... E atuações pavorosas, E a gente vê o treinador, a toda entrevista coletiva depois, pós-jogo, né, sempre satisfeito, né? Sempre falando que tira boas lições do que aconteceu, que o time perdeu, empatou, mas que fez uma boa apresentação, que tá aí, isso aí que tá. Você tem razão no seu comentário, já vista que o problema é o seguinte, quando o treinador assume uma posição de cobrança maior, já visto o que aconteceu com o Moza. O Mozart cobrou muitos atletas. Exatamente. Né? E os atletas, e os próprios atletas abandonaram o time. Já faz um tempo que para o Humberto Louser tá tudo bem, né? Então, tá tudo bem, porque se ele fala alguma coisa, esse time aí para de jogar, porque é assim que funciona. É assim que funciona. E vem os caras. Bola com Erickson pela ponta direita, levantamento, a bola na boca da botija. Brigou Osman pela posse da bola, bola desviada, espigada, sobra com o Mike. Mike do lado esquerdo, João Vitor voltou pro jogo. João Vitor domina, tenta o passe no corredor.
A bola bate e ninguém, vai direto pela linha lateral pro time do Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250-0410. ST Soldas e Abrasivos. Ô Lucas. Fala, Claudinei Corsi. E com certeza, viu, o Wagner, Albert, na coletiva, Loser vai jogar todo o esquema da culpa para cima da expulsão do jogador Lucão. É que a gente precisa respeitar o nosso ouvinte, principalmente o torcedor, para ouvir a coletiva, né? Porque com esse futebol que tá apresentando ele vai aí... dizer que ele teve que tirar o Regis, infelizmente, que um jogador foi expulso. Tá com a desculpa pronta. Não contava com isso. Vai lá, Albertinho, substituições no time do Botafogo. Agora eu me embananei tudo aqui, mas depois o Tarek, camisa número 5, foi embora, entrou camisa número 20, Ivonei. Foi embora o camisa número 11, Toró, e entrou camisa... Na verdade, quem saiu foi o Tássio, viu, Albertinho? O Toró ameaçou sair, mas aí o quarto árbitro voltou, então quem saiu foi... Então... Nós tomamos, quem saiu foi o Tássio para entrar pelo 21, Lucas Cardoso. Então, peraí. Então, o Tarek, camisa número 5, foi embora. Foi embora para entrar o Ivonei. Entrou camisa número 20, o Ivonei, correto? Perfeito. Aí o Tássio, camisa número 7, foi embora. Foi embora, entrou o Lucas Cardoso, 21. E entrou o 21, Lucas Cardoso. Então, e o Toró tá em campo, então. O Toró tá em campo, ele ameaçou que ia sair, o quarto árbitro acabou, acho que errando alguma coisa. Legal. Mas o Toró tá lá na ponta esquerda, tá espetadinho. A informação para Igatacar. Perfeito, o técnico falou, o comentarista mexeu. Vai lá, presidente. Marcelo Chamusca coloca o Botafogo mais para cima do Guarani ainda. Ele tirou um volante, colocou um atacante, tirou um atacante cansado e botou um descansado. Então lá vem com mais força ofensiva o Botafogo para cima do Guarani. E tá sentindo, né, que pode ganhar o jogo, né? Exatamente. Guarani no segundo tempo inexistiu. Morreu. 30 minutos, vai lá, Claudinei Corsi. Só falando com o Luciano Alves, viu, Wagner? Ele diz aqui, o Guarani já ganhou desse time Ribeirão Preto em condições muito parecidas. No último minuto, Volney de cabeça. Até hoje eu não sei como o time saiu de lá. Eu estava lá nesse jogo. Que ano foi isso? E inclusive nós fomos encurralados dentro do vestiário do Guarani. Então a briga que obrigou, né, nós que estávamos lá das emissoras de rádio, inclusive eu levei minha família para esse jogo lá. Nossa, mãe. Olha, nós fomos salvos porque o Guarani abriu o vestiário e colocou a gente lá dentro. Meu Deus do céu. Amarelou para quem, Albert? Histórias do rádio, né? Histórias hoje, do rádio. Olha, quando vê os homens. Bola esticada, Lucas Cardoso bota na frente, vem por baixo, Alvarinho. Firme, segura o Argentina. Vai lá, Alvarenga. Vai lá. É a nossa Alvarenga, o famoso Alvarenga. Quando levou o cartão amarelo, né? O camisa número 7, o Pablo Tomás, né? Fez a falta lá na frente e ali acabou acertando ali a cabeça do jogador do Botafogo. A informação para Igatacado. 32 minutos desse segundo tempo. Vem Bugre, bola esticada ali para João Vitor. Lançamento no ponto futuro, buscando ali a presença do Pablo Tomás. Bola interceptada, retoma a posse de bola o time do Botafogo. Tenta sair jogando com o Diego Silva, falta do Derek. 32 deste segundo tempo passa, o tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo é placar de jogo, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, foco do espetáculo. E por enquanto, Claudinei Corsi, 0 para lá e 0 para cá. No placar ao vivo, Futebol Interior em Novo Horizonte, segue Novo Horizontino 2, Felipe Marques e Rômulo, Ponte Preta 0. Mais cedo tivemos Ceará 2, Sport 1. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Vem Botafogo, vem o Pantera. Bola com o Guilherme Madruga. Ele chuta bem, não pode deixar esse cara chutar não. Bola aberta na ponta direita para Lucas Cardoso. Acabou de entrar no lugar do Tássio. Trouxe por dentro na perna esquerda o cruzamento. Não tem ninguém do Botafogo. A bola passa, vai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor do time do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Público e renda. Vamos lá, Albertinho. Público total: 8.479 para uma renda de R$ 169.239. Repita. Público total: 8.479 para uma renda de R$ 169.239.
a informação para Pig Chicken, torresmo e frango frito. Num dia de chuva, uma sexta-feira, 9h30 da noite, o torcedor foi, compareceu e o Guarani não faz a sua parte de novo. E vem os caras, bola na ponta esquerda com o Toró, se enrola com a posse da bola. Ainda Toró insiste, hein, jogador do São Paulo, volta a jogada com o Patrick Bray. Chama o lance lá pela ponta esquerda com o Mantuan. Sai da esquerda, vem pro centro, faz o passe pra Toró, bico da grande área, voltou o lance, bom passe pra Ivonei, tentou fazer o corte, tira a defesa do Bugre. A bola subiu e desceu, sobrou pra Derek, tá sozinho, Derek. Aí vai ter que ser Guerreiro, camisa 11, bota na frente, 2 em cima dele, vai embora, Derek, no peito, na raça, foi pro chão. E aí a arbitragem não vai dar nada. Vai dar nada, é só tiro de meta em favor do time do Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. A famosa piscinada do Derek, hein, Albert? Eu não sei, viu? Pra mim o Derek, ele veio na velocidade pelo lado direito, é verdade? E vem os caras, Patrick Bray no cruzamento, a bola bate no Diogo Matheus, completa e aí, ele Albert. deu aquela famosa, sabe, ele deu aquela famosa passada, ele atrasou um pouco a passada, e o camisa número 4, né? O Márcio ali acabou pegando por baixo, não tinha falado o nome desse jogador, hein? É o Márcio. É o Márcio, tá sossegado lá atrás ali, acabou fazendo, na minha opinião, principalmente no segundo tempo, né? Exatamente. Olha o Botafogo com o Erickson, traz por dentro, sai da direita, vem pro centro, soltou lá pela ponta esquerda, bom passe pra Mantuan. Mantuan carregou no bico da grande área pelo lado esquerdo, soltou a bola pelo meio com Guilherme Madruga. Madruguinha, soltou pra Erickson de novo com Madruga, troca passes, roda a bola o Pantera. Guarani todo no campo de defesa, tem um jogador a menos desde o primeiro tempo. Bola com Toró, dominou, prendeu, perdeu, tira a defesa do Guarani. A bola volta com o Pegorari que manda pra frente. Vai lá, Claudinei Corsi. E o Douglas William diz aqui, Lucão do Break. Lucão do Break. Esse era jogo pra Lucão do Break, Albert Cavalcante, na sua opinião? Era, se fosse uma balada agora, né? Tivesse um putz-putz, né? Como diria o outro, mas tudo bem. Mas eu acho que ele quis dizer aqui da expulsão do Lucão, né? Sim, foi do Break. É o Lucão do Break, né? Agora, não é nem Lucão do Break, é Lucão do Break. Agora é rapidinho mesmo aí, ó. Escutem só, presidente e amigos, Rafael Martins, Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Índio, Regis, Bruno Salvo, Júlio César e Lucão do Break. Esse time é pior que esse time, hein? Você falou errado um nome aí, hein? Qual? É Índio. Não, Índio. é Índio. E você um dia, tive que pedir perdão. minha chegada aqui no futebol interior, você pediu perdão pro Índio. Você né? e toda a nação bugrina que aguarda apreensiva, torcedor do Guarani, meu Deus do céu. Ai, Jesus, é nervos a flor da pele. Vem, Botafogo. Pega o terço. Pega aí, dobra o joelho, faz uma oração. Sei lá, acredita na sua fé. E cadê o secador, Albert Cava? Pega o secador aí, pelo amor de Deus. Queimou. Bola pela ponta esquerda. Mantuan domina, carrega. Soltou pelo lado esquerdo com o Patrick Bray. Linha de fundo, tenta o passe. A bola vem por baixo com o Ivonei. Dominou, prendeu. Cruzamento, a bola na boca da botija. Subiu Osman. Sobe também, Mike afasta o perigo. A bola sobe, desce e volta pelo meio. Ivonei briga pelo rebote. Toca de cabeça pra trás. A bola fica com o Diego Silva. Toda a segunda bola do Botafogo, bola com o Erickson, soltou no corredor para Osman, puxado ali pelo Mike, tá valendo tudo, aí chega o João Vitor, dá um pescotapa no Osman. Guarani é tudo que o Botafogo quer, é tudo que esses caras querem, vocês vão entrar na pilha deles, vocês vão empatar o jogo, vão perder a chance de subir pra Série A de novo, Albert. Mas isso aí já tava, né, previsto que o Botafogo ia fazer isso, né? O Marcelo Chamusca, todas as partidas contra o Guarani, quando ele tava no Tom Benz, mas quando ele tava no Guarani não resolveu nada, né? Engraçado. Quando ele tava no Guarani não resolveu nada. Agora contra o Guarani parece que o cara vira o Guardiola, pô. Tá sentido. Então, vai lá, Claudinei Corsi. E o Galac 35, depois de tudo que a gente já participou aqui, eles chegam à conclusão, viu? Amigo, só Deus pra iluminar. A mente. Só Deus, só o espiritual, porque no carnal tá osso. E vem os caras, bola com o Toró na perna direita, arma o sarrafo, a bola bate na zaga, vai fora, escanteio. Escanteio para o Botafogo, pressão do Pantera pra cima do Bugre, Alberti. E aqui o detalhe, né, que os jogadores do Guarani, um vão olhando pra cara do outro, sabe? E agora, o que a gente faz? O outro olhando pra cara do outro. Aí a gente vê já o Humberto Louser, ele vai ali ali, né? Na área técnica, e vai pra um lado e pro outro, mas ali mais um escanteio agora. Ivonei na bola.
Ivonei na bola, na perna direita, vai pintar chuveirinho, atenção, defesa do Bugre, a bola no meio da boca da botija, tira a defesa, tem rebote lá pela meia esquerda, não tem ninguém de azul, só gente de branco e ninguém de azul, diga o Guarani, que hoje estreia um novo uniforme, cruzamento do Toró, bola fechada, tira a defesa do Guarani, rebote de Matheus Barbosa, faz o passe para Lucas Araújo, tomou o carrinho por baixo, prefere congelar o jogo, o Humberto Loser fica louco, não, mas engraçado fica louco, porque tem 5 negros na frente, ele prefere voltar a jogada e dar um passe errado ainda, Albertinho. Não, é legal que ele tomou um carrinho, né? E o árbitro deu a criminoso, falta, né? Não, mas depois de 365 dias ele caiu. Ora, na hora devia ter caído, né? Na hora. Foi falta, a arbitragem deu. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Falta para o Guarani no campo de defesa, Pegorari manda todo mundo pro ataque, assim como o técnico Humberto Loser. Não dá mais pra ficar se segurando, agora é coração na ponta da chuteira, é coração na ponta da flecha. Bola levantada, Dérica vai pro chão, o árbitro manda seguir, é perna pra todo lado, desvio do Madruga, a bola vai pela linha Guarani! de lado, lateral para o Bugre. Lateral para o Bugre pela ponta esquerda, vem pra cobrança Mike. Espera alguém se movimentar, que esse movimento tem preferência, puxa a marcação do Eric pra cima do Erickson. Lançamento no ponto futuro, a bola bate na marcação, vai sair escanteio. Escanteio para o Guarani pela ponta esquerda. Escanteio, Albertinho, escanteio pro Bugre, 39 no relógio. É agora, hein? É agora, escanteio pro Guarani pelo lado esquerdo. Sabe aquela bola marota? É agora. Ah, vai chegando o Mike. Ah, mas pelo amor de Deus. É agora. O Mike na bola. Vai chegando também Ivan Arvarinho dentro da grande área. Mike na bola. Mike na bola. Capricha aí, Mike, na sua canhotinha mágica. 40 cravadas no relógio, todo mundo na boca do gol. Mike na bola, perna esquerda, levantamento, a bola vem alta na boca da botija pra ninguém. Pra ninguém, a bola faz o arco. Cai lá do lado direito. Desvio de Alvarinho, vai pela linha de lado. 40 para mais de 300 simultâneos, 40 minutos desse segundo tempo. Passa o tempo passa, Bolacha. E o tempo e placar do jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Brinco de Ouro da Princesa, ao foco do espetáculo e por enquanto 0-0, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, segue em Novo Horizonte, Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0. Amanhã tem Criciúma e Sampaio Correia, tem também Vila Nova e Atlético de Goiás. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Acompanhando o Guarani no campo de defesa, tentando sair do sufoco. Arbitragem para o jogo da falta. Wagner Ferreira, 41 minutos. Haja coração no brinco. Só por milagre, né? Guarani não faz por merecer. Olha, o empate tem que ser comemorado. É pelo futebol apresentado, não, né? Como o jogo por perspectiva de classificação. Pelo jogo, olha, caiu do céu esse empate pro Guarani pelo futebol apresentado na noite de hoje. Manda pra frente, pega o horário, a bola sobe e desce, tira a defesa do Botafogo, a bola volta na intermediária, Volinho toca de cabeça, devolve por cima, Mantuan, a bola sobe e desce, Osman brigou, tocou por cima, tira a defesa do Bugre, a bola passa pro Matheus Barbosa, arbitragem para o jogo da falta. Nossa. Falta para a equipe do Guarani na intermediária, campo de defesa, Alberti. É, ali quando o Diogo Matheus tá reclamando que ele tomou, né, a segunda, né, tomou um pescotapa e o Osmani vai, né, e ele vai empurrando os jogadores do Guarani. Um dia eles vão entender que é assim que funciona. O time que não tem a qualidade técnica, o time que não tem como é, e ele foi para ele agrediu. Ele agrediu o Alvarinho. De novo, né? O argentino, ele é macho, hein? Se é outro, tava rolando. A Argentina é macho. Ele agrediu. É que o juiz não quis expulsar ele. Ele agrediu, Osman agrediu. Osman tá no lucro no jogo, hein? Exatamente. Mudanças no time do Botafogo, Albertinho. É, o Guilherme, o Madruga. Madruguinha. Vai embora, o camisa número 8, ele vai entrando no camisa número 22, o Luiz Henrique. E o camisa número 19, o Edson Carius. Vai entrando no lugar do camisa número 10, Aí, ó. O Osman, né? O Osman que deu da cotovelada em cima do... Osman da cotovelada, Osman da cotovelada em cima do nosso Ivan Alvarinho. A informação para ST Sol do Zé Brasil. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Escanteio para agora o Guarani sim, pela Lucas. ponta esquerda. Sai agora o Mike, vai. vem Diogo Matheus.
Vai, Pegorari, vai lá. Pegorari, Vai, Pegorari. vai lá no Vai meio lá. do campo. Meu Deus, Foi vai falar lá. alguma coisa ali com alguém do Guarani. Aproveita, não dá, né? Também não dá pra arriscar tudo. Escanteio para o Guarani, vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode na defesa do Botafogo. Vem comigo na São Bugrina, 43,5. 43,5, Diogo Matheus na bola, todo mundo na boca do gol. Vem pra cobrança, capricha aí, Diogo. Na sua perna direita, certeira. Vem levantamento, a bola no primeiro pau. Sobe a defesa, tira. Tem rebote do João Vitor pelo lado esquerdo. João Vitor tá arrastando a perna. Cruzamento, a bola fechada, Matheus Albino. Firme, seguro, faz a defesa e faz o lançamento buscando o campo de ataque. Toca de cabeça de Alvarinho pra tirar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 9,89, 73, 12,60. Pig e Chicken. Botafogo toca a bola lá pela meia esquerda, domina a parada, Mantuan esticou pela beirada com o Patrick Bray, tenta o passe buscando Ivonei, tira Diogo Matheus pra Derek, tá sozinho o Derek, puxa a tabela lá pela direita com João Vitor devolveu pra Derek, passe forte demais e sai jogando errado o Matheus Albino, quase que essa bola chega no Derek, antes dele Diogo Silva tira errado, a bola ficou do lado esquerdo, é o momento agora, Guarani, bola pela esquerda com o Lucas Araújo, soltou pra João Vitor cruzamento, a bola no meio da área, sobe a defesa do Botafogo, tira, tem rebote, é do Bugre, bola fica do lado esquerdo pra Mike dominou, armou na perna esquerda, chuta, a bola bate na marcação, sobe e desce, fica dentro da grande área, afasta Patrick Bray, tem rebote pra Matheus Barbosa, tentou bater de primeira, bola bateu na marcação, esticou na ponta pra Diogo Matheus pra direita na bola em cima do Muro Branco, volta a jogada do Guarani, pressão do Bugre, Lucas Araújo, abriu na perna esquerda, bateu, espalma Matheus Albino! Guarani joga 2 minutos que não jogou o jogo inteiro, Albertinho. Quando aí marca, né? Mais 6 minutos de acréscimo. E resposta do Botafogo pela ponta esquerda, lá pela Mega. Atenção, Ivonei. Invadiu, na verdade, o cruzamento vem por baixo. Olha a chance, Tássio. Na verdade, o toque do Toró e gaveta. Gol do Botafogo. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior. Toró, camisão Zé dele. Jogada pela esquerda. É do Lucas Cardoso, caindo lá pela canhota. Ele fez o cruzamento por baixo, a bola passou por toda a extensão da área. Sobrou limpa por Toró, que de perna direita, cutuca a bota lá dentro, põe no fundo do barbante. Toró, camisa 11, é bola na rede, é bola na rede. Quer na rede, é gol do Botafogo pra cima do Guarani. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. 1 para o Botafogo, Toró, camisa número 11, número da feira, número da emoção. 0 para o Guarani. Toró, gol, palavra mágica que arrepia o torcedor do Botafogo. Em Ribeirão Preto, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. É Pegorari. Essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol do Botafogo. Pois é, né? O Guarani teve aquela chance com o Bruno José no primeiro tempo. Aí depois teve agora essa chance agora no final. O Botafogo veio aí somente para se defender, conseguir ser um pontinho para poder se manter na segunda divisão, na Série B. O Guarani, né, tendo aí pretensões maiores no campeonato. Colocou 8.479 torcedores dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa, num contra-ataque, gol do Toró. E vamos dizer assim, eu posso afirmar que o sonho acabou. Claudinei Corsi. Terminou em Novo Horizonte, Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0. Os dois times de Campinas, do que era esperado pelos torcedores. Dá licença, hein? Wagner Ferreira, 1 para o Botafogo, 0 para o Guarani. Momento que o Guarani melhor atacava, teve a blitz no contragolpe, gol do Toró. Eu estava dizendo que o Guarani teria que comemorar o empate. E toma o gol, quer dizer, vai comemorar o quê? Comemorar um abraço, né? Aplaudir os torcedores que foram lá para ver esse vexame aí e a despedida do time. Agora vai sofrer uma série de gozações, de memes, né? Ah, claro. Porque, sem né? dúvida. Ameaçou, né? Um título, ou pelo menos um acesso, e vai terminar aí num 6º, 7º lugar o campeonato. É como dizem, né? Faltou gás. Faltou gás. É aquela coca de 3 litros, né? Passou da metade, o gás acabou.
É isso, verdade, acho. é isso. Não, É que não acho que nesse negócio de o Guarani não tem jogadores, né? Não tem peça para Ney, repor, não, né? Para. O Trubisky, não, para. eu para. acho... Para aí, que agora... Albertinho, Não, vamos lá. agora vai ser fácil agora nós meter a pancada em cima do que foi feito. Mas espera aí. Imaginem só se o Guarani tivesse vencido essa partida. Mas não venceu. Aí não, mas tudo bem, mas Ney. Mas só que não aí venceu. Mas se o Trubisky- vencesse- mas o Trubisky não venceu, veio, não trouxeram jogou, jogador, mas Ney, mas não o jogou futebol é um futebol. arremedo de time. Ô, Ney, mas não adianta. Um arremedo de time. Mas Ney, não adianta, Ney. O Guarani agora não é tem fácil. confiança. Ney, não adianta O Guarani agora. não tem confiança em si mesmo. Mas Ney, não adianta agora ser pedreiro de obra pronta. Não é obra pronta. Mas eu acho que é, mas agora é fácil falar, Albertinho, eu acabou. tenho falado isso faz tempo. Eu não confiava no time do Guarani. Eu falei isso, vocês falaram. Sim. Eu Não, tudo falei bem. assim, O eu maior tenho inimigo dúvidas. do Guarani é o Guarani. Mas agora... Exatamente, é o que eu disse lá atrás. Mas se o Guarani se assustou com a condição de poder subir para a Série A. Mas então, aquele negócio... E o seu treinador, para ele, há quantos jogos está tudo bem? Ney, Tá tudo maravilhoso. Mas se cobra, faz corpo mole Tá igual. bom, se Lucas, cobra, faz corpo mole igual. do céu. Porque aconteceu com o Mas Moza. é isso, o time... Que aconteceu com o Primeiro, Moza. o time não tem peça de reposição. Não, mas isso aí já desde o ano passado. Não, né? mas peraí. Então, Mas isso aí já desde o ano passado. peraí. Então é onde eu quero chegar. Agora, tudo que agora que o Loser fez, joga tudo no lixo. Não é que joga tudo no lixo, mas O Trubisky veio aí, visivelmente o esquema do Guarani de 5, 6 jogos pra cá, que foi quando o Guarani Acabou. mais precisou, Acabou. Acabou. Então, ele perdeu o time, ele não tinha jogador de reposição, não tinha peça e ele perdeu o time. E olha lá, o Pegorari foi pra área, tá fora do gol, vem o chute do Ivonei, a bola vai entrando, passa a esquerda do gol, vai fora. Se era no Madruga, fazia. Se era o Madruga, era mais um gol Puskas pra ele lá. 50 minutos, presidente, quer falar alguma coisa? Quero, lamentável o Guarani, né? É um arremedo O de campeonato pro Guarani acabou naquela partida contra o Tombense. De lá pra cá, não sei o que aconteceu. Eu gostaria de uma explicação. O time parou de jogar, isso é uma grande realidade. Parou de jogar. Vamos puxar no scout aqui, né? Quantos jogos o Guarani fez depois desse do Tombense? Foi 4 jogos, né? Sem Foram vitória com isso aqui, gente. Isso aí fez igual no primeiro, na metade do final do primeiro turno pra cá, foi a mesma coisa. Depois o Guarani engatou ainda. Não, e depois ainda cinco venceu. vitórias. Então, mas o Depois Guarani ainda depois venceu no Horizontino, Mas né? o Guarani então pegou e engatou depois 5 vitórias de invencibilidade. Mas gente, o que, com que o mesmo aconteceu? time. Mas o que, que aconteceu então com o Guarani? O que, que explica? Porque não é o mesmo time. Esse time que tá jogando hoje do Guarani, um futebol é o mesmo time. péssimo que Não o Guarani é, tá não é. apresentando contra Mirassol, contra Vitória. Não, mas e jogou outra, contra o hein? Vitória, não interessa. Mas peraí, o Juventude. Juventude. Peraí, Juventude foi o Humberto Louser que atrasou a bola. Não foi. Tem O culpa, Bruno José foi mas, o Bruno. Albert, Hoje foi a o Louser culpa que não perdeu é o só gol. do Louser. Hoje o Louser perdeu o gol do Bruno José. A culpa não é só do Louser. Olha o Derek, toca de cabeça, a bola vai fora. Tem desvio da zaga, escanteio, é o último lance do jogo. Mais um, é a última bola. Mais um é o último lance do jogo. Se empatar é vitória. Jogadores do Botafogo pedem o final do jogo. Jogadores do Guarani pedem pro juiz segurar mais um tempo. O árbitro deu mais um minuto. Ainda ficaram pedindo alguma coisa em cima do Derek aí, Albert. Vão dar a mão do Derek. Na hora que veio o cruzamento, ele acabou ali cabeceando, vão dar a mão do Derek. Ali, se ele quiser, o pênalti, né? Mas pra mim foi mão do Derek. Não foi nada. Quem sabe agora? Vai, cadê o Pegorari? Vai lá! Escanteio Pegorari lá no segundo pau. Vem levantamento, a bola fechada, tira! Matheus Albino dá um soco na bola. Rebote é dele, olha lá, o Pegorari. Pegorari vai deixar essa bola sair a lateral. E vai o próprio Pegorari pra cobrar. Ele tem força no braço, cobra lá dentro! Será que vai dar tempo de cobrar esse lateral? O árbitro deu. Vai deixar o Diego Matheus cobrar. E não deu tempo, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Apita Maguielson Lima Barbosa, termina o jogo. Termina o jogo, 1 para o Botafogo, gol do Toró. 0 para o Guarani, eu asseguro aqui. No dia 27 de outubro de 2023, acaba aqui o sonho de acesso do Guarani Futebol Clube. No dia da inauguração da terceira camisa, em comemoração ao dia 2 de abril de 1914, né? A data de inauguração desta camisa gigante que é o Guarani Futebol Clube, fundado em 1914. Faz a festa os jogadores do Botafogo dentro do Brinco de Ouro. O Botafogo não tinha mais nada no campeonato e o Guarani conseguiu perder pro Botafogo e jogou no lixo mais uma vez a chance de ter o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro da Série A. E vamos repercutir, né? Vamos repercutir isso e muito mais agora no fim de jogo dos canais Futebol Interior com Claudio Nicorsi. Começa agora, fim de jogo.
Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corssi. 11 da noite, mais 34 minutos, começando aqui o fim de jogo, Canais Futebol Interior, repercutindo o péssimo, horroroso resultado do Guarani, 1-0 para o Botafogo, num futebol medíocre do Guarani, que não conseguiu, diante de um Botafogo que vem a Campinas, apenas para somar um ponto, não consegue a vitória. O Guarani já há algum tempo vem perdendo para ele mesmo dentro do campeonato e não poderia ser diferente. Psicologicamente o time não joga, está abalado, não consegue fazer uma jogada, teve jogador expulso e se assustou com a possibilidade de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Infelizmente para o torcedor do Guarani, que mais uma vez compareceu, fez a sua parte, mas o time dentro de campo não se ouve bem. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Loser dizer que está satisfeito com o time, que foi tudo uma maravilha, que ele não contava com a expulsão do Lucão, que ele não esperava ter que tirar o Regis, que era o armador da equipe, e tudo mais. Aguardem para conferir a entrevista coletiva do técnico Humberto Loser. O seu destaque, Albert Cavalcante. Agora vamos contar aí com 5 vitórias, 5 partidas temos agora, né, presida e amigos, né? 5 vitórias. 1, 2, 3, 4. 4, né? Agora vamos torcer aí pro Guarani, agora consiga aí dar uma de... Com esse time jogando isso aí? Então, mas o torcer, né, a nossa parte. Agora se vai acontecer é totalmente diferente, né? O Guarani precisa de 4 vitórias. O Guarani agora está na... Não é impossível, mas não é provável. Exato, é provável? Não. É possível? Sim. Então tudo bem. O Guarani está na 6ª posição com 55 pontos. O Novo Horizontino pulou, né? Foi para 56 pontos. E lembrando que o Juventude, né, irá jogar domingo. E o Criciúma também vem babando, né? E temos também o Mirassol, né? E temos toda essa turma aí atrás. Então o Guarani, agora com essa matemática louca, o Guarani precisa exatamente aí, essas 4 partidas, precisam vencer as 4 partidas e ainda torcer. Começar agora, não torcer, mas agora começar a rezar. Que DWO, né? Que nem começa a fazer gol contra, porque... Pois não. E é interessante aquela história, né? O Guarani é o 6º colocado com 56 pontos e o 4º colocado tem 56 pontos. Exatamente, entendeu? Então é assim, e ainda porque você tem que torcer pro Juventude não vencer, né? E torcer que estão atrás, por exemplo, Criciúma não venceu, então já começa, quando você começa a fazer as contas, né? A conta não bate. A conta não bate. E quando aparece ali... não fecha, né? Não fecha. E o perigo de tudo, o perigoso de tudo, é o seguinte, Claudinei Corssi, amigos, né? É como você disse. Agora, a entrevista coletiva que o técnico Humberto Loser vai dizer, né? E não vamos pôr só culpa no homem, tá? Muito pelo contrário, que ele pegou o time aí também que tava capengando, ele levou, todo mundo acreditou. Então, se caso acontecesse o melhor, seria todos. Como não conseguiu, pode ser que o Guarani consiga as quatro partidas aí consiga 4 vitórias. Mas vou falar pra você que a partir de agora, Claudinei Corssi, amigos, ficou difícil. Legal, 11 da noite, mais 37 minutos, Wagner Ferreira, 1 para o Botafogo, 0 para o Guarani. E para a próxima partida, muito provavelmente, Valber, que está machucado, Lucão, que está expulso. Tem tudo isso, hein, Wagner? A esperança é que vai pegar um Londrina, né? Realmente sem muito o que fazer no campeonato, né? Vai desfalcado para lá. Tipo o Botafogo, né? Mas quem sabe, né? Vai pensar em 4 vitórias. Se não ganhou a 4, vai ganhar 4 na sequência. Então, me engana que eu gosto. Não tem condições. Eu acho que aqui foi sepultado o sonho do acesso. E olha lá, capaz de terminar, olha... para trás de muita gente aí, tem que ficar em 7º lugar por aí, Claudinei, porque, olha, será que vai vencer as 4? É verdade. O último jogo que vem é o de Atlético... baixo vem subindo também, né? Os times lá o último jogo é com o Atlético Goianiense lá em Atlético. E tá certo que tem 2 jogos em casa, Criciúma e ABC, mas não vai adiantar ganhar esses pontos aí. Hoje era o dia. A sorte está lançada agora, é terço na mão. É oração para todo lado. Esquece, né? É secador ligado, tudo que esquece, né? O Guarani não fez dentro de campo, tem que fazer agora fora dele, né? Ligou o secador aí, Bolacha? Eu liguei.
Tá ele ligou dele, só que o meu já queimou a seu resistência. Mas leva na Eletrolar que consegue. Mas aí então veio de lá da Eletrolar, né? Agora veio eu vou ter que funcionando, voltar. Veio você funcionando. que queimou. Não, mas eu usei tanto. Pra todas as rodadas, vitória, né? Usei. Aí quando a gente precisa pra gente tirar a nota 10. É uma dessa. 11 da noite, mais 39 minutos. Tá mais calmo, Lucas de Souza? Não dá pra ficar calmo, né, Ney? Resignado. Não dá pra ficar calmo numa situação dessa. É uma dureza, né? A gente, de novo, né? Vamos ver, vamos ouvir o Diogo Matheus. Bolacha, vamos ouvir o Diogo Matheus. Essa sequência do Guarani. Bom, a respeito da arbitragem, né, a gente se segura para não se estender, não falar, não ser injusto, não dar desculpa. E eu não estou dando desculpa de forma alguma, nem para o nosso torcedor, nem para ninguém. A gente sai de cabeça erguida porque a gente fez o nosso melhor. Nós estávamos muito bem no jogo, só que, cara, a gente pergunta aqui, né, o que o pessoal falou aí na televisão, quem estava ali, né, sentadinho, com mais calma, cabeça fria, vendo o jogo. E eles têm a mesma opinião do que a nossa, que não era para vermelho, que era no máximo para amarelo. Não era um lance de gol, ele puxou a bola para o lado de fora do campo, entendeu? E aí, eu citei aqui, né, outros exemplos, a gente já teve problema lá em Salvador, contra o Vitória. Ontem, o mesmo árbitro teve uma péssima atuação no jogo Santos e Coritiba. E aí é isso, a gente vê o pessoal na TV que, sabe, tá ali com mais calma, sabe, talvez com um sentimento ali mais claro, né? E eles têm a mesma opinião que nós, só que não acontece nada, ninguém... Ou então o que acontece? O cara é punido, vai apitar uma outra série, fica um mês, 2 meses de suspensão, mas e aí? Aí, como eu comentei, eles saem rindo ali, dando risada, olhando pra nossa cara e dando risada da nossa cara. E aí eles vão viver a vida deles e o nosso trabalho aqui, o nosso planejamento... como que faz? Não volta, esse jogo não volta, entendeu? E era um jogo decisivo, a gente sabe, por ser dentro de casa, contra uma equipe que não estava brigando por nada mais do campeonato. E como eu falei, nós estávamos bem no jogo, eu não estou dando desculpa aqui de forma alguma. Nós corremos, mesmo quando estava ali 10, 11 contra 11, a gente poderia ter feito o gol, a gente teve até uma chance, que nós desperdiçamos. Só que, sabe, estraga totalmente o jogo, cara. E é vergonhoso, sabe, não tem outra palavra para explicar. É vergonha, dá vergonha, sabe, do que eles fazem. Mas tudo bem, vida que segue. E aí tem, sei lá, a gente teve recentemente agora um encontro com o pessoal da Federação Paulista para sugerir o que pode ser mudado. E aqui eu estou falando mais do estado de São Paulo, né, que é para o próximo Paulistão. E daí o pessoal abre lá para a gente falar, para a gente sugerir o que pode ser feito. Mas não acontece nada, nada muda. A gente vê rodada a rodada, jogo após jogo, sabe, os mesmos erros. E aí a mesma pergunta que eu fiz, pra que tem VAR? Melhor não ter. Se é pra ajudar, num lance como aquele ali, onde ele mesmo, sabe, ele tá perdido. Nas palavras ele se perde na hora de tentar explicar. E não tem critério, o Osman subiu numa bola aqui com o cotovelo em 2 lances. Aí ele para, daí ele conversa com o Osman, vamos ter calma, né, vamos pôr cuidado e tal. E aí o primeiro lance do Pablo, ele dá cartão amarelo pro Pablo. Então não tem como a gente sair de campo assim, sabe, além de estar frustrado pelo resultado, não tem como a gente sair de campo e não falar da arbitragem, né? E seria legal a gente falar sobre o jogo, a gente falar, qual a equipe que jogou melhor, que mereceu vencer, jogando futebol, entendeu? Mas agora nos resta esfriar a cabeça, né? E focar no que a gente tem para fazer nos próximos jogos. Eu tenho total confiança na nossa equipe. A gente estava fazendo um ótimo jogo e vamos seguir buscando e tentando enquanto ainda houver chance. Só que, né, a gente sempre entra agora em campo, né, com um pé atrás, né? E a arbitragem, como é que vai ser? Quem que eles vão favorecer dessa vez? Mas não vai mudar nada nunca, infelizmente. Muito obrigado. Vamos aí, sem argumentos, o lateral Diogo Capitão Matheus explica a derrota do Guarani para o Botafogo em casa. Claudinei Corsi. Informação para o meio-campo, filho. Pois é, e o Diogo Matheus já está se antecipando aí ao loser, né, do que ele vai falar, jogando evidentemente aí a culpa em cima da arbitragem com a expulsão. Também entendi que a expulsão foi um tanto quanto rigorosa, né, talvez pudesse ser revista realmente ali na hora do VAR, mas não é por isso que o Guarani também perdeu o jogo, né? O Guarani deixou de jogar bola, Wagner Ferreira, e não apresentou sequer. Tudo bem, com um homem a menos, teve que tirar o Regis, recompor a defesa, teve que tirar o defensor que entrou, que acabou se contundindo, mas o time não se achou em campo, né, Wagner? Os quase 9 mil torcedores do Guarani que foram para ver essa partida saíram decepcionados com o rendimento do time.
Agora, dizer que a arbitragem foi responsável é um exagero. Tá certo que no lance da expulsão nós dissemos aqui, no lance no máximo para cartão amarelo, porque não era uma situação clara de gol, foi na intermediária. Quem garante que o jogador do Botafogo poderia dominar essa bola e chegar na frente do Pegorari e fazer o gol? Então, na dúvida, não era para expulsar, cartão amarelo, falta, ocorreu a falta, cartão amarelo e só. E mesmo na dúvida, por que não chamou o VAR para ver se realmente a situação era essa? Então, o Diogo Matheus, nesse ponto, tem razão. Depois daquela outra discussão ali com o Osman, trocou ali ofensas com o Alvarinho. O Osman já tinha cartão amarelo. E o árbitro contemporizou ali e não expulsou o jogador do Botafogo. Mas também se expulsasse, será que o Guarani ia tirar proveito dessa igualdade naquela oportunidade, 10 para cada lado? Então... é um jogo atípico, quando o Guarani não mereceu outro resultado. O empate já seria comemorado. A derrota, então... Aliás, mais uma vez essa frase, né? O empate comemorado foi o que a gente falou contra o Vila Nova aqui, né? O Guarani empatou e saiu com sabor de vitória. Então, quando começa a ter empate com sabor de vitória, realmente a coisa é complicada. Aí o Eduardo Tolentino, que está lá no Brinco de Ouro da Princesa, aguardando agora a coletiva do Humberto Loser, ouviu aí o goleiro Pegorari no final da partida. Vamos trazer aí a palavra do Pegorari. O que é a vitória, mas eles têm que entender que mais que eles, quem quer ganhar a gente, velho. Entendeu? É uma velocidade de jogo, uma coisa externa, que a gente não pode deixar abalar a gente lá dentro. Mas tem hora que não tem como, é insustentável. Aí você acaba tomando um gol. Mas hoje muito mais maduro, também já bati boca algumas vezes com torcida aí. A gente sabe que nada melhor do que o próximo jogo. Uma vitória, porque os mesmos que vão, xingam, os primeiros a estar pedindo a camisa e torcendo pro time, então. Isso aí não me atrapalha. Tá aí, né? Uma parte da competição decisiva. O Guarani caiu de rendimento. Falar que a gente vive um bom momento, eu tô sendo hipócrita e mentiroso. A gente realmente não tá vivendo um bom momento. Terceiro jogo consecutivo que a gente não faz gol. Tentamos segurar até os 45 ali, mas não teve jeito. E é engraçado que a mesma bola que a gente erra, os caras matam. Então, o nosso problema nesses jogos que se antepassaram recentemente é ser letal. A gente tem chance, a gente cria, a gente não mata. Quem não mata, o que acontece? Morre, né? Quem não mata, morre. Então, é isso que acontece. Tá o Pegorari agora sim, finalmente deixando o campo rumo ao vestiário. O Guarani derrotado pelo Botafogo no Brinco de Ouro da Princesa. Legal, tá aí Eduardo Tolentino, muito obrigado aí, a palavra do Pegorari. E é mais ou menos isso que eu vi no jogo também, né? O Bruno José teve uma bola exatamente o feitio do que teve o Toró do Botafogo. Só que o Toró foi lá com toda a tranquilidade do mundo e colocou para dentro. E o Bruno José não teve a capacidade de fazer o gol do Guarani. Um jogador que ajuda, operário, legal, bacana, mas na hora que precisou, ele falhou. Então aí eu concordo com o Albert, não dá para colocar a culpa no Humberto Louser, num caso de um lance do jogador. Só que os jogos vêm acontecendo e o time está caindo de produção, como disse o próprio Pegorari aí, há 3 jogos que não marca o gol. Então aí a coisa realmente fica difícil. Muito bem, vamos aguardar então a entrevista coletiva do Humberto Louser. Quer falar alguma coisa a respeito aí do Pegorari, Wagner Ferreira? Ele desabafou e foi correto, né? Ele falou, não posso ser hipócrita, dizer uma coisa que não está acontecendo. E realmente, nós dissemos aqui, o último jogo interessante do Guarani foi aquela vitória com o Tombense. De lá para cá, ganhou do Novo Horizontino, sabe lá Deus como, empatou com o Mirassol, empatou com o Vila Nova em casa. Então, o Guarani vem caindo de ponta cabeça e não foi no jogo de hoje que ele perdeu a chance de subir. Vamos ser claro aqui, porque enganar o torcedor agora vai ser, né? Vai ser demais aí de nossa parte. Então, hoje era o jogo. Se ganhasse, estaria dentro. Perdeu, tá fora. É isso. Ô, Ney, eu vou ter que fazer meio campo FI até acabar o campeonato? Sim. Ah, aqui acabou, né? Eu presida. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Férias antecipadas? Na vitória ou na derrota. Você começa a projetar o Campeonato Paulista. A Série B do ano que vem, né? Você já vem com as contratações do Guarani. Quem vai ficar, quem vai sair. Ano que vem, Guarani e Paysandu, Guarani Amazonas. Olha confrontos bacanas pro Guarani. Curitiba, Goiás. Poderia ser Guarani e Flamengo, né? Guarani e Atlético Mineiro. Cara, tava lá, velho.
É isso que me deixa louco. Eu fiz, fala pra mim, aquele time de 2021 é pior que esse? Qual era o time mesmo? Eu vou passar o time. Não, repita. Eu vou repetir. Você me dá licença, eu sei que o tempo urge, mas eu vou ter que fazer aquele famoso... Temos todo o tempo do mundo, exatamente. Não se preocupe. Então tá bom. Vamos lá, fazer aquele cara a cara, né? O time 2021. Rafael Martins e Pegorari. Quem é o melhor? Pegorari. Vai, Pegorari. Vai, presida. Seco. Pegorari. Ludic e Diogo Matheus. Ludic. Diogo Matheus. Eu vou de Ludic. Eu vou de Ludic também. Ludic. Thales, Puro Suco ou Alan Santos? Puro suco. Puro suco. Thales. Então, vamos lá. Ronaldo Alves e Lucão. Eu vou de Ronaldo Alves. Também. Ronaldo Alves. Até agora é só Pegorari, hein? Bidu ou Mike? Bidu. Você não precisa nem perguntar, hein, Albert. Bruno Silva ou Matheus Barbosa? Bruno Silva. Bruno Silva. Matheus Bueno. E o Índio? Não, Matheus Bueno. Então tá bom, Matheus Bueno. Índio. É que um dia Albert Cavalcante precisou pedir perdão. Vamos lá. Não esquece disso, não esquece. Regis ou Bruninho ou o próprio Regis de 2020, que ele entrou como... Não, mas aí tem duas diferenças nesse Regis, né? Regis, a partir de 2021, Regis ou Regis de 2023? Era o Regis 2021, Então né? tá. O Bruninho de 2023 contra o Regis de 2021. Regis também de 2021. Então pronto. Vamos lá. Então, aqui o Matheus Bueno. Bruno Sávio ou Bruno José? Bruno Sávio. Bruno Sávio. Craque. Bruno Sávio era craque. João Vitor da Lapada ou Júlio César? O Imperador de Campinas. Júlio César. Imperador de Campinas. João Vitor. Eu também vou no João Vitor. Aqui deu empate aqui. Questão de opinião. Deu empate. Lucão do Break ou Derek? Lucão do Break. Derek. Seco. Aí juntar tudo. Os 2,80 por hora. Derek tá pensando quanto? Não, peraí. Junta o Lucão do Break e o Derek sem ter o Nicolas Careca. Quem, presida? Não, nós estamos falando de jogador, né? Não fala do Leão, que subiu com o Pai Sandu, tá? Subiu com o Pai Sandu. E posso falar mais? É ídolo lá, viu? É ídolo lá. Até eu. Meu, sai do Guarani. Nicolas Ô, Zica. Sai do Guarani, o jogador começa a jogar bola. Esse Nicolas Careca não fez nada no Guarani. Virou ídolo lá no Paysandu. É inacreditável. NC11. Então, presida, então você vai no Derek, então. Eu também vou no Derek. Então vamos lá. Como que eu falo? A Celevexame de 2021 com a de 2023. Ficou assim. Pegorari, Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Bruno Silva, Matheus Bueno, Regis de 2021, Bruno Sávio, ficou empate entre Júlio César e João Vitor, você pode escolher quem vai entrar, e o Derek. Técnico, Daniel Paulista ou Loser? Lancei a braba, Daniel Paulista. Daniel Paulista. Eu vou de um Loser. E aí, presidente? Daniel Paulista. Mas você viu, né, que vocês estão colocando o Daniel Paulista no time melhor do que o Humberto Loser tem. Mas você tá, é isso que tá. Posso falar? A ordem dos fatores não vai alterar o produto aí, viu? Então quer dizer que se o Daniel Paulista estivesse nessa equipe de 2023 agora, ele faria esse time jogar? Eu penso que sim. Pra mim, desde a época que o Daniel Paulista, e os amigos aqui vão concordar. Não concordei com a saída do Daniel Paulista. 8 não a 3. Concordei. Não concordei. E dali pra frente, o Guarani só acertou com o Mozart, que salvou nós do rebaixamento ano passado. E agora com o Loser. Quem salvou, quem salvou foi o... Mas beleza, Cavalo. Beleza. Quem salvou foi quem fez o gol lá mesmo, o Tanque e o Jamerson. Jamerson. E o Rios. Então, ficou 8 a 3, velho. 8 do time 2021 contra 3 de 2023. Então, vamos lá, né? Drubski. Então, quer dizer que... Qual é o nome dele mesmo que saiu, presida? O Drubski... Não, Pastrana não. Anterior, aqui, a época do Michel Alves. É melhor... Foi o trabalho do Michel Alves melhor que o Drubski, é isso? Michel Alves foi melhor que o Drubski. Foi isso? Porque quem montou o elenco de 2021... dentro desse esquema aí, sim. Então tá bom. Então, parem tudo aí. Pare as máquinas que é só por Deus. 11h53 é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. O Guarani perdeu para o Botafogo por 1-0, teve jogador expulso, jogador que entrou no lugar do outro saiu contundido e o Diogo Matheus saiu reclamando da arbitragem devido à expulsão do jogador do Guarani, o Lucão. Agora 11h54,
Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Agora 11 da noite mais 57 minutos, 11h57, já estamos todos mais calmos aqui, né? Wagner Ferreira. É que eu tô quieto, mas não tô calmo Você não. não tá calmo, Lucas? Que jeito ficar calmo? Que jeito ficar calmo? E o Albert, tá mais tranquilo, Albert? Hein, Albert? Ô! Mas vamos respeitar, Você né? colocou o Mas remedinho debaixo da língua? Tamo calmo não. Albert. Acho que não tem nem jeito, viu? Eu acho que hoje hoje eu mordo a abelha e como mel, sei lá como que fala. Nossa, mãe. 11h58, faltando 2 minutinhos para a meia-noite, já vamos virar para o sábado, dia 28 de outubro. E o Guarani perdeu para o Botafogo por 1-0 em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa, com futebol ridículo. Um futebol que o Guarani, aliás, não apresentou, né? Não teve futebol. Teve, evidentemente, o Wagner Ferreira o problema da expulsão, né? Mas não foi esse o fator preponderante que fez com que o Guarani perdesse o jogo, né, Wagner? Uma série de fatores, né? Um deles foi a expulsão. Jogar com um a menos realmente complica. Botafogo foi um adversário encardido, né? Para cima do Guarani. Para quem não queria nada,
complicou demais. E quando ficou com um homem a menos ainda, avançou suas linhas e começou a botar o Guarani na roda, dentro do Brinco de Ouro. Então, olha, uma decepção total. E o Humberto Loser só tem aquele time. Eu estou dizendo isso já faz tempo, vocês estão de prova aqui. Estou dizendo isso, que o time tem aquele time base. Precisou mexer, ó, não tem reposição à altura. As contratações que foram feitas na janela só para repor vaga. Não foi feita a reposição com qualidade. Então, não, e o pior de tudo é como a gente está analisando. Falamos maravilhas do Bruninho. O Humberto Loser descobriu a posição do Bruninho, descobriu um cara que joga das pontas para jogar no meio, para fazer o papel de criador de jogadas. E aí, no momento que mais se precisa, cadê o futebol do Bruninho? O próprio João Vitor, né, que foi levado para aquela ponta lá. O Regis, que já vem, evidentemente, desde os problemas particulares dele, que a gente entende, é uma coisa realmente séria, que deve ter abalado muito o atleta, mas depois disso também, depois que voltou, desapareceu. Então, fica difícil, quer dizer, se você não tem peças de reposição, se você não tem jogadores, trouxeram aí Robinho, trouxeram outro jogador, como é que era o nome lá que você lembrou, Lucas de Souza? Adiel? O meu xará, Lucas Adel, né? Lucas Adel. Quer dizer, jogadores que não vieram nem para compor o elenco, porque sequer vão para o banco de suplentes, né? Então aí a coisa fica realmente muito complicada. Mas tá aí, meia-noite em ponto, virando já para o sábado, dia 28, aguardando a entrevista coletiva do Humberto Loser, né? Que a gente espera não seja muito demorada, né? Tudo indica que sim. Mas vamos então adiantando a nossa pauta aqui, Bolacha, e vamos para as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Meu Bolacha, fica atento lá. Se pintar a entrevista coletiva, a gente dá uma paradinha nas notas do jogo e traz a entrevista coletiva do Humberto Loser com a presença do nosso repórter lá, o Eduardo Tolentino. Wagner Ferreira, goleiro Pegorari. Não teve culpa no gol que tomou, né? Fez umas boas defesas. Aliás, as notas serão baixas para o time todo do Guarani. Mas o Pegorari vai ficar um pouquinho acima da média. Vai ficar com a nota 5, na média, o Pegorari. Legal. Diogo Matheus. Fraco, hein? Falou um monte aí no final aí, atribuindo aí uma das responsabilidades pela derrota à arbitragem. Falou um monte, mas sem muita razão. Olha lá, tem assim, uns pontos, né, que até podia estar certo. Mas não jogou bola, né? O Diogo Matheus não jogou bola. Ficou preocupado com a marcação. Aliás, o Botafogo tinha 2 pontas dando trabalho. Muito mais do da direita, não tanto pelo lado dele. Mas ele ficou preso lá. Não resolveu absolutamente nada. Nota 4 para o Diogo Matheus. Lucão do Break tem nota, ou Wagner? Não é o do Break, né? Mas é do Break. É do Break. Aquele lance ali, ele fez o que tinha que fazer. Se ele não tomar nenhuma atitude, o jogador do Botafogo ia ficar na cara do Pegorari. Agora, se ia fazer o gol ou não, a distância era muito grande. O Pegorari podia sair, fechar o ângulo e tal. Então, eu acho que foi um pouco exagerado o árbitro na expulsão do Lucão. Mas vamos atribuir uma culpa a ele. O zagueiro tem que fazer o que fez. Se ele não faz o que fez, facilitaria muito a tarefa do atacante do Botafogo. Mas, por essas e outras aí, 4 pro Lucão. Foi expulso muito cedo. Alan Santos. Foi o que salvou ali na defesa, né? Sem comprometer, nota 5 para o Alan Santos. E o Mike? Horrível o Mike hoje, hein? Horrível. Também o Botafogo colocou um carinho em cima dele lá, os dois, né? Tanto o lateral direito, o Erickson, que é nascido aqui em Campinas, campineiro. E embora não tenha participado aqui nos jogos, né? Nas equipes daqui, nem no Guarani, nem na Ponte. E o outro lá, o ponta direita também, o tal de Tássio. Nossa, fizeram um salseiro ali do lado do Mike. Ele vai ficar com uma nota 3. Não fez nada o Mike. Nota 3 para o Mike. E o Matheus Barbosa, Wagner? Perdido em campo. Parecia uma barata tonta, não sabia o que fazer. Só marcando, né? Porque o Botafogo deu uma blitz, né, em cima do Guarani. Essa é a grande realidade. E o Barbosa foi mais um quarto zagueiro ali, mais um jogador de defesa do que um volante que o Guarani precisava. 4 pro Barbosa. Matheus Bueno.
pouquinho melhor ali, tentou alguma coisa, mas pouco resolveu. O Bueno já teve boas partidas no Guarani, agora também, junto com o time, sucumbiu. Vou ficar com uma nota 5 aí para o Bueno. E entrou no lugar dele o Lucas Araújo, Wagner. Estou descansado, poderia fazer alguma coisa, mas com um homem a menos e já desespero, né, tomando conta, torcedor cobrando, não rendeu nada o Araújo. Vai ficar com uma nota inferior ao que estava jogando. 4 para ele. O Regis, Wagner. Eu comentava com o Lucas aqui, né, posicionamento do Regis. A bola não passava por ele. Era ligação direta ou para o João Vitor lá na ponta, ou pela direita aqui com o Bruno José. A bola não ia pro Regis. E ele ficava do lado do Bruno Mendes. Se a bola não chegava no Bruno Mendes, muito menos para ele, Regis. Então, olha, ele acabou sendo sacrificado, né? Teve que sair para que fosse recomposta a defesa. Então o Regis vai ficar com a menor nota do time, nota 2. Nota 2, ele que saiu a 35 do primeiro tempo devido à expulsão do Lucão, entrou o Valber para compor a zaga. E o Valber... ia indo relativamente bem, até que jogou pouco, né? Ele entrou no final do 35 do primeiro tempo? Do primeiro tempo e saiu, acho que 19 do segundo. Jogou pouco o Valber, saiu contundido. Nota 4 para ele. E entrou no lugar dele Ivan Alvarinho. O máximo que ele fez foi discutir com o Osman. Até eu achei que nessa discussão aí pudesse sair alguma coisa de proveito para o Guarani. O árbitro estava perto, viu tudo o que aconteceu. E o Osman já tinha cartão amarelo. E o árbitro não deu mais um para o jogador do Botafogo. Mas ele foi apenas um detalhe do jogo. O Alvarinho, nota 4 para ele também, porque o que ele ia fazer? Recompor a zaga, né? Só se defendendo. 4 para ele. Tá bom demais. Legal. E o Bruno José, Wagner, que perdeu um gol feito. Longe daquele Bruno José que chegou a ser, né, carregado aí pela torcida, o novo ídolo bugrino, jogador operário, fazendo gols, fazendo assistências. Não jogou nada hoje. Fez o gol do derby, né? Nota 4 pro Bruno José. E entrou no lugar dele o Pablo Tomás. Esperava-se alguma fumaça ali pelo lado direito, né? Jogador jovem, né? Descansado. Mas não aconteceu nada. Nota 3. João Vitor. João Vitor é outro também que sumiu, né? Vem sumindo nas últimas partidas aí, como todo o time. Esperava-se muito mais dele, né? Com iniciativa. No primeiro tempo até deu uma ou duas assistências, fez uma finalização, mas sem muito perigo. Também sucumbiu como todo o time. Nota 3 para o João Vitor. E o Bruno Mendes, hein, Wagner Ferreira? Correu para lá, para cá, tentou alguma coisa. Perdeu um gol. Eu não vou dizer que perdeu um gol. A bola sobrou para ele e mandou por cima no primeiro tempo. No segundo não fez absolutamente nada. Eu sugeri até uma alteração no intervalo para a entrada do Derek. Uma tentativa apenas, não que fosse mudar da água para o vinho, né? Mas era uma tentativa, um jogador descansado, mais alto, com mais mobilidade. Poderia aproveitar um cruzamento, mas como o time estava tudo ruim, não vinha a bola para a área, então, olha, Bruno Mendes, 3. E justamente o seu pedido foi atendido, embora que tardiamente, mas entrou o Derek. Ligeiramente superior, né? Pelo menos brigou com aquelas bolas que foram lançadas lá para a área, brigou com a zaga do Botafogo, alguns escanteios tentou aproveitar. Se o Bruno Mendes teve 3, um pouquinho melhor o Derek, nota 4. Nota 4 para o Derek. E o técnico do Guarani, Humberto Louser? Fez o que tinha que fazer, né? Os jogadores que não estavam bem, ele realmente tirou. O Bueno não estava bem, colocou o Araújo. Não teve muita sorte nisso, embora tivesse com boa intenção. Acho que valeu a alteração. O Regis, nós já dissemos aqui, teve que sair para a entrada do Valber. O Valber depois saiu machucado para a entrada do Ivan. Aí já foi uma fatalidade. O Bruno José para a entrada do Pablo, já não estava bem. O Pablo também não resolveu nada, mas foi uma tentativa. O Bruno Mendes pelo Derek, ligeira melhora para o Derek. Mas é isso aí, ele não teve o que fazer, o Humberto Louser. Agora, ele é responsável por essa queda de rendimento do Guarani? Eu não sei, está faltando elenco. Então, aí, nesse caso, temos que poupar um pouquinho o treinador. Vamos deixar ele na média, Claudinei? Nota 5. Nota 5. E o jogo, hein, Wagner Ferreira? 1-0 para o Botafogo. O jogo foi feio, né? O jogo foi horrível. Não teve... Que defesa fez o goleiro do Botafogo? Para dizer que tivemos emoção daquele lado. Nenhuma. Pegou horário e foi exigido algumas vezes, mas bolas, né, sem muito perigo.
E o gol que aconteceu foi uma bola que sobrou pro cara ali meter pra rede. Não gostei do jogo, não. Vai ficar uma nota 5 o jogo. Legal. E a arbitragem, senhor Maguelson Lima Barbosa, Wagner, e sua trupe? Ele que havia apitado 2 jogos do Guarani, aquele jogo Tombense, Guarani 3, Tombense 0, foi ele que apitou. E o jogo do primeiro turno, em Ribeirão, Botafogo 1, Guarani 0, foi ele também que apitou. E no jogo de hoje ele, né, ele pôs a mão na graxa, né? Realmente não gostei da arbitragem dele, não. Primeiro na expulsão, podia ter expulsado um outro jogador do Botafogo em um outro lance, e não chamou nem o VAR, né, no lance da expulsão do jogador do Guarani. Então foi mal o seu Maguelson. E o Diogo Matheus, né, desceu aí críticas à arbitragem, uma certa razão, mas não foi o fator determinante para a derrota. Os 2 assistentes, né, a Leila e o Lucas, não puderam fazer nada, né, para salvar a arbitragem. Então, a arbitragem aí com uma nota 4, né, com muita boa vontade. Muito bem, tá, então estão aí as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, agora meia-noite 10 em Campinas, meia-noite 10 minutos já do sábado, dia 28. Continuamos aguardando aí a entrevista coletiva do técnico Humberto Louser, né? Vamos aguardar. Tá escolhendo o que vai falar. Vamos aguardar até um determinado momento também, né? Em respeito até ao nosso repórter que está lá. Mas também não vamos ficar aqui à mercê do treinador para falar aqui 1h da manhã, né? Que aí a coisa não adianta. Muito bem, são meia-noite 10, Bolacha, vamos dar uma faturada? Se aparecer algo, a gente corta aí e volta, tá certo? Fim de jogo, Canais Futebol Interior repercutindo a derrota do Guarani 1-0 para o Botafogo, volta já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Legal, chegou lá o Drobski e também o Louser, é isso, né, o Albert? O chefão, né, que cuida da parte do departamento de futebol, junto com o técnico Humberto Louser. Vamos ouvir aí. Vamos ouvi-los. A minha presença aqui é até um pouco menos fatalista, do ponto de vista de ser um pronunciamento, de ser algo anormal. Na verdade, tem que ser isso mais normalizado, né? A presença aqui do superintendente de futebol. Ela nada mais é, hoje aqui, em primeiro momento, para certificar e atestar a capacidade da comissão técnica desses atletas, que até aqui tem nos trazido um momento muito bom de competição, para a gente estar onde a gente está, nesse momento de competição que a gente está. Então, a minha presença aqui, no primeiro momento, é para validar esse trabalho que vem sendo feito. Desde a nossa chegada aqui, eu sou testemunha e, óbvio, copartícipe desse trabalho junto, e falo que é um trabalho de extrema qualidade, um trabalho de muito valor que é feito, né, por toda a nossa comissão técnica, encabeçada pelo nosso treinador, pelos atletas que aqui estão. E hoje, se há uma cobrança, e uma cobrança justíssima da torcida em relação a desempenho, em relação ao que o Guarani pode e deve mostrar,
foi porque nós criamos esse tipo de responsabilidade sobre nós. Nós criamos esse tipo de responsabilidade mostrando performance. Se nós já mostramos performance, quer dizer que nós podemos fazer de novo. E aqui, mais uma vez, eu atesto e falo para todos, né, principalmente para a nossa grande torcida bugrina, que enquanto houver possibilidades, e aqui a palavra ali de ordem dentro do vestiário, é para cabeça baixada de ninguém. Enquanto tiver possibilidades, todos da porta do vestiário aqui para dentro, vai estar 100% imbuído em trabalhar mais um pouco e trabalhar um pouco mais. De novo, eu não estou aqui para dar desculpa para a torcida, a gente sabe da nossa responsabilidade de estar aqui, todos nós que compomos o departamento de futebol do Guarani, a gente sabe da nossa responsabilidade. E, de novo, a gente tem que trazê-la, absorvê-la e sustentá-la, sabedores também, porque nós criamos essa condição para nós. De novo, criamos mostrando performance. E eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que nós temos totais condições de voltar a apresentar as performances que nos trouxeram, nesse momento da competição, estar disputando um acesso tão sonhado para todos nós, de verdade. É um objetivo que nós estamos muito convictos de que é importante, não só para o clube, mas individualmente para todos que fazem parte do departamento de futebol, da diretoria, enfim, eu tenho certeza que para a torcida nem se fala. Então é mais um posicionamento de força, um posicionamento de falar, de reforçar o trabalho que é feito aqui dentro do Guarani e que nós não vamos, mais uma vez, eu vou ser repetitivo, mas é bom que essas coisas se repitam várias e várias vezes. Nós não vamos entregar a toalha em momento nenhum, de forma nenhuma, enquanto houverem chances da gente buscar esse acesso. Vamos iniciar as perguntas. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Humberto, desde o seu retorno, né, esse é o pior momento que você vive à frente do Guarani. São 4 jogos, né, sem vitória, 3 jogos sem marcar nenhum gol. Você tem uma explicação por que, né, o Guarani retrocedeu tanto numa reta final de campeonato? Boa noite a todos. Infelizmente, né, no momento crucial da competição, essa sequência negativa que a gente está vivenciado, um momento de muita reflexão, de muita sabedoria. Primeiro, não apontar dedos, olhar para si, para que a gente possa dar respostas. Esse mesmo grupo já deu resposta em outros momentos. Costumo dizer para sempre estar olhando para o espelho. É a pessoa que pode mudar a trajetória de cada um, é justamente ela. Então, assim que a gente trabalha. Disse a eles justamente que nenhum atleta que eu dirijo tem o direito de baixar a cabeça, em momento algum. Então, nós nos colocamos nessa situação de criar uma expectativa em relação a uma conquista da Série A. E com as expectativas, a responsabilidade ela é aumentada. Infelizmente, aí a gente vai ter que contextualizar não somente o jogo, mas os resultados e as circunstâncias que ocorreram. Hoje, mais uma vez, a gente perde um jogador por expulsão, por sinal um zagueiro, e depois numa troca o zagueiro que entra acaba saindo lesionado. Então acaba tirando as suas possibilidades de variações e de alguma questão tática, né? Então você tem que fazer um ajuste, tira um meio-campista para poder equilibrar o seu setor e ter ainda a chance. Mesmo com 1 a menos, nós tivemos a possibilidade de sair à frente do placar no primeiro tempo, com a bola do José, depois teve uma jogada também do próprio Mendes, aquela bola atravessada. Então, segundo tempo, uma dificuldade grande, o adversário nos empurrou para trás, não conseguimos conectar as nossas transições e fomos penalizados com um gol, com um contra-ataque. Então, olhar as respostas aqui para dentro, as respostas estão aqui dentro. Pega um gancho da fala do Lucas, trabalho, empenho, dedicação não vai faltar. Então, a única maneira de sair desse quadro adverso, eu só acredito em 2, ter fé em Deus e trabalho. Então, a gente vai trabalhar muito, tem uma identificação com esse clube, tem um respeito por essa instituição. É óbvio, uma noite horrível hoje para nós,
O sentimento dos nossos torcedores é o nosso sentimento aqui também, até porque a gente vive disso aqui. Quanto mais a gente conquistar, melhor para a nossa carreira, principalmente nós que estamos num processo de iniciação. E vamos olhar a resposta para dentro. Então, é trabalhar, mostrar a direção para que a gente possa, já no jogo de Londrina, quebrar essa sequência negativa que está vivenciando, para que a gente possa continuar a sonhar pelo nosso objetivo. Boa noite, Humberto. Cristiano Leonardo, da Rádio Resenha. Gostaria que você avaliasse a expulsão do Lucão. Ao meu ver, eu achei que o árbitro foi um pouco rígido na expulsão. E como você avalia a atuação da equipe na noite de hoje? Uma noite, como eu falei, uma noite ruim, uma noite horrível, nossa. Quanto à expulsão, eu não vi a imagem ainda, então, para ter um panorama. Não gosto de falar de arbitragem. Mas internamente nós conversando, não estou dizendo que tem dolo, que tem isso ou aquilo, mas a convicção para marcar algo contra o Guarani, ela é mais contundente. É só essa reflexão, só esse posicionamento que eu falo em relação à arbitragem. Não vi, não sei se foi justo ou não, mas em algumas oportunidades, pós-jogos que nós vencemos, entre nós mesmos, nós pontuamos algumas questões que a gente foi prejudicado. Então, mais uma vez, senão você vem aqui, é choro de perdedor, e jamais eu vou transferir a minha responsabilidade. Tenho as minhas responsabilidades, por isso que eu vou continuar a trabalhar, tentar extrair o melhor de cada atleta, tentar outras maneiras para que a gente possa interromper essa sequência negativa, que incomoda muito. Então, a única maneira disso se reverter é justamente trabalhando. Isso nós vamos trabalhar bastante. Esse é o compromisso nosso com a instituição, com os nossos torcedores, que é o maior patrimônio de um clube, e entre nós mesmos também. Closer, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Logo após o apito final, o João Vitor discutiu com a torcida. Queria que você falasse um pouco sobre esse episódio e como controlar o emocional do seu vestiário num momento tão decisivo da competição. Obrigado. Boa noite. Confesso a você que eu não vi, mas você está relatando. O torcedor tem o direito de contestar, de vaiar. Como eu falei, é o maior patrimônio de um clube. Então, o clube é totalmente dependente da sua torcida. E é claro que isso a gente tem trabalhado, essa questão mental dos atletas. A gente sabe que nessa reta final ela é importantíssima. A parte técnica, a parte tática, as movimentações, todos são sabedores daquilo que é preciso fazer, o que nos torna forte, o que nos torna vulnerável também. Então, essa questão emocional, ela não pode fazer com que você perca a tua naturalidade. Então, caso isso tenha ocorrido, eu, como liderança, já tenho certeza que o João, conhecendo o João, um menino exemplar, um menino sensacional. Às vezes é o calor do jogo, o mesmo desejo do torcedor que veio hoje, nos incentivou, nos apoiou, queria sair de casa, do brinco com a vitória, para passar um final de semana alegre, feliz, é o nosso sentimento também. Então, naquele momento, provavelmente, caso ele tenha dito ou discutido alguma coisa, no calor do jogo, que é um cara que se dedica muito pela instituição, se entrega muito pelo clube, e às vezes também é sujeito a erro, mas conhecendo a essência, a índole desse atleta, desse ser humano, eu tenho certeza que foi mais uma coisa momentânea, nada em desrespeito ao nosso torcedor, porque, mais uma vez, é o maior patrimônio do clube. Boa noite, Humberto. Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. Até aproveitando a presença também do Drubsky aí, eu gostaria de entender com relação a até que ponto vocês acham que a disparidade nas condições, sejam elas financeiras, estruturais e até de elenco, com os outros postulantes a G4, podem estar pesando nessa reta final para o Guarani competir e conquistar esse acesso. Já foi até um tema aqui que você citou na coletiva, que o Guarani está se colocando para cima, está investindo, está querendo chegar nesse patamar para poder subir de divisão. Eu queria que vocês fossem mais objetivos em relação a como o clube está se movimentando para chegar nesse patamar e buscar o acesso, que eu tenho certeza que é o objetivo. Você começa a pergunta já meio que dando um pouco da resposta. Se você fala para a gente comentar da disparidade, é que você sabe que há uma disparidade. Então, isso não é que tem que ser falado, isso todos sabem.
faz algum tipo de diferença? Faz. Mas em momento nenhum, pelo menos eu falo isso desde a minha chegada, foi passado algo diferente de que a gente extrapolaria as nossas possibilidades financeiras e outras em relação de estrutura para brigar pelo que a gente tinha que brigar. Então, assim, a gente sempre soube disso e eu, todas as vezes que eu estive aqui, Humberto também, nas possibilidades que ele teve aqui de coletiva, a gente sempre fez questão de frisar isso, porque é a verdade, né? Agora, eu volto um pouco naquilo que eu falei, o Humberto também falou, a gente, mesmo com isso, com essas questões, a gente teve condições de mostrar uma performance que nos trouxe até aqui. Então, eu prefiro não olhar muito para esse lado, que existe sim, né? Mas focar que a gente tem possibilidade de fazer porque a gente já fez. Então, é algo, o Humberto falou, e é a pura verdade, olhar para o espelho, né? Se você já fez algo, o que te impede de fazer isso de novo? E eu falo você, é Humberto, é eu, é todos que fazem parte do Guarani, né? Todos nós podemos, se a gente já fez, a gente pode fazer de novo, a gente pode fazer melhor. Então é isso que nos motiva, é isso que faz a gente não ficar olhando muito para essas questões e focar em resolver problemas, focar de maneira interna no que a gente pode melhorar no nosso dia a dia, naquilo que a gente pode fazer, lembrando, dentro das nossas possibilidades, e isso, de novo, é bom frisar, a gente está fazendo tudo e mais um pouco do que dá para fazer, do que a gente pode fazer. E a gente se reinventa a cada semana para a gente ainda fazer mais. A gente achava que o limite era aqui, a gente ultrapassa. A gente achava que era aqui, a gente ultrapassa de novo. Então, isso são coisas que muitas vezes não são ditas, né? A gente passa jogo após jogo e vem falar do jogo, vem o treinador, fala só do jogo. Jogos bons muitas vezes mascaram alguns erros, às vezes jogos maus a gente ganha, mascara também do mesmo jeito, e a gente não frisa algumas questões importantes sobre isso, sobre o quanto que toda essa equipe de trabalho tem se superado, mesmo com as limitações, para entregar essa performance que a gente tem entregado de chegar na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de Série B, brigando por um acesso, brigando por um título. Eu prefiro ver o lado bom. Mesmo com a disparidade, o Guarani tem conseguido mostrar um trabalho que está disputando o acesso na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, a gente, né, adianta ficar olhando para baixo, olhando para trás, olhando que na grama do vizinho. Nós temos que olhar a nossa, resolver os nossos problemas, que nós temos condições de fazer. Boa noite, Drubsky, Humberto, a todos que nos acompanham. Eu sou Victor Freitas, do Bugricast. O desempenho tático, físico, técnico da equipe não vem aparecendo nos últimos jogos, mas o que não vem aparecendo também é o preparo mental, né? Desde lá do jogo contra o Vitória, aquela expulsão infantil do Matheus Bueno, hoje a expulsão do Lucão após um lance que poderia ter sido evitado, esse bate-boca do João Vitor com os torcedores, ao menos a mim demonstra que há um desnível ali no preparo mental. Queria saber se, desde lá do começo do trabalho, esses jogadores eles foram preparados emocionalmente para suportar a pressão de defender a camisa de um time campeão brasileiro na luta por um objetivo que é o principal anseio do torcedor na última década. Boa noite. Existe sim um profissional, o André, que é o psicólogo do clube, e desde quando você escolhe quem hoje se tornou atleta profissional de futebol, com 6, com 7, era o primeiro desejo dele. Então, todos nós meninos aí, e as meninas hoje também, cada vez mais, o futebol feminino aflorando, tendo mais investimento, aparecendo, mas trazendo para a nossa realidade, quando a gente tinha 6, 7 anos de idade, a primeira pergunta que era feita, o que você queria ser? Todos queriam ser atleta profissional de futebol, jogador de futebol, certo? E esses atletas, desde a sua iniciação, eles já vêm vencendo batalhas. Eu costumo dizer que é o maior vestibular que tem. Porque todo dia, todo ano, você tem que estar provando. Desde as categorias de base. Então, esses atletas passaram por infantil, juvenil, juniores, para chegar no profissional. Então, todos eles sempre sofreram pressão. E no momento de você chegar num clube do tamanho do Guarani, como você bem frisou, campeão brasileiro, jogadores que aqui passaram, chegarem em seleções brasileiras, com nível de excelência mundial, de muitas conquistas,
traz sim um peso, mas a partir do momento que você pisa aqui dentro, você tem que estar preparado, certo? Para poder vivenciar, quando as coisas não fluírem favoravelmente, esse tipo de pressão. Então, além desse trabalho mental que é feito por um profissional que tem dentro do clube, esses atletas também, no seu histórico, já passaram por outras equipes que também sofreram algum outro tipo de pressão. Isso aí vai criando casca, vai calejando. E eu acredito que é um momento de oscilação, infelizmente, numa reta final. Claro que o fator mental, eu acredito, ele potencializa a questão técnica, a questão tática, a questão física. Então, nós estamos atacando de todas as vertentes para que a gente possa deixar esses atletas na sua plenitude, para poder desenvolver o seu melhor, nesses quesitos que nós mencionamos agora. Então, nós vamos continuar a trabalhar, não somente esses aspectos que envolvem diretamente o campo, mas também essa questão mental que a gente acredita que potencializa ali. Então, o clube oferta, sim, a esses profissionais essa condição para que eles possam estar na sua plenitude para desenvolver o seu melhor futebol. E nós vamos continuar a trabalhar para que a gente consiga dar resposta. Claro que o desempenho tem nos incomodado, o resultado mais ainda, e nós temos que achar a solução aqui dentro, como a gente já achou em outras oportunidades. Boa noite, Humberto. Lucas, Júlio Nascimento, GE. Globo. Ainda sobre essa busca pela solução caseira, né, Lousa, que você tem se citado, já foi dito pelo Lucas sobre essa questão da disparidade até financeira em alguns momentos. O Guarani não marca gol há 3 jogos. E no último mercado, por conta dessa limitação financeira, o Guarani buscou atacantes de outras divisões. Há uma dificuldade também de adaptação, principalmente com o Derek ainda não 100%, com o Bruno Mendes lutando para ficar também na velha forma física e técnica. Há uma dificuldade de adaptação desses jogadores, já que você não teve um jogador pronto na última janela? Um pouco, né, de cada coisa, né? Claro que toda transferência, toda mudança requer um pouco, um tempo, né, para poder ter uma adaptação. Isso aí em qualquer segmento. Então, tem atletas que ele se adapta mais rápido, tem outros que demandam um pouco mais de tempo. Infelizmente, o futebol é para ontem, não é nem para hoje. E você tem que achar soluções, como eu falei, aqui dentro. O clube foi ao mercado dentro das condições que cabe no orçamento do clube. O Ricardo hoje, na presença de CEO, já tive a oportunidade, quando eu comecei aqui, o Ricardo era do CA, depois virou presidente. O trabalho que ele vem desenvolvendo junto com a tua equipe, nessa questão financeira, o quanto o Guarani já sanou de passivo. Claro que o torcedor ele quer ver o campo, ele quer ver contratações, mas a responsabilidade financeira está deixando... o clube hoje ele é saudável financeiramente. Diferente de outras oportunidades lá atrás que eu mesmo convivi, como atleta e como auxiliar e depois como treinador. Então hoje o clube tem credibilidade na hora que vai contratar um atleta. Os atletas hoje, eu passei 5 anos longe daqui. Então tudo que foi mencionado do Guarani, é claro que é difícil, você quer conquista, você quer crescer, mas é o processo que vai te levar lá. Se a gente traçar um paralelo, e não quero fazer comparativo com clubes, mas o Flamengo vivenciou essa mesma questão. Na gestão do Bandeira lá atrás, não conquistou títulos, tomou pocada e hoje está desfrutando. O Flamengo já tem 5 anos que está conquistando. O futebol exige o financeiro, só que tem que ter a responsabilidade. Então não adianta a gente colocar a faca no pescoço da diretoria, pedir A, B, C ou D, se não cabe dentro do orçamento. Você precisa do equilíbrio financeiro e equilíbrio técnico. Essa é a grande imagem que você tem que conquistar. Então hoje o clube tem investido na sua estrutura, isso não passa para fora, e eu tenho certeza absoluta que o Guarani daqui 2, 3, 4 anos vai estar uma potência e vai estar, e não adianta estar lá, bater e voltar e desestruturar. Então, é degrau em degrau, é ano após ano, melhoria após melhoria, para poder atingir. Claro que nós vamos dar a vida, eu preciso disso aqui, o Lucas a mesma coisa, os atletas a mesma coisa, todo o staff. Então, por isso que cada dia que a gente pisa aqui dentro, a gente vai sempre ofertar o nosso melhor, exigir o melhor do atleta, para que a gente consiga êxito, como a gente já conseguiu em outras oportunidades. É um momento ruim, o que a gente mais está trabalhado é justamente essa questão de combinações ofensivas,
E, infelizmente, a gente não tem conseguido fazer os gols. Uma baixa momentânea, já sabe que é difícil você manter uma performance numa competição tão longa como é a Série B. E como eu falei, se contextualizar, né, choro de perdedor. Contra o Vitória, a gente acaba perdendo um jogador no primeiro tempo. Aqui o jogo do Vila, caiu o mundo, a bola não rolava, prejudicou bastante o nosso jogo. Hoje, de novo, mais uma situação que a gente perde um jogador. Isso aí vai dificultando. Hoje, você jogar com um jogador a menos é muito difícil. Mas nós temos que olhar para dentro, olhar os nossos valores, olhar o copo meio cheio, continuar a trabalhar, que a única solução é trabalhando que a gente vai buscar. Então, é isso que nós vamos se apegar, trabalhar bastante para que a gente possa reverter esse quadro adverso que nós estamos vivenciando. Tá muito bem, tá então a entrevista coletiva do Humberto Loser, coadjuvado pelo Lucas Drubski. Wagner Ferreira, sua palhinha a respeito de tudo que você ouviu aí, Wagner. Nas mãos de Deus, pode parar, pô. Deus está muito preocupado com outras coisas, vai ajudar o Guarani e os outros times que estão na frente dele ou atrás, almejando o mesmo objetivo. Tem nada que apelar para Deus, tem que apelar para trabalho e tentar mexer no time. Se os reservas não estão à altura, pelo menos vamos tentar, né? Faz uma coisa diferente, já 4 jogos ou 5 que não vem rendendo. Então está nas mãos dele aí para tentar reverter esse quadro já na partida contra o Londrina. Tá aí, muito bem. Então vamos trazer o destaque final aqui no nosso fim de jogo do repórter Albert Cavalcante, o seu destaque final nessa jornada esportiva. Albert. Faltando aí 4 rodadas para o fim do campeonato, já pode separar aí a cidra e os mini panetones para entregar aí pra galera, porque a vaca deitou, né? Não vamos ser realistas, né, presidente? Amigos que o índiozinho, né? O bugrezinho deitou, né? Exatamente. Infelizmente, vamos ser realistas, né? O jogo aí do acesso seria hoje, onde o Guarani poderia aí realmente aí performar, como gosta tanto de dizer o técnico Humberto Loser, entre os 4 primeiros. E dizer aí que o Humberto Loser, ele acabou aí no final da jornada, né? Nós estávamos aqui discutindo sobre a situação e concordo com ele em grau, número e gênero e algumas coisas. Principalmente foi que, para ser cobrado, obviamente, ele chegou até lá. O Guarani se colocou assim, né? Mas cá entre nós, né? Essa muleta aí também não vai colar sempre, né? Obviamente, né? Você tem no campeonato, você almeja os 4, o campeonato tem 4 campeões. Então, entre 1 ao 4, o primeiro colocado tem a vaga para a Copa do Brasil. Otimamente para um clube, né? Que faz 13 anos que está na Série B. E outra, a tradição que o Guarani tem, né? Em 2022, ano passado, o Guarani estava aí lutando para não cair. Em 2021, batemos na trave. Então, assim, essa oscilação que o Guarani vem tendo, e aí ele está pensando, como disse o Claudinei Corsi, né? 4 anos, 5 anos, que vai ser uma potência. O importante não é 4 anos para lá, o importante é hoje. É hoje. Então, hoje o Guarani não jogou bem, mais uma vez, acabou, né, nas suas próprias limitações. Claro que até o Drubis que foi lá, né, para poder dar aquela famosa, né, querendo dizer, né, como nós já vimos todos os anos, né, quando o bicho tá pegando, aparece lá, não, aqui nós somos, aqui o nosso treinador preferido, aqui passa um tempo, 2, 3 rodadas, acaba tudo, já estamos buscando outra, etc, etc. Mas voltando ao que interessa, o Guarani joga a próxima partida, nem lembro mais com quem o Guarani joga, pera que eu marquei aqui, pera aí, Londrina. Contra o Londrina, fora de casa, sexta-feira, às 21h30. É isso mesmo, sexta-feira, às 21h30. Você tá vendo esse horário aqui, 00:37? É porque já começou a bater e aí 5h20 da manhã nós estamos tudo de pé, mas assim, e o Guarani a próxima... você não, né? Amanhã você não tem... Não tenho nada, eu vou dormir até às 10 da manhã. Não vai. É que não vai. Liga pra ele. Não, eu vou ligar. Pô, amanhã é sábado, negadinho. Eu ligo também. Eu vou trabalhar sábado e domingo. Eu vou trabalhar também. Sábado e domingo. E eu acho que não sei se vou trabalhar domingo. Vocês são pobres. E outra, estamos novo ainda, né? Exatamente. Mas eu quero ver se domingo... Vocês são pobres. Não adianta falar que a gente é velho. Vocês são pobres. Não, nós somos pobres. Mas alguém falou que eles são velhos? Não, eu não falei nada. Você falou, nós somos novos. Não, eu falei que a gente é novo pra aguentar o tranco de trabalhar no final de semana. Quer dizer o quê? Não, quer dizer o quê? Que a gente tá na idade de fazer isso, velho. Ô, louco. Olha lá. Mas tá problematizando tudo também, viu? Assim também, Wagner? Olha lá. Brincadeira. Olha lá, é o Drubski e o Loser. O Loser Lubs. Mas tudo bem, mas voltando, eu quero ver se domingo também tiver uma boquinha pro jogo de domingo também. Eu tô aí, viu? Quem estiver ouvindo, se alguém estiver ouvindo.
Quem que é? O Vitória aí? Juventude. Se caso pintar alguma coisa aí... Você não está escalado. Será, né? Não. Você já? Já sei. Ah lá, e todo mundo atrapalha. Eu fiz 2 joguinhos só. Nadalho, eu tava falando pro Lucas. Só o Lucas. É final de ano, gente. 13º. Tá chegando aí licenciamento, né? Etc. Preciso comprar panetone, cidra pra molecada, mas tudo bem. PVA. E PVA, nossa, nem me fale. Então, voltando aí contra o Londrina, o Guarani joga sexta-feira, nesse mesmo horário maravilhoso, das 21h30. E depois nós vamos ver o que acontece. Mas Claudinei Corsi, com a expulsão do grande xerifão Lucão, ele está fora. O Pegorari levou o cartão amarelo e... Tá fora também? Tá fora também. Deixa eu só dar uma revisada aqui, mas pelo que consta aqui na minha listagem dos pendurados do Guarani, Pegorari. Então vamos lá, os pendurados, né? O Pegorari, fora. Mike, Kaique, Alan Santos, Bruninho, Bruno José, João Vitor, Derek, Bruno Mendes e o técnico Humberto Lousa. Então, o Pegorari está de folga e também o Lucão, Claudinei Corsi. Muito bem, Albert Cavalcante, bom dia para você. Um abraço. Um ótimo dia para todos nós, e um abraço, hein? Vou quebrar o recorde hoje, hein? Meu Deus do céu. Hoje vai. Agora, 00:40, 20 minutinhos para 1 da manhã. Vamos com o Wagner Ferreira, então, a sua palhinha final, Wagner. Decepcionante sobre todos os aspectos, né? A exibição do Guarani. Parabéns aí ao torcedor que compareceu aí em número de quase 9 mil. Acho que tinha 9 mil torcedores. Sempre tem mais, né, Wagner? O pessoal dá uma reduzida. Quando fala em 8.500, pode pôr uns 10, né? Que uns 1.000 sempre pula. Né? Então, pior ainda, né? 10 mil torcedores para ver esse vexame que o Guarani deu. Eu acho que o Humberto Lousa já extraiu o que tinha que extrair desse time base. Ele vai ter que recorrer às reservas para tentar mudar o quadro. Você olha assim para os reservas, não estão na altura dos titulares. Mas o que tem que ser feito? Tem que tentar. Nada de deixar nas mãos de Deus, não. Vamos tentar trabalhar com o que tem em mãos para tentar ainda, quem sabe, né, com os jogos que restam, conseguir os resultados aí. E aí agora já não depende mais do Guarani, depende do tropeço de outros para tentar a vaga. Mas o jogo era hoje. Não conseguiu hoje. Um abraço e até mais. Valeu, Vagnão. Bom dia para você também, Wagner. E até segunda no meio-campo FI, Wagner. Até segunda-feira. Bom final de semana, se é que vamos conseguir, né? As duas torcidas de Campinas aí, morrendo abraçadas nesse final de semana. 00:41. Tá aí, então, a gente vai agora para a Prone Alimentos, em 30 segundos, conferir a ficha técnica do jogo com o Lucas de Souza. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Família Bugrina, não deu. Não deu, o Guarani fora do G4 e praticamente sem chance de acesso. Humberto Lousa mandou a campo no dia de hoje, que já foi ontem, né? O Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucas e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, depois Lucas Araújo e Regis, depois Valber, depois Alvarinho. Bruno José, depois Pablo Tomás, João Vitor e Bruno Mendes. Ainda no banco de reservas, Douglas Borges, Kaique, Wenderson, Bernardo, Isaac, Iago, Teles e Gustavo França. Botafogo de Marcelo Chamusca, mandou a campo Matheus Albino, Diogo Silva, Márcio, Erickson, depois Lucas Dias, Tássio, depois Lucas Cardoso, Tarek, depois Ivonei, Mantuan, Guilherme Madruga, depois Luiz Henrique, Patrick Brey, Osman, depois Edson Carius e Toró. No banco de reservas, Gabriel Gasparotto, Luiz Felipe Vidal, Carlos Manuel, Pedro Henrique e Marco Júnior. Escanteio, 5 pra lá e 5 pra cá, o único gol do jogo marcado pelo Toró, aos 46 da segunda etapa. Amarelos pelo lado do Guarani, Pegorari, Diogo Matheus e Pablo Tomás. Pegorari tá fora do próximo jogo. E o vermelho pro Lucão, que também tá fora do próximo jogo do Guarani, diante do Londrina. Pelos lados do Botafogo, Madruga e o Tarek foram amarelados. Um público de 8.479 para uma renda de 179.239 pessoas. Arbitragem do Maguelson Lima Barbosa, assistido pela Neila Nayara Moreira da Cruz da FIFA e pelo Lucas Costa Neto, ambos do Distrito Federal. O VAR, o Adriano de Assis Miranda
E o quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesse dia 27 de outubro de 2023, a bola rolou a partir das 21h30, horário de Brasília, no Brinco de Ouro da Princesa. E esta ficha técnica completa de Guarani 0, Botafogo 1, Claudinei Corsi. Legal, muito obrigado. Ficha técnica do jogo. Muito obrigado, Lucas de Souza. Bom dia para você também, grande abraço e um bom final de semana. Obrigado, Claudinei Corsi, para você também, a nossa querida audiência, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, fui. Legal, agora 00:44, com a ficha técnica, nós colocamos um ponto final no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 00:44 em Campinas. Ponto final na nossa jornada esportiva também, que começou na sexta-feira e termina no sábado. Guarani 0, Botafogo 1. Guarani dorme na sexta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu o jogo em pleno Brinco de Ouro para a equipe do Botafogo. Agora, 00:45, falamos aqui em nome de Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Pig e Chicken, Torresmo e Frango Frito, ST Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Rose Pisos com a gente a partir de hoje, Café Canecão, Bebidas Poti, Restaurante do Dadá e Concessionária Sim. A coordenação de esporte de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paioli, a direção geral de Arthur Eugênio Matias, a narração de Botafogo 1, Guarani 0 foi de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, coadjuvado pela Kelly Cristina. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e a gente se encontra por aí pelos caminhos da bola. Excelente final de semana para você. Aproveite muito bem e siga sempre os canais Futebol Interior. Tchau, gente. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Futebol Interior. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo.